detalhe desse clássico, né, Capê? É o time que o Palmeiras mais venceu na sua história. Contra o Santos, o Verdão tem 151 triunfos e um detalhe, né? Este é o 5º título que eles vão disputar e o Palmeiras tem uma larga vantagem. Conquistou 3 canecos, batendo a equipe do Peixe. O Paulistão de 59, a Copa do Brasil de 2015 e a Copa Libertadores da América de 2020. Mas hoje, para ser campeão nos 90 minutos, Capê, o Palmeiras precisa quebrar um tabu. Nunca venceu o Santos no Allianz Parque por mais de 2 gols de diferença. Se vencer por 1 gol de diferença, aí terá que repetir a cena de 2015 e tentar levantar o caneco nos pênaltis. Um provável Palmeiras de Everton, Marcos Rocha ou Gomes, Luan e Murilo, meio de campo de Mike na direita, Piquerez na esquerda, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga fecham o meio de campo. No ataque, Hendrick e Flaco Lopes. Bora o destaque do Santos. Diga lá, meu caro Felipe Melo. Pretzel, após 8 anos, o Santos está de volta a uma final de Campeonato Paulista. A última vez que decidiu o título estadual foi em 2016, contra o Audax do Fernando Diniz. O técnico santista era Dorival Júnior. Mas em 2015, o Santos disputou a final contra o Palmeiras. E a última vez que jogou uma final de Campeonato Paulista contra o Palmeiras, o Santos foi campeão estadual. Santos e Palmeiras vão decidir no mata-mata um título pela 6ª vez na história do clássico. O Peixe venceu apenas um. Foi em 2015, no Campeonato Paulista. O Peixe hoje deve ter João Paulo no gol, Aderlan na direita, Gil Joaquim na zaga e Felipe Jonathan na lateral esquerda. João Schmidt, Diego Pituca e Juliano no meio com Otero, Guilherme e Alfredo Morelos. Este é o provável Santos para enfrentar a equipe do Palmeiras daqui a pouco no Allianz Parque. Giro de informações, domingo pra você mais do que especial, no Concentração Especial de domingo. Eu quero o som da torcida, eu quero o povo raiz, eu quero o repórter no meio do povo, eu quero voltar pra academia de futebol do Palmeiras, toda a preparação, toda a expectativa, toda a atmosfera. Portão principal da academia de futebol é a Concentração do Porco. Alô, Bruno Milhozzi, som do torcedor aí, Milhozzi. Fala, Capela, é isso, o torcedor não para de chegar na porta da academia. Eu falei de 500 torcedores, agora já passou de 1000 facilmente, uma festa muito grande. E eu quero ouvir o torcedor Mirim. Quero colocar no ar mais uma criancinha que vai torcer pro Palmeiras hoje. Qual que é o seu nome? Riquelme. Riquelme? Riquelme, mas por que será Riquelme, hein? Que é um jogador da Argentina que jogou no Boca Juniors. Ah, e quase foi parar no Palmeiras, né? Quantos anos você tem? Quanto vai ser o jogo hoje? Eu tenho 10 anos. O Palmeiras vai ganhar de virada de 3-1. Aí, acreditando no time da virada, que não para de cantar aqui, Capê. Ô Milhozzi, um destaque agora, já estamos com a transmissão aberta no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Então já consigo perceber Bruno Milhozzi no meio do torcedor, com a mão direita apertando o fone de ouvido. Tá todo mundo aparecendo. Eu acho que é o seguinte, protocolos foram feitos para serem quebrados. Pega essa câmera e dá um 360 aí. Mostra a massa alviverde, Milhozzi. Vamos nessa, Capela. Você pode observar aqui os bandeirões da torcida organizada do Palmeiras. Muita gente por aqui. Nossa. Ao fundo, já temos imagens da rua que está lotada, abarrotada. E o torcedor que se pendura na grade aqui, né, Capela? Tá maravilhoso. Daqui a pouquinho você vai voltar, eu quero saber quanto é que tá o preço do amendoim que eu já vi que tem, da cerveja a mesma coisa. Daqui a pouquinho, Bruno Milhozzi, direto da concentração no portão principal. A Academia de Futebol respira nesse momento, Pretzel. Agora o destaque do Corinthians, diga lá, Pedro Ramiro. Com contrato até junho, o meia Paulinho pode deixar o Corinthians depois de receber sondagens da Ásia. Ainda não há nada definido, mas clubes do Japão têm interesse na contratação do atleta de 36 anos. Destaque do tricolor do Morumbi, o São Paulo e a manchete com Paulo do Vale. Fala, PDV. Jogo de quarta-feira contra o Cobressal pela segunda rodada da Copa Libertadores. No Morumbi pode determinar o futuro de Thiago Carpini. Só a vitória interessa para o jovem comandante do São Paulo, que se perder não deve voltar ao Morumbi no sábado para comandar a equipe contra o Fortaleza pela estreia do Campeonato Brasileiro. Mais Série A2, diga lá, meu caro Bruno Puzóvio. Noroeste vence a Portuguesa Santista nos pênaltis e volta ao Paulistão após 13 anos. Após empatar em 1-1 no tempo normal, o Norusca venceu a Portuguesa Santista nos pênaltis para garantir a vaga na decisão do Campeonato Paulista da Série A2. Além disso, assegurou o direito de disputar a elite do futebol estadual em 2025. Na final, a equipe de Bauru enfrenta o Velo Clube de Rio Claro.
Futebol carioca e cariocão é na tela da Band, é no Band Esportes. A final tá chegando, hein? Que final! Flamengo já é campeão, né, gente? Hoje é um jogo protocolar. Flamengo venceu na ida por 3-0 a equipe do Nova Iguaçu. Informações direto da capital fluminense com Priscila Xavier. Flamengo e Nova Iguaçu seguem em busca do título do Campeonato Carioca. Os clubes entram em campo às 5 da tarde no Maracanã. A partida vai ser transmitida pela Band News FM e pela TV Band. O rubro-negro começa a disputa com vantagem, já que venceu o último jogo contra o rival por 3-0. Para ganhar, o Nova Iguaçu precisa marcar 4 gols de diferença. Flamengo vai contar com o retorno do meio-campista uruguaio De La Cruz. Já pelo Nova Iguaçu, o lateral Caio Tenório vai desfalcar o time. O jogador foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio e está fora da decisão. Mais um destaque do Galo, 13h30, começa a decisão mineira. Alô, Thiago Fernandes. Após a chegada de Gabriel Milito, o Atlético fez 2 partidas diferentes do que estava acostumado com o antigo treinador, Felipão. Sob o comando do argentino, a equipe tenta valorizar a posse de bola para evitar que o adversário crie oportunidades. O auxiliar da comissão técnica fixa do clube, Lucas Gonçalves, explica a mudança de postura. Ele gosta muito de controlar o jogo através da posse de bola. Isso é uma ideia bem complexa, né, que, como eu falei na outra resposta, demanda um pouco de tempo, demanda muito treinamento, mas aos poucos a equipe vai ficando com a cara e com as características que ele pretende implementar. Este é o assistente Lucas Gonçalves, que comandou o Galo contra o Caracas, na Venezuela, pela Libertadores. O time alvinegro entra em campo neste domingo para enfrentar o Cruzeiro com a seguinte formação: Everson no gol, a defesa com Bruno Fux, Maurício Lemos e Gemerson, no meio campo Sarabia, Zaratio, Bataglia, Igor Gomes e Guilherme Arana, e no ataque Paulinho e Ruth. Atualizando para você a escalação do Galo, hein, que já saiu, complementando as informações do Thiago Fernandes: Everson, Saravia, Bruno Fux, Gemerson e Arana, Otávio, Batalha e Franco, Zaratio, Paulinho e Hulk. O jogo começa daqui a pouquinho, a partir das 3h30 da tarde, e a gente atualiza para você o futebol carioca, mineiro e pernambucano agora com Paulo de Tarso. 45.500 torcedores compareceram neste sábado à Arena de Pernambuco e viram o Esporte Clube do Recife faturar o bicampeonato pernambucano sobre o Náutico após empate por 0-0. O Leão, treinado pelo técnico argentino Mariano Sosso, havia vencido na ida por 2-0 na casa do adversário e jogou muito mais tranquilo e administrando sua boa vantagem no jogo de ida. Já o Náutico teve um fato novo para a decisão: a chegada do técnico Mazola Júnior, que fez a sua estreia no comando da equipe Timbu. Resultado 0-0 e o Sport faturou o bicampeonato pernambucano e também chegou à conquista 44 do campeonato estadual aqui de Pernambuco. Alagoas tem campeão. Destaque do Júnior de Melo. O campeonato alagoano terminou com o CRB vencendo outra vez, tricampeão estadual. O Galo bateu o Asa por 3-1 no estádio Ripelé, fazendo a festa dos mais de 16 mil regatianos nas arquibancadas. Lembrando que o Regatas tinha a vantagem do empate porque venceu a equipe do Asa em Arapiraca por 1-0. Mas em campo o time não quis sentar na vantagem, não tomou conhecimento do adversário alvinegro. Logo no comecinho o Hereda fez um golaço batendo de perna esquerda, 1-0. E aí, após esse lance, um pênalti polêmico marcado pelo árbitro de vídeo deixou o Asa com igualdade no placar. Didira foi lá e fez o gol de empate, 1-1. Aí veio o segundo tempo, o Asa tinha a obrigação de vir para cima do CRB, mas foi o Galo que marcou o segundo gol, através do artilheiro Anselmo Ramon. Pegou um rebote, uma bola que sobrou e ele não perdoa. Ele é artilheiro, foi o 7º gol dele, confirmando a artilharia do campeonato alagoano, Anselmo Ramon. E aí depois uma briga, um bate-boca lá, algumas agressões, o Anselmo Ramon foi expulso, o jogador do Asa também foi expulso e no finalzinho o Matheus Ribeiro aproveitou uma sobra de bola, decretou o placar final. 3-1, CRB campeão alagoano, o título de número 34, o tricampeonato consecutivo e outra vez em cima do Asa. Olimpíadas Paris 2024 em destaque no microfone da Bandeirantes, direto de Paris. Alô França, alô Sônia Blota.
Essa semana, o presidente francês Emmanuel Macron inaugurou o Centro Aquático Olímpico, uma das novas instalações construídas especialmente para os Jogos Olímpicos de Paris. O nado artístico, saltos ornamentais e o polo aquático estarão na nova instalação. Porém, Paris 2024 promete inovar. Os demais esportes aquáticos devem acontecer no Rio Sena, isso mesmo. Totalmente despoluído para o grande evento mundial. A inovação desta Olimpíada é que os esportes não estarão concentrados somente no Centro Olímpico, mas nos monumentos da Cidade Luz. Outras cidades icônicas vão apoiar a iniciativa, ajudar Paris e sediar outros esportes, como o handebol em Lille, a vela em Marsella e o hipismo em Versalhes. Na quarta-feira, dia 10, o mundo deve ajustar o calendário. Vão faltar 100 dias para os Jogos Olímpicos de Paris. Fechando mais um giro no Concentração Especial de domingo, futebol internacional, a Premier League. Alô, Pretzel, tem informação? Ulisses Costa chegando aqui, vai comandar a nossa jornada, vai abrir a partir das 5 da tarde, tô te achando tranquilo, né? Com bem corado também, por causa do sol. Prazer em vê-lo. Vem pra cá, 3h13, daqui a pouquinho a gente vai já limpinho aí, redondinho pra ouvir o Ulisses Costa, que vai comandar a jornada esportiva a partir das 5 da tarde. Ricardo Capriotti assume no intervalo e leva até o final, com o apito final até o arroz secar. Na zona mista e, claro, as entrevistas coletivas, independentemente de título, se Palmeiras, se Santos, ouviremos os dois treinadores. De um lado, o técnico Pepe Fábio Carilli, do outro, Abel Ferreira. Futebol internacional para você. Terminou mais cedo. Manchester United e Liverpool ficaram no empate por 2-2 em andamento, reta final de jogo. Temos aí 40 minutos da segunda etapa. O Chelsea vai vencendo fora de casa o Sheffield United por 2-1. Um dos gols marcados pelo zagueiro brasileiro Thiago Silva. E em andamento o jogo que começou às 2h da tarde. Tottenham acaba de ampliar. Tottenham 2, Nottingham Forest 1. O jogo estava 1-1 até agora. E o Murilo, ex-zagueiro do Corinthians, que vem jogando muito futebol por lá, acabou marcando contra o seu time. O Tottenham está vencendo o Nottingham Forest por 2-1. 3h15, vai marcar o quinto sinal. Vamos falar mais do clássico, porque decisão é aqui, Brasil! Futebol é com a Bandeirantes. E o hino do Palmeiras no ar. Direto do Allianz Parque, a primeira informação, conectado, na linha, no esquema, no estilo. Alô, Gustavo Soler, na posição do Allianz Parque. Informações do Verdão de tanta gente. Aí, Soler, boa tarde. Vamos lá, KP, agora falando com relação à festa, a cerimônia do troféu, né? Na Vila Belmiro tivemos Seu Pepe, Clodoaldo e Neymar fazendo a cerimônia de levar a taça para o gramado. Aqui no Allianz Parque, um dos responsáveis para carregar a taça até o centro do gramado será São Marcos. Ele que é tetracampeão paulista, hoje será o encarregado de levar essa taça, que o Palmeiras busca o seu 26º título de Paulistão e vai estar em boas mãos, né, KP? O homem, o santo... O que foi tetracampeão paulista, pentacampeão do mundo com a seleção, ele será um dos homenageados nessa cerimônia da taça. E agora tô tentando descobrir os outros nomes, mas a gente sabe, né, KP? Essa semana o seu Ademir da Guia completou 82 anos de idade. Então o seu Ademir tem que estar também, né, KP? Não é possível. Não é possível. Eu até falei muito sobre isso, hein, Solera? Justamente porque o Ademir da Guia, ele tem que ser carregado pela diretoria do Palmeiras, pela nação alviverde, pelo Allianz Parque, por tudo que ele representa e representou há anos, construindo essa história fantástica da Sociedade Esportiva Palmeiras. Oi, Soler! Ademir da Guia confirmadíssimo. Então eles, São Marcos, vão carregar a taça do Campeonato Paulista na cerimônia de hoje no Allianz Parque, 6 horas. A bola rola aqui na Casa do Verdão com Marcos e Ademir da Guia. Os dois então vão participar da cerimônia
para levar a taça até o centro do gramado no pré-jogo. Coisa linda. Isso aí, cada vez mais você faz com que a promoção do campeonato exista e que a história fique cada vez mais viva no coração de cada torcedor. Falamos do porco, vamos pro outro lado. Alô, Nação Santista! Repórter Bandeirantes Felipe Melo acompanhando os passos do Peixe. E o Santos, hein, Melo? Vamos lá, boa tarde. Tudo bem, Capela? Boa tarde para você, para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Informação sobre os cofres do Santos. A ida para a final rendeu para o Santos mais 3 patrocínios pontuais para a grande decisão do campeonato estadual. Um plano de saúde, uma empresa de pneus e uma outra empresa que patrocina o Santos nesta final do Campeonato Paulista. A diretoria não divulgou os valores, mas todo mundo sabe que o Santos precisa ali resolver alguns problemas financeiros, algumas pendências, e qualquer valor é bem-vindo nesse momento de campeonato estadual. Lembrando que o Santos conseguiu nesta semana um acordo com o Krasnodar da Rússia para quitar a dívida com o Cueva. O Peixe vai pagar 4,5 milhões de dólares em 4 parcelas e com esse acordo o Transferban vai ser retirado e o Alvinegro poderá registrar novos jogadores nesta temporada. É claro que o Campeonato Paulista, a final do Campeonato Paulista é um objetivo importantíssimo para o Santos, mas ninguém nega que o grande objetivo da temporada é claro, voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Santos entende que precisa reforçar o elenco, por isso foi muito importante o presidente Marcelo Teixeira resolver essa pendência com o Krasnodar da Rússia e retirar mais um Transferban. O Santos já tirou 2 Transferban nessa temporada na gestão do presidente Marcelo Teixeira. O primeiro Transferban envolvendo o Fabian Bustos, ex-técnico santista, e agora o caso Cueva, que é uma gestão contraída em 2019, que foi resolvida agora em 2024. Capela. O Santos é o novo campeão. Futebol é com a Bandeirantes. As informações direto do Allianz Parque. Ó, gente, o negócio é o seguinte, aqui não tem mimimi, não tem frescura. A linha de vocês, ela não tá aberta, ela tá escancarada, viu? Então, Pretzel, Ulisses Costa, Felipe Melo, Gustavo Soler, todo o nosso time já tá na expectativa. Apostos direto do Allianz Parque. E por falar em Allianz Parque, a prioridade, pelo menos pra mim, no meu entendimento, nesse primeiro momento, é Bruno Migliozzi. Porque agora são 3 horas e 19 minutos, o jogo é às 6 horas. Então, entre 3h30, 4 horas no máximo, o ônibus do Palmeiras sai. Delegação concentrada na Academia de Futebol. E nós estamos com imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Atenção, torcedor, eu te convido, eu te convoco nesse momento a migrar. Você que tá com a gente no Dial, show de bola. Você que tá com a gente no YouTube, acompanhe a emoção do torcedor palestrino. Hino do Palmeiras no ar. Bruno Migliozzi, ao vivo, direto da Academia de Futebol. Que horas que sai o busão, hein, Migliozzi? Vamos lá, Bruninho. Fala, Capela, tá chegando a hora, hein? Cerca aí de 15 minutinhos a expectativa da saída do ônibus do Palmeiras aqui na Academia de Futebol. E já estamos ao vivo no YouTube também com imagens, Capela. Eu não aguentei, eu vim pra grade falar com a rapaziada, com o pessoal da linha de frente. Tá fazendo muito barulho? Qual que é seu nome, meu parceiro? Aí, Capela! Araçatuba, São Paulo, caralho! Nós da tudo, porra! Sem palavrão, rapaziada. Qual que é seu nome? Vinícius! Qual é seu jogo, Vinícius? Foi 3-0, fora os ameaços! Palmeiras! 3-0. Agora, qual que é seu nome, meu irmão? Wesley. De onde você veio, Wesley? Do Capão Redondo, Santa Amaro, São Paulo. Que viagem, hein, meu irmão? Que isso? Tá com ingresso ou não? Tô nada, vou assistir fora do estádio. Só na festa, né? Só na festa. 3-0, Verdão! E aí, qual que é seu nome? Diogo. Há quantos anos? 12. 12 aninhos. Aparece na câmera aqui pra gente, Diogão. Quanto é que vai ser o jogo? 3-0 pra nós. 3-0, o pessoal tá confiante. Chupa Ronaldo! Chupa Ronaldo? Pode chupar Ronaldo, Capê? Pode, lógico que pode. A sacanagem do futebol faz parte. Chupa Ronaldo! Tá aí, Capê. Ô, Bruninho,
Aproveita aí, ó, conversa com a rapaziada aí, os ambulantes. Eu vi que você tá na grade aí, mas se vira, Bruninho. Você tá com os ambulantes aí, preço da cerveja, do amendoim, do salgadinho. Eu quero aquele futebol raiz, o rádio raiz respirando ao vivo da Academia de Futebol do Palmeiras. Tá chegando a hora, Milhose. Vamos lá, Capela, porque o tripé tá preso, mas eu tô com uma rapaziada que já tá aqui desde cedo. Quanto é que tá a latinha, meu irmão? Eu não tô bebendo. R$8. R$8? Absurdo, esse é o Brasil, né? O Brasil, esse é absurdo. R$8 a latinha, mano. Aqui na porta da academia. Paga meu implante, fiote! Alguém comeu amendoinzinho? Quanto é que tá o amendoinzinho aí? Perguntou. 6! R$6 o amendoim? Caríssimo! É isso, irmão. Tá difícil, viu, Capela? Não tem jeito. Tem que na porta da academia, mas o ambulante tá no direito dele, né, Capê, também? Porque não é sempre que o Palmeiras joga uma final e tem tanta gente assim pra acompanhar o busão. É quase sempre que o Palmeiras joga uma final ao longo dos últimos anos. Só 14 vezes nos últimos 3 anos e meio, pouca coisa. Pouca coisa, né? Só 14 vezes nos últimos 3 anos e meio. Daí já era, Abel Ferreira começou, o Palmeiras se transformou na maior força do continente, numa verdadeira máquina de conquistar títulos. Daqui a pouquinho, o Bruno Milhose, é o seguinte, vamos fazer um acordo. A hora que o busão começar a ameaçar, você já tira esse tripé que tá preso, já pega ele na mão, vai derrubar fio, vai derrubar microfone, tudo isso faz parte. E você dá um grito que a gente quer ao vivo pegar o trajeto da Marquês de São Vicente até o Allianz Parque para receber esse mundo, esse oceano verde que a torcida do Palmeiras faz uma festa incrível, como a torcida do Santos fez no último final de semana. Combinado, Milhose? Calma, Capela. Maravilha, então o Bruno Milhose fica na Academia de Futebol e eu volto para o Allianz Parque. Soler, provável escalação. Essa é a informação importante. Gustavo Gomes será ou não será titular, hein, Soler? Essa é a grande dúvida do dia, Capê. Se joga Gustavo Gomes ou Marcos Rocha, um provável Palmeiras de Everton, Gomes ou Rocha, Luan e Murilo, e aí o meio de campo com Mike como ala pela direita, o Piquerez na ala pela esquerda, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga fecham o meio de campo. No ataque, Flaco Lopes e Hendrick, esse deve ser o time do Palmeiras. E aí, Capê, possibilidades também com relação à titularidade do Gustavo Gomes. Normalmente o Abel Ferreira coloca o Gustavo Gomes para ser o zagueiro pela direita nessa linha de 3 defensores, quando ele tem 3 zagueiros de origem. Só que no jogo contra o São Lourenço, o Gustavo Gomes jogou centralizado e o Naves fez a função de zagueiro pela direita. Então existe uma possibilidade, Capê, do Abel Ferreira utilizar Gomes, Luan e Murilo, com o Luan jogando como zagueiro pela direita para ter a saída de bola mais ou menos parecida com a do Marcos Rocha, ou seja, um jogador que tem uma melhor qualidade no passe, um melhor lançamento em comparação ao próprio Gustavo Gomes, e aí o capitão do Palmeiras seria o zagueiro da sobra. Essa é a grande dúvida que daqui a pouco será revelada aqui no Allianz Parque, se joga Gustavo Gomes ou se joga Marcos Rocha. Mas se o Palmeiras for campeão, Capê, os dois, tanto Gomes quanto Rocha, junto com o Everton e Mike, vão se igualar a Ademir da Guia, Junqueira e o atacante Dudu como os jogadores com mais títulos na história do Palmeiras, com 12 taças levantadas. É muita história, é uma coisa maravilhosa. E por falar em história, Agora quem dá bola é Felipe Melo. Olha, eu ouvi aí na Rádio Peão, nas redes sociais, que há uma possibilidade do Fábio Carille tentar surpreender Abel Ferreira escalando Casares entre os titulares. Essa informação procede ou é fake news, hein, Melo? É uma informação de que a gente não teve acesso ainda, porque o Santos ontem, apesar do treino aberto para o público na Vila Belmiro ontem, Carille não revelou que treinou escondido na sexta-feira. Mas uma informação importante é que o Joaquim ontem não foi para o campo, ele ficou no CT Rei Pelé, ali trabalhando individualmente na academia, e aí levantou até a possibilidade de saber se o Joaquim teria ou não condições de jogo. A informação apurada pela Rádio Bandeirantes é que sim, Joaquim vai para o jogo e formaria a dupla de zaga com o Gil. No ataque é a grande interrogação em relação à presença do Julio Furque ou do Alfredo Morelos. Eu lembro que o Julio Furque não participou de nenhum treinamento com o grupo nesta semana. Ele machucou na primeira partida da final, aos 38 minutos do primeiro tempo. Logo foi substituído, o Alfredo Morelos entrou no lugar dele, mas assim não convenceu. Aliás, não vem convencendo o Alfredo Morelos. Disputou 12 partidas com a camisa do Santos desde o ano passado, marcou apenas
2 gols. Muito pouco para um jogador que tem experiência internacional, veio do Rangers, lá da Escócia, na temporada lá na Europa, 6 temporadas, 270 jogos, 125 gols. Nós imaginávamos que o Morelos chegaria ali fazendo a diferença no Santos, mas não foi assim no ano passado. O protagonista foi o Marcos Leonardo, mesmo com o Santos rebaixado, mas foi o protagonista da temporada passada, e nessa temporada o Alfredo Morelos também ainda não convenceu. Tanto é que o William Bigode machucou e a segunda opção foi o Julio Furque. O Julio Furque não era o titular do Santos no início da temporada. Ele ganhou a condição de titular depois. E agora o William Bigode está fora, né? Enfim, está machucado, não pode atuar nesta final do Campeonato Paulista. Então, existe sim uma dúvida em relação ao ataque. Se não for o Alfredo Morelos, se o Júlio Furque não tiver condições de jogo, e aparentemente a informação que a gente tem aqui, ele vai só para o banco de reservas, que ele não deve começar jogando, pode ser uma surpresa o Casares. Pode ser uma surpresa, mas também ele foi muito questionado quando entrou na última rodada do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. 3h26, Pretzel, direto da cabine principal do Allianz Parque, ao lado de Ulisses Costa, 100% Pretzel. É isso mesmo, meu caro Capelanes, agora no outro posto, já em definitivo aqui na cabine, com a nossa equipe técnica total, já com credenciamento feito, o Allianz Parque com gramado, olha, da última vez que eu vim aqui, o gramado tá com outra cara, hein? Não tá mais aquela, entre aspas, terra. Nada, que não cara, é terra, de novo, é claro, né? Olhando de cima aqui, parece um tapete, cara. Olhando de cima do que era antes, do que a gente via antes. Então, bem interessante. No momento agora, sócios do Palmeiras, acompanhados de crianças, batem bola, cobram pênaltis contra um menino ali que está no gol. Deve ser uma ação, mais uma vez, o plano avante, provavelmente por parte do Palmeiras. Muita gente dentro do campo nesse momento, né? Interessante, faltando menos de 3 horas para o início do jogo. E tem sócio batendo pênalti, batendo falta na goleira, na goleira que como a gente chama, na meta, né? Na goleira lá no sul, então é costume, na meta direita, na direita das cabines aqui. Muito interessante isso, né? Muito tempo que eu não via no dia da decisão, se bem que ontem teve show, né? E rapidamente desarmaram, o palco ainda tem uma estrutura montada do lado esquerdo, mas está tudo certo. Realmente um ambiente de grande jogo, de grande festa por parte da torcida do Palmeiras, mas vai ser duro. O jogo não vai ser fácil, porque o Santos vem bem armado e bem treinado pelo Carille. Capelani. Sem dúvida alguma. Ó, pois não, quem chama? Fui eu, Solera, aqui. Só um detalhe, né, nisso que o Pretzel falou, já é uma ação que o Palmeiras faz há um bom tempo, né? O sócio torcedor, independentemente se ele tem ingresso para o jogo ou não, ele pode resgatar de graça no site do Palmeiras e ter a possibilidade de fazer o tour, que termina com essa cobrança de pênalti contra um goleiro das categorias de base do Verdão. E ainda tem um outro aspecto para essa final, uma outra ação que o Palmeiras vai fazer, de sócios torcedores, Capê, assistirem o jogo de dentro do gramado. Fica ali do lado do palco do Gol Norte, terá uma estrutura com sofás, onde alguns torcedores serão agraciados. Esses, é claro, né, os que têm ingresso, eles serão convidados. Ó, você não vai assistir hoje aqui não, você vai assistir lá do gramado a final do Campeonato Paulista. Então, são essas algumas ações que o Palmeiras faz em dias de jogos no Allianz Parque. Muito legal, sou totalmente favorável a esse tipo de ação, o torcedor cada vez mais próximo, não só da diretoria do clube, mas do próprio clube em si, dos jogadores. Isso é muito legal, é a promoção do espetáculo, e o torcedor não só do Palmeiras, do Santista, corintiano, São Paulino e dos outros times, esses torcedores indiscutivelmente merecem demais. E por falar em emoção, hoje tem ele, Brasil! O primeiro confronto deu Santos, e a voz de Ulisses Costa narrou dessa forma aqui. Pituca domina, abriu pelo setor de esquerda para Guilherme. Guilherme vem para a finta, para o do Peixe. Escapou legal do primeiro, vai para a área, foi atropelado o jogador do Santos. Cruzamento na boca do gol, vai pintar o gol. Toque! Otero! Rolando uma jogada individual do Guilherme, espetacular, e o cruzamento dele na medida, Guilherme na esquerda na área, cruzamento, Juliano foi atropelado, a bola cruzada do Guilherme na cabeça, não foi um cruzamento não, meu amigo, foi uma assistência, meu amigo, parece
Racing, ele coloca a bola com a mão na cabeça do Otero, que subiu e cabeceou como manda o figurino. Forte pro chão, a bola quica na pequena área e morre no fundo da rede, no contrapé do goleiro Everton Otero. Com emoção maior do futebol. Pretzel, indiscutivelmente, a falta de intensidade que o Palmeiras apresentou no último final de semana não vai ser nem próxima do que o Palmeiras vai imprimir de intensidade no jogo de hoje no Allianz Parque, hein, Pretzel? Hoje decide, né, Capelanes? A gente tem falado sobre isso toda semana. Hoje o Palmeiras tem que apresentar algo diferente, quem sabe na escalação, ou no mínimo na postura, né? Na semana passada o time pareceu que estava jogando um início de campeonato e o Santos jogou uma decisão. Essa que foi a grande diferença, né? O Palmeiras entrou achando que poderia resolver o jogo, teve aquela bola do Flaco Lopes aos 4 minutos, que pra mim ali sim poderia ter sido uma bola do jogo diferente, porque se o Palmeiras larga na frente 1-0, seria outro jogo, mas ele perdeu. Depois o Santos colocou os nervos no lugar e aí partiu pra cima e foi superior ao Palmeiras, do ponto de vista individual e até tático e técnico, né? Tanto que o Abel Ferreira concordou. Mas o Abel falou muito da torcida, do apoio. O estádio vai estar lotado. Lá fora que a gente estava agora trazendo todo esse movimento, né, por 3 horas consecutivas aqui no nosso concentração. Um ambiente de muita confiança, porque o Palmeiras virou contra o São Paulo um 3-1 para 4-0, virou contra o Água Santa um 2-1 para 4-0 e agora tem um 1-0 para virar. Se ganhar vai para os pênaltis por 1 gol e se fizer mais de 2, será campeão mais uma vez, tricampeão, algo que não acontece desde a década de 30, né? Então é um negócio realmente que chama muito atenção, o título é importantíssimo, a torcida está confiante, o Palmeiras é vencedor, tem um elenco vencedor, uma mentalidade vencedora, mas vai ter pela frente hoje, na minha opinião, um time bem armado e muito bem treinado pelo Fábio Carille. No momento que o Rafael Claus entra no gramado para dar uma vistoriada no campo, neste momento, o árbitro da partida, que o Santos soltou uma nota, né? Preocupado com a escala do Rafael Claus. Cara, o Santos também não precisa fazer isso, né, João? Você leu minha mente, Pretzel. Você leu minha mente. Já fez com a Edna. Exato. Já fez com a Edna, fez com o Rafael. Por que fazer com o Rafael Claus também? Não tô entendendo. Nossa, cara, você leu minha mente. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, a arbitragem do Rafael Claus, e por que isso? O Santos já fez uma pressão na Edna Alves Batista, eu acho que o santista até tem o seu embasamento para poder criticar a arbitragem da Edna, porque não foi a primeira nem a segunda vez que ela cometeu alguns erros complicados contra o Santos, mas a gente não pode aqui, a cada árbitro que for colocado, escolhido, sorteado, seja lá o que for, a gente fica aqui pontuando colocar e esperar. Em dúvida, toda colocar hora. em dúvida, Exato. colocar comunicado oficial, nota de repúdio, vá pro inferno. Então, Pretzel, o meu ponto aqui é o seguinte, o santista acabou, quando eu falo santista, não é querendo viralizar aqui, ou ficar colocando todo mundo no mesmo balaio, mas muitos pegaram alguns recortes da forma que o Claus trata o Abel Ferreira, apita os jogos do Palmeiras. Isso aí é justamente para dar aquela pressão em cima de um árbitro momentos antes da decisão, né, Pretzel? Não, sem dúvida, eu não consigo entender. Será que as pessoas não podem ser educadas no âmbito profissional? Será que um árbitro não pode cumprimentar os treinadores antes do jogo e depois dos jogos? Pô, na Premier League lá, mesmo que haja uma controvérsia, um dia desse o Klopp reclamou do pênalti contra o Manchester City, foi até o árbitro, reclamou do pênalti, mas os dois se cumprimentaram depois e ninguém colocou em suspeita absolutamente nada. Então, vamos parar com esse negócio. Nota oficial pra tudo também. Te lembra que o Galo emitia uma nota oficial por dia também de qualquer assunto, tá lembrado disso? Nota de repúdio. Então fica o nosso repúdio aqui com essas notas oficiais que só condicionam e pressionam uma arbitragem de maneira desnecessária, porque o Rafael Claus é o melhor árbitro que tem em São Paulo hoje, um dos melhores do Brasil. Então acho que a comissão de arbitragem do Patrício Lustô, que ainda não deu entrevista, mas vai nos dar entrevista, tomara, né, meu caro Capelão? Vai falar com a gente. Tomara sim. que ele fale. Nós já estamos negociando há um tempão aí, então tomara que ele fale, porque ninguém escuta a voz dele. É um argentino trabalhando na comissão de arbitragem no Brasil. Qual o problema na comissão de arbitragem da federação? Não tem problema nenhum. E eu acho que ele foi bem criterioso. Nas semifinais ele botou o Matheus Candança num jogo e a Edna no outro. E nas finais, o Flávio Augusto de Souza no primeiro jogo e o Rafael Claus no segundo jogo. Tem chamado aí, acho que é o Miliose, hein? Tem chamado. É o Miliose que tá na academia. Deixa eu ver, é Miliose. Alô, Bruno Miliose, tá na escuta aí, Bruninho? Fala, Capela, ainda não, viu? A gente tá aqui na porta da academia, inclusive com imagem da Rádio Bandeirantes, exatamente da saída do portão principal da academia de futebol. Confirmação, o Palmeiras vai adiar
essa saída da academia apenas para as 4 horas da tarde. Nesse momento, a festa continua por aqui, Capê. Lotado, você migra com a gente, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, lotado, não cabe mais ninguém na Marquês de São Vicente, é a festa do torcedor do Palmeiras, carregando, ouvindo a Bandeirantes e a Bandeirantes transportando o torcedor do Palmeiras ao Allianz Parque. E claro, você torcedor santista, sendo transportado com as informações do seu clube de coração pro churrasco, pra balada, pro bar, pra casa do amigo, da família. É final de Campeonato Paulista e decisão é na Bandeirantes. Acho que o Gustavo Soler que nos chamou direto do Allianz Parque. Foi você, Soler? Isso, Capê, até para falar, né, sobre essa nota oficial envolvendo a direção do Santos, pro Rafael Claus, né, cobrando ali, pô, apita bonitinho, não sei o quê. Foi aquela ação extremamente populista, né, porque tiveram montagens, torcedores ali falando, né, como você bem destacou, o jeito que ele trata com educação o técnico Abel Ferreira, como ele trata os outros treinadores, né, mas para fazer bonito pra torcida, aí você faz uma nota falando, ó, eu vi que vocês me cobraram, então tá aqui o nosso posicionamento. Aquela ação meio populista, né, Capê? Tô com a nota em mãos aqui. Ah, eu quero então, por favor, a nota oficial que o Santos emitiu, entre aspas, contra a arbitragem de Rafael Claus. Vai, Felipe Melo! Bom, a nota está... O Santos está acompanhando a repercussão de muitas publicações nas redes sociais de torcedores sobre a arbitragem. A comissão de arbitragem da federação esclareceu no Conselho Técnico que a escalação de Rafael Claus é pelo ranqueamento da entidade. E o Santos cumprimenta por essa iniciativa e respeita a decisão da escala. Nesta expectativa de um bom trabalho físico, técnico e emocional dos árbitros nesta semana da grande final, esperamos que Rafael Claus se prepare bem e possa conduzir junto com seus auxiliares um jogo tão importante, sem prejuízo ao espetáculo, que os atletas sejam os verdadeiros protagonistas e que o resultado seja justo e proclamado o legítimo campeão. O Santos está em processo de reconstrução, reconhecendo o trabalho do nosso co-irmão Palmeiras. Foram os clubes que mais pontuaram no campeonato, demonstraram as suas qualidades durante a competição e chegaram na decisão por mérito e justiça. Eles não precisam de nenhuma interferência ou benefício de árbitros para alcançarem os seus objetivos. Que vença o melhor nas 4 linhas do campo, honrando a tradição de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, assinado Santos Futebol Clube. Pretzel, o que te parece esse tipo de nota oficial, hein? Mais um destaque porque lemos ela na íntegra. Insípida, inodora, incolor e outros adjetivos que tu quiseres, viu, Capelão? não leva a nada isso aí. Significa nada isso aí. É pra dar aquela Ainda mais pressão. vindo do presidente Marcelo Teixeira. O presidente Marcelo Teixeira é um vitorioso. O presidente Marcelo Teixeira é um santista espetacular. O pai dele foi campeão pelo Santos também, como presidente, seu Milton Teixeira. Então é o seguinte, a família tradicionalíssima de Santos, multicampeã, trabalha bem nos bastidores, respeita os rivais e adversários. Agora, essas notas aí viram piada, porque se o Santos for campeão, ninguém vai lembrar delas. Se o Santos não for, vai virar chacota. É o que vai acontecer. Esse tipo de coisa é ruim. E outra coisa, né? Conforme você vai emitindo comunicado oficial, nota de repúdio, comunicado oficial, vai virando carne de vaca, né? Eu acho que em alguns momentos, Pretzel, talvez você concorde com essa tese aqui, em alguns momentos é importante o dirigente colocar o negócio em cima da mesa, falar, olha, a gente repudia isso, a gente não concorda com isso, até para você prestar aqui uma transparência ao torcedor. Mas todo instante, toda hora, e já usando isso aí como uma pseudo-desculpa em caso de derrota, é ruim, né, Pretzel? Claro que é ruim, e acho que isso a gente tem que parar também. Eu tô vendo aqui bastidores e comentários do jogo entre Manchester United e Liverpool, terminou 2-2, né? Foi. E muitos elogios, inclusive do Fábio Piperno, grande colega, um abraço para ele, dizendo que o jogo foi intenso e sem ninguém se atirando, nenhum goleiro fazendo cera, ninguém pressionando a arbitragem, os caras com tesão de vitória. É isso que eu quero ver hoje aqui. Eu quero ver os jogadores dando tudo para ganhar o jogo, jogando limpo, jogando forte, sem querer atrapalhar o árbitro, sem querer brigar, sem querer discutir, sem querer pressionar o quarto árbitro, que sofre muito ali também. Nossa. A gente não tem falado do quarto árbitro. O quarto árbitro hoje, ele deve sair do jogo exausto, porque ele tem que aturar os 2 treinadores e os reservas toda hora enchendo o saco ali. É verdade. Então também não é muito fácil isso. Não é muito fácil. Então tomara que seja tudo bem hoje, porque o Campeonato Paulista, ele até agora, para mim, ele foi um campeonato correto.
Ele foi um campeonato realmente de bons jogos, né, de um bom nível para um estadual e com detalhe, hein, estádios lotados, na maioria das vezes, estádios lotados. Então é o seguinte, ó, quando o presidente Reinaldo Carneiro Basso nos diz, eu quero a eternidade do Paulista, foi mais ou menos isso que ele disse, né, eternos estaduais, também é por essa força do Campeonato Paulista, né, que chega mais uma vez realmente com números maravilhosos. E outra, e vendo as finais pelo país, ontem em Alagoas, em Curitiba, até em Brasília, no Mané Garrincha, tinha bom público para Ceilândia capital. Quando chega na reta final, os estádios estão lotados no Brasil inteiro. Grandes públicos, porque ser campeão estadual ainda é importante botar uma faixa no peito, João. Não tenha dúvida alguma disso. Título é título, velho. Não tem conversa. Ó, deixa eu fazer o seguinte, 3h41, tô acompanhando aqui no meu retorno o Bruno Migliozzi. Ele segue acompanhando da Academia de Futebol do Palmeiras. Daqui a pouquinho ele vai chegar com mais um destaque. A prioridade é dele. A previsão, pelo que o Bruninho falou, é que 4 horas da tarde o busão vai sair. A gente vai, obviamente, acompanhar. E nesse momento, o Atlético Mineiro perde um gol incrível com o Paulinho. Alô, Júlia Apolo, tempo e placar, decisão do Campeonato Mineiro. Vai, Julinha! Fala, KP, a bola começou a rolar agora há pouquinho, às 3h35, lá no Mineirão, onde o Atlético e o Cruzeiro brigam pela taça do Mineirão. Agora, o jogo de ida terminou empatado em 2-2, mas vale lembrar que o Cruzeiro tem a vantagem. Então, esse empate, por enquanto, leva o Cruzeiro ao Campeonato do Mineiro. Bom, e é o seguinte, gente, o Paulinho perdeu um gol incrível, lançamento, a zaga do Cruzeiro, sabe aquele deixa que eu deixo? O zagueiro finge que vai, o goleiro recua, o Rafael Cabral não saiu, nos pés do Paulinho, na marca do pênalti, livre de marcação, ele deu um tapa com a perna esquerda, joga por sobre o gol, o Atlético Mineiro começa melhor o jogo, mas perde uma outra grande oportunidade. Que decisão, você é favorável a esse regulamento do Campeonato Mineiro, Pretzel? Campeonato diferente, né? Porque valoriza a melhor campanha. O que vale ter a melhor campanha na primeira fase? O que vale? Para muitos vale pouco, né? Se terminar em terceiro, quarto não vai mudar muito, porque chega lá na frente é o que vale. Mas o Cruzeiro está fazendo valer a melhor campanha. Então, se está no regulamento que o Cruzeiro joga com a melhor campanha por 2 resultados, 2 empates ou dois resultados com a mesma diferença de gols, eu acho que está correto. Então, vale isso o regulamento, é o que está escrito. Então, se empatar, o Cruzeiro é campeão. Mas olha que interessante. Ontem, Ceará e Fortaleza. 2 empates em tempos normais. Decisão por pênaltis. Perfeito? Se houvesse empate no Sul, pênaltis. No Rio de Janeiro, se fossem 2 empates, pênaltis. O Flamengo não teria vantagem. O Flamengo fez 3-0 no primeiro jogo, pode perder por 2-0 agora. Mas se o Nova Iguaçu fizer 3-0, pênaltis. Pênaltis. O Flamengo não é campeão. Então, cada estado com seu regulamento, com a sua federação. É verdade. 3h43, a gente vai atualizando a decisão do Campeonato Mineiro. Agora é a vez do Cruzeiro, hein? Uma pressão danada lá pelo lado direito. O Vital vai cruzar, vê o toque de cabeça na primeira trave. A gente vai atualizando, aqui é tempo real. 0-0, 10 minutos da primeira etapa. Cruzeiro e Atlético Mineiro reforçando empate. Aí, pô. Não, aí não. O empate dá o título à Raposa. Vamos ver o Zé Ivaldo aí, ó. Cruzeiro agora uma pressão tremenda. Que jogo, hein? Que decisão. Espero que o Clássico Paulista seja assim no Allianz Parque daqui a pouquinho. Foi só falar o cruzamento do Matheus, do Arthur Gomes, melhor dizendo, veio à esquerda. E Ronaldo Fenômeno ali posicionado num dos camarotes do Mineirão, acompanhando essa partidaça entre Cruzeiro e Galo. Eu quero subir o som do torcedor. 3h45, vai marcar o quinto sinal da Bandeirantes. A gente, em toda hora cheia, faz o nosso tradicional giro de informações por todo o Brasil. Às 4 da tarde é a previsão da saída do ônibus da delegação. Então vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, vou dar prioridade para Bruno Migliozzi trazer o destaque do torcedor. E também do ônibus que sai da Marquês de São Vicente e vai direto para o Allianz Parque. Mais uma atualizada. Eu quero no olhômetro. Quantos milhões de torcedores estão contigo aí na Academia de Futebol, hein, Migliozzi? Agora tá difícil de prever, viu, Capela? Eu tô aqui na grade, mas eu vou subir um pouquinho a nossa câmera na Rádio Bandeirantes pra dar uma olhada na Marquês de São Vicente, extremamente abarrotada. Não sei, uns 4 mil torcedores pelo menos devem estar por aqui na região, esperando pelo menos para registrar na vista o ônibus do Palmeiras que sai em dentro de 15 minutinhos da Academia de Futebol, Capela. E dá pra gente tentar conversar com mais torcedores que estão aqui na Academia de Futebol. Qual que é seu nome, irmão? Jonathan, quantos anos? 25. Você veio de onde? Curitiba.
falei de Curitiba, cara. E tem algum time lá de Curitiba ou não? Curitiba ou Atlético Paranaense lá em Curitiba? Nenhum. Palmeiras, né? Maior torcida da Curitiba. João Paulo Capelani, nosso apresentador aqui, João Paulo Capelani, torce para o Atlético Paranaense aqui. Ele acha que é grande. Não, tá, daqui um tempo, quem sabe, mas por enquanto eu não brigo ainda. E quanto vai ser o jogo hoje, Jonathan? Não dou palpite. Não dá palpite? Mas vai virar, né? Se Deus quiser. 3x0! Boa, tá aí, Capela, participação do torcedor que tá na grade, naquela ansiedade. Mais um pouquinho da festa do torcedor aqui na Academia de Futebol. Não, é uma coisa incrível e é de arrepiar, o que o torcedor do Palmeiras, assim como o torcedor... O Atlético, que torcida é em Curitiba, afinal? Porque, pô, só tem palmeirense e corintiano, cara. Irmão, mas é óbvio, né? Eu tô assustado com isso, cara. Se o cara tá entrevistando o torcedor do Palmeiras e o cara veio de Curitiba, corintiano ele não é, né? Ele torce pro Palmeiras. Não, mas agora, a gente viu o Coulson em Apucarana, a gente viu na capital... A gente viu de Maringá, pô, e os atleticanos e os coxa brancas. Você acha que algum torcedor do Atlético Paranaense ou torcedor do Curitiba, algum desses torcedores estariam aqui para acompanhar a final do Campeonato Paulista? Não, a questão não é essa. Eles estavam ontem lá, vendo o título do Atlético em plena Liga Arena com quase 40 mil torcedores, entendeu? É isso. Então é o seguinte, então, primeira torcida no Paraná, Palmeiras. Corinthians. Segunda torcida no Paraná, Corinthians. Não. E a terceira? Atlético. É maior que a do Curitiba? Claro São que Paulo. é. Imagina que São Paulo, tá maluco? Não. Irmão, aqui é data pretzel, então Curitiba é a quarta torcida? Hein? O Curitiba é a quarta torcida? É Corinthians, Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo, Paraná, Maringá. Aí, entendeu? E aí, talvez, aí o Curitiba lá na... Cianorte, né? Cianorte. Não, são duas grandes torcidas, Atlético e Curitiba. Talvez em Curitiba, na região do Alto da Glória, talvez. Aí, olha lá, viu? Mas, é claro que é uma brincadeira para não viralizar, né? Sim, é uma brincadeira. Aliás, tá vazando a SAF lá, né? A SAF lá tá vazando, parece, né? O negócio não tá legal não, viu? Não tá legal não. Estão travando investimentos, né? Estão travando investimentos. Exato, quer dizer, a SAF entrou para poder fazer um investimento não só na infraestrutura do clube, mas também no futebol. Um clube de futebol enfraquecido, tecnicamente falando, faz com que o torcedor não tenha aquele apelo, aquela paixão, aquela emoção, aquele tesão de consumir o clube. Quando eu falo consumir, é desde ingresso até produtos oficiais da instituição e assim vai. E como a SAF do Curitiba nesse primeiro momento não quer fazer um investimento pesado no futebol, a coisa tá complicada, uma barbaridade por lá. Porque, de fato, brincadeiras à parte, é uma vergonha pro Curitiba, por mais que esteja na Série B do Campeonato Brasileiro, ficar pelo caminho, não chegar a uma decisão de campeonato estadual, sendo eliminado pelo bom time do Maringá. Só que é um time de Série D, A, B, C, D de Campeonato Brasileiro. Então, assim, o negócio tá complicado. É aquilo que a gente fala, né, Pretzel? Não adianta você virar SAF achando que você vai virar o Manchester United em termos financeiros, o Real Madrid em termos técnicos. Tem que ter responsa. Ó o Vasco, como é que tá com o Pedrinho agora, Pretzel? Complicado. O Pedrinho ele cuida da piscina, do almoxarifado, viu? E da Secretaria Social. Síndico, né? O Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele não consegue nem entrar no remo do Vasco. É claro que eu tô fazendo uma figura aqui, porque ele já sabia disso, né? Ele deu uma entrevista que foi constrangedora, mas ele já sabia que era assim. O brabo é quem fez isso, que foi o Jorge Salgado. Exato. Que não deu poder a quem é estatutariamente do Vasco. Então, o Vasco tem 2 cadeiras no conselho da SAF. A 777 tem 5. Então a 777 sempre ganha de 5-2. Não tem jeito. Então é difícil, cara. Como é que fazem um contrato desse que você tira qualquer tipo de poder decisório ou de participação do teu próprio clube, né? Tem muita gente que ainda acha que não é ruim, viu? Porque o Vasco era muito pior antigamente. Eu também concordo. A SAF ela veio para ajudar, mas também para ser dona do clube. Aí eu acho que não. Acho que o clube teria que ter uma certa participação nas decisões. Concordo 100% contigo. 3h50 em 1h10. É isso que você ouviu. Pera aí, Capela. O que tem em 1h10? Eu vou falar o que tem. Se tratando de uma decisão e de um jogo gigantesco na Bandeirantes a partir das 5 horas da tarde, ele assume a bronca. Ulisses Costa para transmitir para você. Pretzel,
Felipe Melo, Gustavo Soler, Bruno Migliozzi. É o timaço técnico interno e externo da Bandeirante. Está todo mundo mobilizado para trazer a emoção. É decisão. Hoje sai o vencedor, o campeão paulista de 2024. Gustavo Soler, quero falar mais do Palmeiras, Soler. Fosse você o Abel Ferreira. Abel Ferreira, obviamente, já sabe qual é a escalação do Palmeiras. Se você pudesse cravar a escalação do porco, a provável escalação você já passou. Agora eu quero que você crave quem joga e quem não joga, hein, Gustavo Soler? Olha, Capê, se fosse apostar algumas fichas, eu apostaria em Gustavo Gomes como titular. Então seria o Everton, Luan, Gomes e Murilo, Mike Piquerez como alas, Aníbal Moreno, Zé Rafael como dupla de volante e o Rafael Veiga como o meia armador, no ataque Hendrick e Flaco Lopes. Essa seria a minha aposta para este jogo aqui no Allianz Parque, por sinal, a 8ª final do Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras tem 6 títulos jogando na sua casa. O Paulista de 20, o de 22, o de 23, a Copa do Brasil de 2015, a Copa do Brasil de 2020 e a Recopa, que você lembra bem, de 2022. E a única derrota de título aqui foi exatamente para Fábio Carille no Paulistão de 2018, quando ele comandava o Corinthians. Eu vou levantar um dado aqui, Soler, responda na lata. O Palmeiras perdeu quantos clássicos na temporada? O único jogo que perdeu na temporada. Muito bem. O Santos perdeu quantos jogos por mais de um gol de diferença nesse Paulistão? Nenhum. E no Allianz Parque, na história, nunca perdeu por mais de 2 gols de diferença também. Cara, isso é muita loucura, porque se a gente for se apegar aqui aos dados, aos números, às estatísticas, você consegue pegar pontos positivos, claro, pro Palmeiras e pontos negativos pro Santos. Então essa questão de dado, de número, de estatística, tudo isso muitas vezes nem entra em campo. E nesse caso, indiscutivelmente, não entrará. Quer uma estatística aleatória? Adoro, vai. Quantos Vamos CDs lá, da Taylor técnico Swift venderam nesse dia, vai? E geralmente é assim, né? E o Taylor Swift, ela envolve o Corinthians, né? A É Taylor verdade, é o corintiana, Corinthians, né? é isso aí. O pessoal brinca, né? Mas uma curiosidade envolvendo finais na era Abel Ferreira como treinador. Normalmente o autor do gol do título pelo Palmeiras em mata-mata, ele sempre faz gol na última partida que o Palmeiras foi a campo. Foram 4 vezes que isso aconteceram. Nas outras 3 só não aconteceu porque quem marcou nem entrou em campo. Mas nas 4 que aconteceram, Capê. Libertadores da América 2020. Antes da final, Breno Lopes marcou o empate 1-1 contra o Vasco da Gama, fez o gol do título da Libertadores. Libertadores de 2021, Palmeiras perdia no Allianz Parque para o Atlético Mineiro no Brasileiro por 2-1. Daverson entra 2-2, ele faz o gol do título da Libertadores de 2021. Campeonato Paulista de 2022, derrota no Morumbi, 3-1 para o São Paulo. Veiga faz o gol do Palmeiras. No Allianz Parque, 4-0. Os últimos 2 gols daquele jogo saíram dos pés de Rafael Veiga. Na temporada passada, 2023, derrota para o Bolívar, 3-1, gol marcado por Flaco Lopes. No 4-0 contra o Água Santa no Allianz Parque, o 4º gol do Flaco Lopes. Agora o Piquerez fez gol na quarta-feira, né? Então quer dizer, Fábio Carille, você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, Marcelo Fernandes, toda a cúpula, diretoria santista, não marquem o Hendrick, não marquem o Flaco Lopes, marquem o Piquerez, porque se for seguir essa regra que o Gustavo Soler passou, hoje tem gol do Piquerez, hein, Soler? Exatamente, não, a superstição extremamente aleatória, mas isso acontece. Só não aconteceram em 3 ocasiões, porque o Abel não utilizou nenhum jogador que atuou no último jogo na grande final, né? Que foi na Supercopa, um jogo contra o Ituano, e aí teve também o 0-0 contra a Inter de Limeira, e uma outra partida que agora de cabeça eu não me recordo, mas os jogadores que foram a campo nesses 3 jogos, eles não entraram na final que o Palmeiras disputou na sequência. Então aqueles que entraram e disputaram a final foram às redes e marcaram o gol do título. Que loucura, que loucura. É a superstição, né? Tem gente que acredita, tem gente que não bota fé, mas uma coisa é fato, os números estão aí pra isso. Agora quem dá bola é você.
3h55. Felipe Melo, vamos lá, um destaque no pique, porque acho que em 5 minutos no máximo sai o ônibus direto da Academia de Futebol do Palmeiras, de onde fala Bruno Milhozzi. Mais um destaque do Peixe. Allianz Parque é contigo, vai Felipe Melo! Vamos lá para falar sobre o técnico Fábio Carille. Carille já fez 12 partidas contra o Palmeiras, sendo técnico do Santos e sendo técnico do Corinthians. Foram 8 vitórias do Fábio Carille, 1 empate e apenas 3 derrotas. 14 gols marcados e 8 sofridos. Busca hoje a 9ª vitória contra o rival paulista. O jogo mais emblemático de Fábio Carille aqui no Allianz Parque foi em 2018, quando o Corinthians, comandado por ele, levou o campeonato estadual ao vencer nos pênaltis o Palmeiras dentro do Allianz Parque. O primeiro jogo na Neoquímica Arena o Palmeiras venceu, o segundo jogo aqui no Allianz Parque o Corinthians venceu. Foi aquele jogo polêmico que o Palmeiras falou da arbitragem, o Maurício Gagliotti, presidente, chegou até da declaração lá do Paulistinha e tal, campeonato manchado, e naquele momento lá, naquele pênalti do Dudu, que o Palmeiras reclama e que teve a interferência do árbitro, e na época nem tinha árbitro de vídeo, né? Enfim, era aquele jogo e o Corinthians com o Fábio Carille conseguiu vencer o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Então é um retrospecto muito positivo do treinador hoje no Santos, que busca o 4º título estadual. Já foi tricampeão com o Corinthians e busca o 1º título com o Santos, Fábio Carille. Quando surge o viverde, 3h57, atenção torcedor do Brasil, vamos voltar para a Academia de Futebol do Palmeiras. O Palmeiras sai com a sua delegação, com o ônibus todo envelopado, todo o seu squad, toda a sua galera, às 4 da tarde, pelo menos essa é a previsão. Eu tô vendo a imagem, tudo ao vivo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A Academia de Futebol tá bombando. É torcedor do Palmeiras saindo pelo ladrão. 4.000 torcedores, João. Olha, 4.000. Sinceramente, Pretzel, vou ser bem sincero. O Bruno Milhozzi, ele tá mostrando a câmera agora ao vivo. Tem gente em cima da grade, em cima do muro. A Marquês de São Vicente não cabe mais ninguém. Me arrisco a dizer, 4.000 é pouco. Atualizando pra gente, agora você segura daí. Eu quero o ônibus do Palmeiras e a galera falando contigo, Milhozzi. Vamos nessa, Capela. Agora, há instantes da saída do ônibus aqui na Academia de Futebol do Palmeiras e, de fato, 4.000 torcedores, eu fui bem modesto. Tem uma galera gigantesca aqui querendo mandar um abraço pra Rádio Bandeirantes também e cantar. Quando surge o alvinegro, Ponente, segura a mão que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda. E o Palmeiras na dor da partida, transformando a novidade em padrão. Sabe sempre levar, decide, botar e de fato é campeão. Aí, Capela, participação gigantesca do torcedor por aqui. E eu quero perguntar rapidinho, qual que é seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda, quantos anos você tem? 20. Você veio de onde? Casa Verde. Da Casa Verde, Zona Norte. Boa. Quanto vai ser o jogo hoje? 3-0 pro Palmeiras. 3-0 Verdão, no seco assim? Boa. 3-0. 3-0 também, qual que é seu nome? Marjorie. Veio de onde? Da Casa Verde também, é minha irmã. Boa, então as irmãs estão aqui para acompanhar, Capela. Há instantes da chegada do ônibus do Palmeiras. Já temos a fila formada aqui pelos policiais, também com o pessoal que está auxiliando na segurança. Bandeirões prontos para receber e partir rumo ao Allianz Parque, o Palmeiras em busca da virada. Não, tá lindo, velho, isso tá lindo, a imagem tá maravilhosa. Olha, eu convido de novo, ouvinte, migrem conosco, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você que tá no dial, tá na estrada, na avenida, na rua, dirigindo, tá em casa, tá ouvindo pelo rádio, não tem problema, a gente vai ilustrar pra você. Mas olha, não perca essa oportunidade. O Allianz Parque vai ser uma festa tremenda, só que essa festa já começou. E é na Academia de Futebol do Palmeiras. O quinto sinal da Bandeirantes vai bater 4 horas da tarde. E eu já consigo perceber através das imagens geradas pelo Bruno Milhozzi, é incrível o que faz o torcedor do Palmeiras. O trajeto é um trajeto curto. Ô Soler, você que está acostumado a já ir na Academia de Futebol do Palmeiras, ao Allianz Parque, se você tivesse que colocar na sua bússola aí, quanto tempo aí de trajeto da Academia de Futebol até o Allianz Parque sem trânsito, né? Porque os batedores vão abrindo a passagem, Soler. Chegou! Chegou, então vamos lá, daqui a pouquinho o Soler. Bruno Milhozzi, narra pra gente aí, Milhozzi. Saindo neste momento o ônibus do Palmeiras, com os sinalizadores, as ruas verdes aqui na Marquês de São Vicente, bandeirões
e uma festa linda que você acompanha no YouTube da Rádio Bandeirantes. A galera espera desde as 11 horas da manhã a chegada do ônibus do Palmeiras que parte rumo ao Allianz Parque. De fato, o trajeto é curto, mas a festa é gigantesca, Capelani. O Bruno Migliozzi desapareceu no meio de tanta fumaça. Em verde e branco, é o Palmeiras a caminho do Allianz Parque. Os batedores à frente, sinalizadores. É a festa que o futebol se empolga. É a festa que o futebol arrepia. Solta a voz aí, Migliozzi. Tem os sinalizadores, seu Capê. Uma festa verde, uma fumaça que as mais de 5 mil pessoas que estavam por aqui não conseguem mais ser vistas. Uma festa gigantesca e o ônibus do Palmeiras vira agora a esquina, entrando de vez na Marquês de São Vicente. No meio de uma multidão, os palmeirenses fazem uma festa maravilhosa que a Rádio Bandeirantes mostra ao vivo com áudio e também... Abre o microfone aí, Bruninho. Deixa eu ver se eu consigo ouvir o torcedor do Palmeiras. Solta o som, Bruninho! Tá replugando tudo. O Bruno Migliozzi, ele foi literalmente abraçado pela torcida do Palmeiras. As fumaças em verde e branco e uma festa simplesmente incrível. É o ônibus do Palmeiras que acaba de sair da academia de futebol. Não tem e vai como, a caminho né, do João? Allianz Parque. Oi, Pretzel. Não tem como o jogador não se emocionar com esse tipo de apoio. Não tem. Com essa festa gigantesca na saída do teu centro de treinamento em direção ao estádio. Isso é o que mais jogador sente falta, né? Do momento de sair pro jogo, de ir pro estádio, de acompanhar a torcida toda do teu lado. Que coisa fantástica, né? E vale para todos que decidem títulos e todos que são apoiados. Isso é legal. Isso é muito legal de ver. É a festa do futebol, né? Que é o que resume o futebol, é o que a gente gosta, o que nos empolga, o que nos anima todos os dias. Solero, já vou com você aí direto do Allianz Parque. Eu só quero ver se a gente consegue restabelecer o contato. Vamos pro telefone mesmo. Vamos pôr o Bruno Migliozzi porque a gente tem o nosso kit, mas... Conforme vocês... Quem tá com o YouTube viu o que aconteceu com o Bruno Migliozzi. Eu só quero saber, antes de mais nada, se o Bruno Migliozzi tá vivo. Porque ele foi abduzido pela torcida do Palmeiras. Está vivo. Ela tá vivo? Bruno Migliozzi está vivo. Respondeu no WhatsApp? Ele não tá escutando nada que a gente fala. Não tem problema. Mas ele tá aqui, tá entrando. Coloca o homem aí por telefone, sobe o som do Palmeiras. Alô, Bruno Migliozzi, eu quero te ouvir. Vai, Migliozzi, sobe o som do torcedor. Caiu a linha, vai de novo. É assim mesmo, gente. Rádio Raiz. O rádio respira. Ô Pretzel, eu vou com o Gustavo Soleri, com você e Felipe Melo aí no Allianz Parque. Assim que o Bruno Migliozzi retomar o comunicado aqui com a gente, a chamada, a gente volta da Academia de Futebol do Palmeiras. Oi, Soler, me chamou? Fala aí, Soler. Vamos lá, Capê. Respondendo sua primeira pergunta, né? Sem trânsito, sem nada, Palmeiras normalmente demora uns 5 minutinhos, né? Pra atravessar a ponte e chegar ao Allianz Parque. Mas sendo carregado pelos seus torcedores, hoje o trajeto vai demorar um pouco mais, porque o ônibus vai um pouquinho mais devagar exatamente para que a torcida consiga ter todo esse contato, né? Por sinal, a primeira vez que o torcedor fez isso foi exatamente numa final contra o Santos, na Copa do Brasil de 2015, a primeira decisão que o Palmeiras jogou no Allianz Parque, foi campeão nos pênaltis, gol marcado, o do título, é claro, pelo goleiro Fernando Praz. Falando também, Capê, com relação ao que o Pretzel destacou, né? Essa emoção, é claro que mexe com os jogadores. Hoje o mosaico que será exibido aqui no Allianz Parque fará referências ao atual elenco do Palmeiras. Então também será algo que a torcida prepara com muito carinho para os jogadores que buscam o 26º título paulista na história do Alviverde, o terceiro de forma consecutiva, compromisso que acontece aqui no Allianz Parque, Capê. Maravilha, eu quero voltar para a Academia de Futebol do Palmeiras. Capê. Oi, fala. Pintou aqui um zap com uma mensagem: não se surpreenda se Lázaro começar o jogo. Ô, louco! Não se surpreenda se Lázaro começar o jogo. Mas não jogou nada contra o São Lourenço, absolutamente nada. Achei ele até acomodado, sem dividir bola, sem competitividade. Achei ele fraquíssimo contra o São Lourenço. E existe essa possibilidade, então, de Marcos Rocha e Luan. Marcos Rocha e Luan saem, entram Gomes e Lázaro. É uma possibilidade que pode acontecer para a final de hoje. Aí ele volta, Soleri e Pretzel, com uma linha de 4, é isso? Isso, vai para o 4-3-3. Então seria o Everton, Mike, Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga no ataque, Hendrick, Lázaro e Flaco Lopes. Esse Rony? Seria o time. Por que não o Rony, cara? O Rony jogou muito mais que o Lázaro na quarta. Porque aí tem que tirar o Flaco.
Dá pra jogar com os três, né? Aí é que entra a ditadura do treinador. Como é que não dá pra jogar com os três? Rony, Hendrick e Lopes. Claro que dá. Então o Rony muito mais ativo, muito mais competitivo, muito mais vencedor, muito mais acostumado a esse tipo de jogo do que o Lázaro. Tudo bem, o Lázaro pode entrar até e decidir o jogo, mas pelo que eu vi na quarta-feira, achei até um dos piores em campo e o jogador que estava totalmente fora da competição. Estava lento em campo, sendo dominado pelo São Lourenço. Eu também achei. Ó, é o seguinte, mais um destaque, ele está de volta. A Academia de Futebol do Palmeiras, o ônibus já saiu e você continua por aí, Bruno Migliozzi. O Palmeiras já fez a volta na Marquês de São Vicente, vai direcionando ali a praça para fazer o retorno, pegar a ponte e rumo ao Allianz Parque. Você tem imagens ao vivo do YouTube da Rádio Bandeirantes, Capê. Muita gente aqui para acompanhar esse caminho. Com certeza o torcedor e a Rádio Bandeirantes também vai junto com o busão do Palmeiras, com imagens exclusivas direto da Marquês de São Vicente, Capê. Eu tô adorando essas imagens, eu tô vendo as árvores maravilhosas. Ah, belas agora árvores, sim, né? belas árvores. Agora. Ei, Bruninho, eu tenho que cruzar e cabecear. Conversa com o torcedor aí e eu quero que você faça o trajeto da Academia de Futebol até o Allianz Parque a pé. Quero ver se você tá ouvindo o fôlego do Capriotti aí, Bruninho. Se tá em dia o fôlego. Tem que dar uma de Capri aqui, viu, Capela? Mas o caminho é curto, é cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Enquanto eu mostro as imagens aqui, eu vou conversar com o torcedor. Ei, irmão, vai a pé para o Allianz Parque? Vamos a pé, vamos levar o busão até o estádio. É isso aí, qual é o seu nome e quanto vai ser o jogo? Hoje vai ser 3-0, meu nome é Bruno. Vem de onde, Brunão? 3-0 hoje. Você veio de onde? Eu moro aqui mesmo. Mora aqui mesmo. Boa, da região. É isso aí, Capela. Torcedor acompanhando a ida do Palmeiras ao estádio. Perguntar, e aí, qual que é o seu nome? Vamos ao pé pro Allianz Parque hoje? Olha lá, é nóis. Campeão, 3-0 Palmeiras. Aí, Capela, o torcedor tá confiante e vai todo mundo, viu? Aqui é a caminhada cerca de 1,5 quilômetros. O torcedor vai junto com o Verdão pro Allianz Parque, Capê. Sobe o som do torcedor aí, só o som do torcedor, microfone pra cima pra gente sentir um pouquinho dessa atmosfera que só o rádio é capaz de proporcionar. Vai, Migliozzi! Atmosfera, a caminhada até o Allianz Parque, é o trajeto e a Bandeirantes literalmente carregando a delegação do Palmeiras. Estivemos mais cedo com o Bruno Migliozzi direto da concentração do Santos Futebol Clube. E o Santos, ó, ninguém pode falar. É concentração e o Concentração Especial de domingo está no ar. Diretamente do Allianz Parque, Alexandre Pretz. Eu quero mais uma avaliação, porque daqui a pouquinho ele vem aí. Ulisses Costa para todo o Brasil no microfone da Bandeirantes, ele tá on! Ulisses Costa! Pachon tá ouvindo a Bandeirantes, tá curtindo a transmissão. Pretzel, é o seguinte... O Gustavo Soler falou que há a possibilidade do Lázaro iniciar a partida entre os titulares. E aí o Palmeiras retomaria aquela linha de 4. E não é nenhuma novidade, porque o Abel já jogou com uma linha de 3, uma linha de 5, uma linha de 4. Você prefere, não digo nem a entrada do Lázaro, mas o Palmeiras no esquema com 3 zagueiros ou com a tradicional linha de 4, hein, Pretzel? Eu prefiro a linha de 4. Eu jogaria com o Mike... Apesar de gostar muito do Marcos Rocha e é um jogador de jogo grande, mas não foi bem no jogo passado. Então eu iria com o Mike, se o Gomes tiver condição, joga o Gomes, Murilo, Piquerez. Aí o Aníbal Moreno, Zé Rafael e Veiga. E pra mim, Rony, Hendrick e Flaco Lopes. Ou o Hendrick mais aberto, com o Flaco Lopes como centroavante fixo e o Rony também aberto. Eu entraria com esse time. O Santos, o Felipe Melo meio que descartou, né, o Melo, a possibilidade do Casares iniciar a partida entre os titulares. O provável Santos mais uma vez, daqui nem 50 minutos sai a escalação do Santos e do Palmeiras, mas a possibilidade que alguns colocaram, ainda mais em rede social, nesse termômetro que a gente se baseia, o Casares não deve começar a partida entre os titulares. O provável peixe pra todo mundo aí, solta a voz Felipe Melo, direto do Allianz Parque. Agora quem dá bola é o Santos. No gol, João Paulo, que fez todas as partidas até agora com a camisa do Santos na temporada. Na lateral direita, volta hoje o Aderlan.
ele que ficou à disposição no banco de reservas no jogo passado. O Sherman começou entre os titulares, mas hoje o Aderlan deve voltar para a lateral direita. Só uma segurada, Melo, só uma segurada, desculpa. O Sherman, Pretzel, isso é importante que o Felipe Melo falou, ele fez um jogo correto, seguro na ida, não poderia ser mantido no Allianz Parque? Mas e o Rainer, hein? O Rainer não tem condição de começar, Felipe? Tem condição de jogar também, mas a informação que a gente teve é que o Aderlan foi ali, treinou entre os titulares durante a semana. O Aderlan é mais experiente, né? Um jogador mais, não sai tanto, até apoia, mas não apoia tanto quanto o Rainer. E o Sherman fez um jogo correto, mas se ele tiver o Aderlan e tiver o Rainer, eu acho que o Sherman fica como terceira opção pro tamanho do jogo. Nada contra o menino, mas ele vai ter outras oportunidades ainda. Aí eu acho que o Carille acerta, Capelanes e Felipe. Muito bem, na zaga, Gil e Joaquim, os pilares defensivos ali do Santos. E na esquerda, Felipe Jonathan. No meio-campo, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano. Também os jogadores titulares durante a temporada, exceto o Juliano que machucou, mas quando esteve em condição foi para a equipe titular. Na frente, Otero, o cara que fez o gol da primeira partida. Guilherme, um dos destaques do Santos no campeonato. E aí o ponto de interrogação, que deve ser o Alfredo Morelos por condições físicas. Se o Júlio Furque estiver 100% fisicamente, jogaria o Júlio Furque. Mas a informação de que ele não está 100% fisicamente para começar a partida, vem se recuperando de um problema muscular, enfim. Então ele deve estar à disposição do banco de reservas. O Casares, como o Capelanes falou, e o Casares poderia jogar? O Casares entrou na rodada passada, mas de certa forma ele não agradou o Casares. Então não sei se ele começaria já com o Casares. Acredito que vai manter o Alfredo Morelos na frente, o técnico Fábio Carille na partida de hoje. Ô Pretzel, uma pergunta agora, falando um pouco mais da história desses dois clubes gigantescos. Diante de tantos e tantos jogos, é muito forte a gente falar que o maior jogo da história entre os dois clubes, pela repercussão e pela importância, foi a final da Libertadores em que o Palmeiras venceu por 1-0? Eu acho que sim, mas teve os grandes duelos também da década de 60. Nós não éramos nascidos, mas quem viveu aquilo diz que foram jogos espetaculares. E foi o Palmeiras que evitou uma espécie de um decacampeonato do time do Santos, né? O Palmeiras interrompeu 2 sequências vitoriosas do Santos na era Pelé, onde o Santos poderia empilhar 9, 10 títulos consecutivos do Paulista, que seria realmente um negócio espetacular. Então, eu acho que sim, na história recente, né? E aquele jogo marcou, mas aquele jogo não teve público. Vamos lembrar, aquele jogo teve só convidados porque foi durante a pandemia. Então, imagina só o Maracanã lotado, iria marcar ainda mais. Mas é indiscutível que o gol do Breno Lopes foi na prorrogação, né? Gol na prorrogação do Breno Lopes, em cima do goleiro John. E aí nós tínhamos só convidados e pessoas ligadas à Conmebol, porque tínhamos a pandemia. Então ali ficou marcado. Olha o Bruno Milhose aí chamando. Garoto. Dá uma olhada no YouTube da Rádio Bandeirantes, onde é que tá o torcedor do Palmeiras para acompanhar a chegada do ônibus. Em cima dos pontos de ônibus municipais. De fato, ficou com medo desse negócio cair. A gente está do lado do ônibus, pode acompanhar. O torcedor faz uma faixa e vai andando até o Allianz Parque, sem conversa. A galera do Palmeiras está animada acompanhando o busão, mas cuidado, hein? Ali em cima é loucura, hein, Café? Nossa, velho, os caras estão literalmente... Isso, mas os caras estão... É aquela coisa, né, Pretzel? Depois quebra, é patrimônio público, né? Os vidros estão lá atrás, né? A festa é legal, mas sempre tem outro acidente, né? Atrapalhar a vida do outro que tá a caminho, não tem nada a ver, o outro cai, né? É duro, mas essa romaria de torcedores caminhando ao lado do ônibus é um negócio simplesmente espetacular. Pô, isso aí é histórico. Eu gostaria de estar dentro do ônibus para ver o semblante dos jogadores do Palmeiras. Aliás, como tem a TV Palmeiras, tem as redes sociais, eles deveriam publicar como que os jogadores estão reagindo dentro do ônibus a essa romaria de torcedores caminhando até o Allianz Parque. Espetacular isso. Ô Bruno Milhose, uma função pra você. Eu duvido você bater no vidro do motorista, já que você tá do lado do ônibus a caminho do Allianz Parque e tentar entrevistar o motora. Vai, Bruninho! Vamos lá, a janela tá fechada, Capela. Essa é boa, hein? Pede pra ele abrir aí, velho. Dá uma olhada, ó. Vai, bate no vidro, bate no vidro. Do ônibus, olha esse cara. Ô, rapaziada, ó.
Dá uma olhada ali, ó, Capela. Dentro do ônibus do Allianz Parque, a concentração é total. Não dá pra conversar não, né, Capela? Os caras batendo no ônibus. O Bruno bateu no vidro e tentou falar com o motorista. Acho que o Bruno não tá se dando bem com segurança e com o motorista hoje, hein, Pretzel? Eu acho também. E outra, né? Tem aquele aviso. No ônibus do Palmeiras, não fale com o motorista. Também tem, né? Ele tá a cavalo lá, ô Capelanes? Ele tá alto, né? Porque ele tá segurando a câmera pra gente conseguir pegar praticamente tudo. Apoiou a câmera no nariz, né? Porque ele tá tremendo demais, viu, Capelanes? Às vezes ele tá andando a cavalo. É, mas não tem como, cara, no meio de tanta gente. E é legal, Preto, você foi muito feliz, né? Você falar sobre a TV Palmeiras de registrar esse tipo de coisa. Os próprios jogadores fazem... Tinha que mostrar a reação dos caras. E os próprios jogadores fazem os reacts, né, Pretzel? Eles filmam, Podia fazem fazer live. em tempo real. E outra, podia fazer em tempo real, colocando aqui no telão do Allianz Parque. Pô, você tem razão. A vinda do Palmeiras, claro, a vinda do Palmeiras da academia até aqui. Essa romaria acompanhando a pé, o ônibus poderia fazer tudo ao vivo. Ah, mas, pois é. Aí drone tem pra isso, né, Preto? O Palmeiras tem alguns drones, poderia ter à disposição e pra ajudar o Bruno. Ô, Bruno, fica gritando aí, Leandro, vê se ele te escuta, que Leandro é o nome do motorista. E aí fica a dica, né, pra ver, mas como é dica da imprensa, aí provavelmente não é muito bem aceita. É, pode ser. Fala, Bruno Migliozzi! Capriotti. Oi, Bruninho. Não, eu tentei acompanhar o busão, mas não dá, Capela. Agora eu tô meio ofegante aqui, fiquei pra trás. Só o Capri mesmo pra conseguir correr atrás do busão esse tempo todo. É, Bruno, tem que ouvir mais o fôlego aí pra ficar bem informado e com qualidade de vida, né? E o negócio é o seguinte, Bruno Migliozzi tá acompanhando essa romaria, o Pretzel foi bem, é justamente isso, né? O torcedor literalmente carregando o ônibus do Palmeiras em direção ao Allianz Parque. E a Bandeirantes transmitindo pra você a emoção e o trajeto da academia de futebol até o estádio que vai receber essa partidaça às 6 da tarde. Entre Palmeiras e Santos. Pretzel falou sobre a decisão da Copa Libertadores da América e nada melhor, já que neste domingo já ouvimos alguns gols históricos do Santos, vamos ouvir esse gol que marcou gerações, que marcou um momento épico no coração palestrino. O gol libertador de Breno Lopes, justamente contra o Santos, na vitória magrinha do Palmeiras, mas o suficiente para mais um título de Liberta. Domina pro time do Palmeiras, tenta o cruzamento, levantou na boca do gol, toque de cabeça, vai pintar, gol! Gol! Do Palmeiras, Breno O Rony bate, levanta pra dentro do lado da área. O Breno Lopes sobe de cabeça. No contrapé do goleirão John, cabeceia a bola na bochecha. A bola na bochecha. A bola na bochecha esquerda da rede. No fundo do gol. Breno Lopes. Com a emoção maior do futebol. Essa emoção, garoto. Essa emoção, Breno Lopes. Pra você que entrou no segundo tempo do jogo que você proporciona a torcida do Verdão. O Palmeiras com a mão do bicampeonato da Libertadores. O gol que pode ser do título. O momento mágico que o futebol proporciona. No momento de alegria. No momento de felicidade da torcida alviverde. O Palmeiras faz o gol. Com a emoção maior do futebol. E essa emoção, Breno. Essa emoção, Breno, que você proporciona a torcida do Verdão. Agora Palmeiras, 1, Santos 0. Na decisão da Libertadores no Maracanã. Momento mágico. Único e exclusivo. Momento de festa no Maracanã. Breno Lopes, camisa 19. Entrou no cruzamento do Rony. Meteu a cabeça no contrapé do goleiro João e meteu no fundo da rede. O Palmeiras abre o placar do jogo. Gol que pode dar o título bicampeonato da Libertadores ao time do Palmeiras. O detalhe é teu, Vini. Futebol é com a Bandeirantes. Bom, e é o seguinte, já que estamos desde cedo falando muito sobre essa decisão, agora eu faço questão de convocar Mestre Cláudio Zaidan, comentarista Bandeirantes. Tudo bem, Manuel? Boa tarde, Zaidan! Boa tarde,
Capelanes. Tudo bem, Manuel, meu parceiro? Você tá bem ou não, Manuca? Bom. Você tá online pra essa decisão? Quem Graças ganha? a Deus. Santos ou Palmeiras, hein, Manuel? 3-0 pro Peixe. Ô, louco, 3-0 pro Zaidan. É o palpite com o coração ou na mentalidade, hein, Zaidan? Boa tarde, mestre. Não, isso aqui é pra apoiar os mais velhos, né? Solidariedade aos mais velhos, né? Mas essa aí, se o Carilho ouvir essa, ele vai falar, não. Pra quê? 1-0 tá bom, né? Tá Né, ótimo, Bruno? 1-0 tá bom. Hoje 0-0 tá ótimo pro Carilho, né? E aí, Capelanes, boa tarde pro Pretzel, pro Soler, pro Felipe. Boa tarde, mestre. Um abraço, também, Manuel. Claro, pro Miliosi que tá na lida. Ô, Pretzel, boa tarde. Um abração, aí, ídolo. O Capelanes hoje estava dizendo que tinha uma especulação de que o Casares, né, podia entrar, que podia ser uma surpresa, né? Acho que seria uma surpresa para todo mundo, viu? Até para os torcedores do Santos. Acho que para ele também, viu, Zaidan? Até para ele, falar, peraí, o senhor não está equivocado, não? Já estou escalado para começar o jogo, né? Mas é interessante isso aí. O que nós dissemos antes do primeiro jogo continua valendo, né? O Palmeiras tem o melhor time do estado de São Paulo nos últimos anos. E isso não mudou. Hoje ele joga num gramado que é diferente, que é artificial e com o qual ele está muito acostumado e que ele usa muito bem. É um trunfo que o Palmeiras tem. E além disso, no seu ambiente, um ambiente inteiramente do Palmeiras, né? Se o time é melhor, joga num gramado que ele conhece bem mais do que o oponente, e tem o ambiente inteiramente favorável, é claro que ele deve ser apontado como favorito no jogo. Agora, o Santos conseguiu uma vantagem, o empate é do Santos, perder por um gol de diferença significa levar a decisão para os pênaltis. E aquele negócio, né, Capelanes, Pretzel e todo mundo que está com a gente aí. Essa vantagem técnica que o Palmeiras tem, ela tem de ser confirmada pelos jogadores. Lá na Vila, o Marcos Rocha, que fez um ótimo campeonato, mas ele tomou um baile do Guilherme. O Piquerez não jogou nada na Vila. O Rafael Veiga, de novo, jogou mal. O Flaco Lopes jogou nada na Vila. E o que foi o mais grave para o Palmeiras, o Zé Rafael não jogou bem. E então, os jogadores têm de confirmar essa vantagem técnica, né? Se você tem 4, 5 que jogam muito abaixo do que podem, é claro que essa vantagem técnica desaparece. Eu citei aí Marcos Rocha, Piquerez, Rafael Veiga, Flaco Lopes e o Zé Rafael. E aí estão alguns dos mais importantes do time, principalmente Zé Rafael e Rafael Veiga. O Rafael Veiga não tem jogado bem, né? Mas é um cara que pode decidir o jogo, tem a bola parada, tem um chute de longe. E o Zé Rafael, ele é o catalisador do time, né? É o cara que dá velocidade pro time, desacelera, acelera, faz uma passagem muito boa de defesa para ataque. O cara é essencial. E com a chegada do Aníbal, ele tá com mais liberdade para jogar, mas jogou mal na Vila. E o Santos, que teve Guilherme, Pituca e os 2 zagueiros, e o João Paulo, esses 5 foram muito bem, né, no jogo na Vila Belmiro. Ele tem de jogar no seu limite máximo, né? O Santos tem de fazer um jogo, no mínimo, igual ele fez na Vila Belmiro, para pelo menos empatar o jogo, ou se perder por um gol de diferença. Porque ele enfrenta um time tecnicamente melhor, né, Capelani? Opa, não tenha dúvidas. Ainda só para poder atualizar a informação não é minha, tá? Para pelo menos deixar claro para o torcedor santista que tá ouvindo, um perfil chamado Goleada Info, tem mais de 300 mil seguidores, faz um trabalho legal aí, divulgando informações de jornalista. Eles deram os créditos pro PVC. Carille deverá anunciar o time titular do Santos apenas nos vestiários antes da final. Casares pode ser a grande surpresa como titular. Eles deram o crédito aqui ao PVC, grande Paulo Vinícius Coelho, né? É o momento de aguardar. E aí deixaria de ser surpresa, né? É, claro. Porque se esse tipo de coisa circula, é claro que chega no Abel, chega na comissão técnica do Abel. E não vejo sentido em escalar o Casares. Não, nem eu. Não vejo sentido no Santos mudar o modo de jogar, né, Pretzel? Não, sem dúvida. E ele não compete, né? Diga. Aí, lembrando o título paulista de 2018, que o Carille não tinha um centroavante.
eram 2 meias e 2 pontas. Será que ele não pensa em repetir essa estratégia, utilizando Casares e Otero como meias, e aí um deles será uma espécie de falso 9, como foi o Rodriguinho em 2018 e 2 pontas? Rodriguinho e Jadson, meio de campo, né? com o Casares. Rodriguinho e Jadson jogaram. Isso, acho que muda um pouco, né, mestre? Rodriguinho e Jadson para Otero e Casares, né? Muda, sem dúvida, Casares, sem dúvida. O Casares entrou com o Morelos, ainda mais se o Morelos jogar e não jogar o Furk. Então o Morelos já é um pouco pesado. O Casares não compete, é um jogador que só joga com a bola no pé. Eu ficaria muito surpreso. Talvez o treinador sabe mais que a gente, mas mudaria totalmente a forma de jogar do Santos, né, com um meio de campo bem mais lento. Acho que entregaria o meio de campo pro time do Palmeiras. E foi muito importante o que fizeram Guilherme e Otero, porque além do Guilherme ter conseguido abrir a defesa do Palmeiras várias vezes, né, ele ganhou claramente o duelo com o Marcos Rocha. Do outro lado, o Otero não deixava o Piquerez ir para cima do garoto que estava jogando ali, o Sherman, estava jogando como lateral ali. E o Otero teve um papel muito importante, além de ter feito o gol, né, numa jogada do Guilherme. Os dois foram essenciais na vitória do Santos, além do Pituca, que jogou de novo. Ele fez um grande jogo. E a dupla de zagueiros, né? O Gil e o Joaquim foram muito bem. Muito. Ô Zaidan, eu quero fazer uma brincadeira com você e com o Manuel, tá? Eu vou chamar de novo o Bruno Milhozzi, que está acompanhando o ônibus da delegação do Palmeiras, que já está chegando ao Allianz Parque, mas eu vou te dar um tempinho para você pensar na sua seleção do Campeonato Paulista, porque eu lamento muito aqui, fico admirado, lisonjeado. O Pretzel copiou na cara dura a minha seleção do Campeonato Paulista. Só mudamos aqui o treinador. Lateral, né? Eu anunciei com 10 dias de antecedência. Não. Eu anunciei antes da semifinal a minha seleção. Hipótese alguma. Tanto é que na minha seleção... Você colocava o Marcos Rocha, hein, Pretzel? Exatamente. Você colocava o Marcos Rocha, hein? Eu te questionei sobre. Isso, Soler, ele colocava o Marcos Rocha, e aí quando eu cantei a minha seleção, ele veio comigo. E aí ele fala que eu que plagiei ele. Tá certo, tá bom. Bom, deixa passar essa aí. Quanta coisa que tu repete coisas minhas no teu Twitter como se fosse tua. Irmão, tu tem que você colocou semana passada, você tem que tomar vergonha vergonha na cara. Você colocou semana passada o Marcos Rocha na sua seleção do Paulistão. E aí eu dei a minha seleção e você copiou a minha, cara. Não, tem nada a ver. Eu troquei porque a atuação do Marcos Rocha foi muito ruim na semana passada. Muito mesmo. Foi ruim mesmo, mas... Não, mas o Preto está certo, porque senão a gente vai fazer igual a FIFA, não é? Elegeu o craque da Copa em 2002, antes da final. Mas, Zaidan, você que é o maior jornalista do Brasil, no dia do jornalista, você nunca plagiou ninguém, Zaidan. E se você pega, você dá o crédito. Ele não me deu o crédito da seleção do Campeonato Paulista. Ô, Capelani. Zaidan, tem horas que eu tenho pena de quem trabalha conosco, viu, Zaidan? Só isso. Ô, Capelani, porque é o seguinte, ó, qual que é a dúvida? Qual que é a dúvida? Não, a dúvida é que eu não coloquei o Marcos Rocha na minha seleção e ele tinha colocado. Não, você falou que tinha uma dúvida aí entre 2 jogadores. Eu? Você falou que ia perguntar porque na escalação da seleção do campeonato, não é isso? Eu queria a sua escalação e a do Manuel do Campeonato Paulista, mas depois do break. Entendeu? Para vocês pensarem aí bonitinho, para vocês cravarem a seleção do Campeonato Paulista. Mas eu queria colocar esse apimentinho aí no debate, porque o Pretzel copiou a minha seleção e não deu os devidos créditos. De jeito nenhum. Alô? Quem faz isso é tu, mas tá tudo certo. Ele é muito bandido, não dá. Alô, Allianz Parque, o ônibus do Palmeiras tá chegando. Bruno Milhozzi continua acompanhando o trajeto, que saiu da Academia de Futebol do Porco e chega ao campo de jogo ao Allianz Parque. Já tá chegando pelas imagens do YouTube, hein, Bruno Milhozzi? Naquelas, né? Porque eu fiquei pra trás, não teve jeito. O ônibus do Palmeiras colocou a segunda ali, foi embora, mas o torcedor segue nessa caminhada para acompanhar o busão. Se liga, Capela, o pessoal desceram da ponte, o tanto de gente que acompanha o trajeto do ônibus do Palmeiras rumo ao Allianz Parque. Agora aqui já no cruzamento no Sesc Pompeia, vamos rumo ao Allianz Parque com o torcedor do Palmeiras, que faz uma festa danada. E aqui, Capela, vou conversar com o torcedor rapidinho, que tá encostado por aqui. E aí, rapaziada, você... Oxi, empate a Palmeiras, caralho. Empate o Palmeiras. Meu nome é Edivan. Edivan, quanto vai ser o jogo hoje? De onde você veio? Eu vim do Itaí Paulista da Zona Leste. Vai ser 3-0 Palmeiras.
É isso, tô achando que é unanimidade. Todo mundo falando 3-0 aqui nos caminhos do Allianz Parque, que com a rapaziada. Valeu, irmão. Dá uma olhada, KP. Nossa, tá maravilhoso, gente. Essa festa é incrível. É uma festa assim como o Palmeiras foi ao Mundial, Jogos de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, mas é sempre um momento histórico no coração do torcedor palestrino que carrega o ônibus até o Allianz Parque. O Bruno Milhosa acompanhando tudo, literalmente, da academia de futebol e caminhando pelas ruas de São Paulo, na Zona Oeste, até o Allianz Parque. Ó, eu vou pra última pausa. Mestre Cláudio Zaidan e o Manuel vão colocar na volta do intervalo a seleção do Campeonato Paulista para eles. O Pretzel já deu a dele, eu já dei a minha. Quero ouvir o Manuel e o Zaidan, mas antes tem o quadro Memória do Esporte, para que a gente possa relembrar momentos históricos do futebol, principalmente se tratando desse clássico gigantesco, de um lado Palmeiras, do outro o Santos Futebol Clube. Alô, Bruno Puzóvio! Já que hoje é dia de Clássico da Saudade, voltaremos para 1958 para relembrar o maior confronto entre Palmeiras e Santos. Hoje, iremos recordar a partida dos infartos. Na noite chuvosa de 6 de março de 1958, uma quinta-feira, mais de 43 mil pessoas presenciaram o confronto no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o histórico Pacaembu. De um lado, um time inteiro de branco, com Pelé, ainda um garoto que talvez nem imaginava que um dia seria chamado de rei. Além do então jovem promissor, o Santos de Lula contava com Zito, Dorval, Jair Rosa Pinto, Pagão e Pepe. Já o Clube Verde e Branco estava em um momento de transição, ainda sem os principais nomes que iriam integrar a primeira academia da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas, mesmo assim, era o único elenco que fazia frente com o alvinegro praiano. Valdemar Carabina, Valdemar Fiume, Mazola, Ivan e Urias entravam em campo para defender o Verdão. A partida, válida pela terceira rodada do torneio Rio-São Paulo, não valia taça e muito menos classificação. Porém, aconteceu meses antes da Copa do Mundo da Suécia e certamente muitos daqueles jogadores ainda lutavam para garantir uma convocação para o torneio. O jogo começou com o Palmeiras fazendo a festa. Com o gol do ponto esquerdo Urias, aos 18 minutos, o Verdão abriu os marcadores. Pelé empatou aos 21 e Pagão virou aos 25 para o Santos. Porém, Nardo empatou para o Verdão 1 minuto depois. Em seguida, 3 gols do Peixe, Dorval aos 32, Pepe aos 38 e Pagão aos 46 minutos estabeleceram um 5-2, que fecharia o primeiro tempo do certame. Segundo o ídolo palestrino Mazola, o goleiro Edgar não queria voltar para o segundo tempo de tanta pressão que sofria da torcida. Quando chegamos no vestiário, o nosso goleiro Edgar, ele começou a chorar e não queria mais entrar em campo. Ele falou assim, não entro mais. Então o que houve? Então o nosso técnico Brandão tirou ele e colocou um goleiro de reserva, que era o Vitor. Pepe, pelo lado santista, revelou que o bicho já estava sendo entregue no vestiário. O tesoureiro, ele já estava preparando a folha de bicho, que o Santos pagava. Depois do jogo, já pagava o bicho com o dinheiro da própria renda. E o Ciro Corte já estava ajeitando os montinhos de dinheiro para o pessoal receber após o jogo, porque era uma vantagem realmente grande. Na volta do intervalo, um motivado Verdão de Oswaldo Brandão empatou a partida em 34 minutos. Paulinho de pênalti aos 16, Mazola aos 20 e aos 28 e Urias aos 34 minutos. Um 6-5 que parecia sacramentar uma reação quase impossível. Pepe voltou a empatar aos 38 de cabeça e aos 43 consolidou a última virada da partida. Um jogo de 13 gols que para sempre deixaria saudade. No entanto, de tanta emoção, ocorreram 5 infartos entre torcedores que não aguentaram tantos gols e viradas no placar. Por isso, este confronto ganhou este apelido, a Partida dos Infartos. O
fato é que este é simplesmente um jogo daqueles para enciclopédias, memórias e para qualquer amante do futebol se esbaldar pelas emoções que apenas Santos e Palmeiras podem proporcionar. Rede Bandeirantes de Rádio. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Gianni. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087 @Famiglia Gianni. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família, inspirando bons momentos. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Festival da Construção para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte. Confira as ofertas. Conjunto tomada simples de Compel 4x2 12,90. Conjunto interruptor simples de Compel 4x2 14,90. Cabo flexível Perlex 1,5 mm diversas cores, rolo de 100 metros 146,90. Ofertas válidas até 8 de abril e tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! Concentração na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta, 4h37, de volta ao Allianz Parque. Mestre Zaidan, Alexandre Pretzel, a narração é de Ulisses Costa, com as reportagens do Bruno Migliozzi na torcida, Gustavo Soler fala do porco e do peixe, Felipe Melo. Pretzel, Zaidan, a seleção de todos os tempos aqui, a seleção do Campeonato Paulista do Pretzel, ele já passou. Mas dá mais uma resumida pra gente aí, Pretzel, pra quem ligou o rádio agora. A sua seleção deste Paulistão antes do último jogo, Pretzel. Eu só troquei o Marcos Rocha pelo Mike, porque eu revi o jogo da Vila Belmiro e não gostei da atuação do Marcos Rocha, talvez a pior do campeonato, por isso que eu dei uma força pro Mike. Então, João Paulo, Mike, aí a minha defesa Gil, Murilo e Juninho Capixaba. O meu meio de campo, João Schmidt, Zé Rafael, Pituca, Rômulo e na frente Hendrick, Flaco Lopes, técnico Fábio Carilli, pra mim é o técnico do campeonato. Independentemente de título do Santos ou do Palmeiras, o técnico pra você já é Fábio Carilli, perfeito? Fábio Carilli. Pelo trabalho, pela reconstrução, pra mim o melhor técnico do Brasil é o Abel Ferreira. No Paulista, o trabalho do Carilli foi espetacular, mesmo que o Santos termine como vice-campeão. Mestre Zaidan, daqui a pouco eu volto com o Allianz Parque, com o Soler, com o Felipe Melo e com o Bruno Migliozzi ouvindo a torcida, mas você tem a sua seleção do Campeonato Paulista? Já pensou, Zaidan? Já. Eu e o Manuel fizemos aqui, há uma diferença na minha para dele em uma posição só. Mas de resto, é muito parecida com a do Pretzel. Então seria João Paulo, Mike, o Gil, e aí a diferença minha pro Manuel aqui e pro Pretzel, ambos votaram no Murilo, eu votei no Joaquim, e na lateral esquerda Capixaba. Há uma outra mudança no meio campo, porque coloquei João Schmidt, Pituca e Rômulo, e na frente Hendrick, Flaco Lopes e Guilherme.
E por que o Guilherme? Um torneio curto, cada jogo tem um peso muito grande, né? No valor do jogador naquele campeonato. E na primeira partida da decisão, nós até votamos no Guilherme como melhor em campo. E é um torneio muito curto, é diferente do campeonato pontos corridos, né? Que você tem 38 rodadas para ir vendo regularidade e tal. Então, inclusive a gente corre o risco, né? Você escala um cara hoje aqui, aí hoje ele faz 2 gols contra, né? Não é? Porque é um torneio curto, então cada jogo tem um peso grande. Mas a minha seleção é essa. E a do Manuel, a diferença em relação a mim é que ele escala o Murilo do Palmeiras e eu escalei o Joaquim ao lado do Gil na zaga. E o técnico pra vocês, hein? Técnico pra mim... Eu tenho o costume de colocar sempre o artilheiro da competição na seleção e o treinador campeão. Por mais que... É difícil, né, Zé? É claro que o trabalho do Fábio Carille é irretocável, assim como o do Abel Ferreira. Mas um passa por um processo de reconstrução, fez o time jogar, organizou, um time que estava moralmente morto, né? Claro. O Abel teve a melhor campanha da primeira fase, mas o Carille não enfrentou 2 times rebaixados. Né? Ituano e Santo André. Ele poderia ter mais 6 pontos, talvez 9 se tivesse jogado com a Portuguesa na primeira fase. E outra coisa, o Eduardo Batista, por exemplo, você tem que considerar as condições que o cara trabalhou, o que ele conseguiu fazer com o que ele tinha à disposição. É muito difícil se apontar isso, mas eu acho que o melhor critério é quem é campeão, né? Ao final das contas, quem é campeão. Até porque o Abel, ele tá há muito tempo. Ele tá há muito tempo porque ele é muito bom, né? É verdade. Não é? Já tem um time entrosado. Já tem porque ele fez o time se entrosar, né? Ele tem um time, ele construiu o time. E só uma coisa, rapidamente aqui, o Bruno trouxe há pouco, talvez o maior jogo da história de Santos e Palmeiras, né? O 7-6. Aliás, o Orlando Duarte me dizia que foi o maior jogo que ele viu na vida. E o Zé Carlos Fantini Carbone, o saudoso Carbone, que ouviu pelo rádio esse jogo, também me dizia que foi o jogo que mais marcou a vida dele. Ele era palmeirense, como vocês sabem, e foi a vitória do Santos por 7-6. E é impressionante como o Pepe decidiu várias paradas pro Santos, né? Meu Deus. Inclusive no Mundial de 63, e nesse jogo contra o Palmeiras ele foi um grande cara, né? O cara que decidiu o jogo. Sem dúvida. E eu queria ressaltar a matéria do Bruno Milhões, do Bruno Puzol, tanto o Bruno. Maravilhosa a matéria, ele foi sempre presente aqui conosco, da lembrança desse jogo espetacular, que é um jogo histórico entre Santos e Palmeiras. Exatamente, o clássico dos infartos, né? Meu Deus do céu, é muita história, né? Por isso, o clássico da saudade também, de um lado Ademir da Guia, do outro Pelé, 2 gigantes do futebol, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Só para poder atualizar, antes do Allianz Parque, Campeonato Mineiro, a bola volta a rolar no Mineirão. E aí, Marcela Souza, boa tarde, Marcelinha. Boa tarde, Capelanes, tudo bem com você? Tudo. Seguinte, bola rolando agora para esse início de segundo tempo no Mineirão. O primeiro jogo ficou 2-2, um jogo emocionante que o Cruzeiro conseguiu conquistar o empate aí bem no finalzinho do jogo, nos acréscimos. E o Cruzeiro tá indo agora para um lance de bola parada, levantando aí bola horrível de escanteio, mas realmente horroroso. Então, por enquanto, segue 0-0 no Mineirão, mas lembrando que o Cruzeiro tem vantagem, né, nesse clássico. Nesse clássico não, né? Nesse confronto. E só um empate dá o título de campeão mineiro pro Cruzeiro. Exatamente. Basta um empate pro Cruzeiro levantar mais uma taça do campeonato estadual. O Galo agora vai com tudo pro segundo tempo, comecinho de segunda etapa. 2 minutos, 0-0 para Cruzeiro e América Mineiro. Quero voltar pro Allianz Parque. Mais informações, mais conteúdos, repórteres bandeirantes espalhados por todos os cantos do estádio, dentro e fora de campo. Começo contigo. Alô, Gustavo Soler, informações do Porco Soler. Vamos lá, Capê, então, trazendo novamente para o ouvinte Bandeirantes essa possibilidade do Palmeiras mudar o seu esquema tático, sair com a linha de 3 zagueiros e jogar num 4-3-3. O técnico Abel Ferreira testou ontem Luiz Guilherme e Lázaro na atividade na academia de futebol, e hoje pela manhã o treinador português fez um treino posicional, fez um treino ali, vamos ver como é que funciona cada um nessa posição, e quem foi testado de ponta esquerda foi o Lázaro. Então existe uma possibilidade de um Palmeiras com o Everton, Mike, Gustavo Gomes voltando ao time titular, Murilo e Piquerez, meio de campo com Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, no ataque Hendrick, Lázaro e o Flaco Lopes
como centroavante. Essa é uma possível escalação do time do Palmeiras, Capê, com base nessa informação que tivemos do Lázaro treinando hoje como titular na academia de futebol. E um detalhe, depois de 8 anos, um artilheiro do Campeonato Paulista ultrapassa a barreira de 10 de gols. O último tinha sido o Roger, defendendo o Red Bull Brasil, não era nem o Red Bull Bragantino, era o antigo Red Bull Brasil. Ele fez 11 gols no Paulistão de 2016 e agora o Flaco Lopes chega à marca de 10 gols. Zaidan, que te parece Lázaro? Possivelmente há uma expectativa entre os titulares. O Pretzel não gostou muito da ideia, eu também não. Olha, o Abel, ele provavelmente percebeu que o Santos está muito bem desenhado para enfrentar o Palmeiras com 3 zagueiros, uma linha de 4 no meio-campo, um meia, que é o Veiga, e 2 atacantes. Que o Carille encontrou a maneira de encaixar o seu time para marcar esse time do Palmeiras. Apesar do Palmeiras ter tido aquela chance formidável no começo do jogo, só depois que o Santos fez substituições e o Palmeiras partiu para a pressão é que o João Paulo apareceu muito. Mas o Santos foi melhor no jogo na Vila. Então, daí a ideia de mudar. Ele tinha o Breno Lopes como opção, mas o Breno é um jogador mais para velocidade. Se o Santos estiver muito fechado, não tem espaço para velocidade. Só se o Palmeiras estiver ganhando, o Santos tiver de sair e aí ele tiver contra-ataque. Agora, o Lázaro ainda não fez uma grande partida desde que chegou, né? É um jogador que apareceu como promissor no Flamengo e tal, mas no Palmeiras, até aqui, jogos modestos. Não sei se tecnicamente é a solução. Mas a ideia tática do Abel me parece interessante, ainda mais com a volta do Gomes, para ele jogar só com 2 zagueiros. Torcida que canta e vibra, agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Tô curioso para as escalações, tô curioso. Em 14 minutos, Ulisses Costa assume o início da jornada esportiva Bandeirantes. A partir das 5 horas, girando e seguindo, dando sequência com o nosso timaço técnico interno e externo. Central Técnica Bandeirantes, trazendo para você o sonsaço Bandeirantes, que agora ouve Felipe Melo com as informações do Santos Futebol Clube. O Palmeiras já está no Allianz Parque. E o Santos, hein, Melo? Santos sempre Santos. O Santos também está no Allianz Parque, Capela, e com a informação. Técnico Fábio Carille vai utilizar Alfredo Morelos na equipe titular hoje. Portanto, o colombiano ganha mais uma chance entre os titulares, já que Julio Furque está fora da partida, a princípio fora do time titular, mas pode estar à disposição no banco de reservas, o atacante que sentiu na primeira partida na ida do campeonato estadual. Portanto, Morelos hoje confirmado entre os titulares do Peixe para iniciar a partida. Então, trazendo o Santos, que joga hoje contra o Palmeiras, João Paulo no gol, Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe, Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano, Otero, Guilherme e Morelos. Esta é a provável escalação que será confirmada em instantes, mas a informação que a gente teve aqui nos bastidores é de que Morelos vai jogar hoje. Morelos, até agora no Peixe, marcou 2 gols com a camisa santista. O artilheiro do Santos em 2024, aliás, o Santos não teve nenhum, assim, grande artilheiro, são jogadores que dividiram os gols ali durante a temporada. Otero tem 3, Juliano tem 3, Guilherme 3 e o Julio Furque com 3 gols. E o Morelos, 2 gols no Santos e hoje confirmado entre os titulares para começar a partida, a grande final do Paulistão. Eu ia perguntar pro Pretzel, mas antes tem uma informação importante. Tem gol na final do Mineiro! Tem gol no final do Mineiro! E pode ser o gol do título. E aí, Marcela Souza? Olha só, Capela, esse gol do Matheus Vital é o suficiente pro Cruzeiro já se levantar a taça, já se tornar campeão do Campeonato Mineiro. Agora aí, aos 10, 15 minutos dessa segunda etapa, o Cruzeiro está na frente e o Galo vai ter que correr bastante se quiser levantar essa taça. Cara, e foi um belo gol. O Batalha ele sai jogando errado. Me parece o Batalha aqui do meio campo, né? Ele sai jogando errado, o Matheus Vital inicia a jogada, faz a inversão lá pro lado esquerdo e pisa na área. Cruzamento chega na segunda trave, ele testa firme no contrapé do Everson, que não chega a tocar na bola. O Cruzeiro abre o placar
Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 0. Falha bizarra do Batalha. O Arana não consegue conter o avanço. E o Matheus Vital vai pra rede. Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 0. Agora o resultado é simples. O Cruzeiro, para ser campeão, pode, obviamente, vencer ou empatar. E o Galo tem que virar essa partida. Que jogo na final do Mineiro. Pretzel, voltando a falar do Santos, eu gosto do Júlio Furque. Mas uma vez que ele não pode jogar, eu te questiono. Você iria de Morelos ou com uma outra alternativa, hein, Pretzel? Olha, ele poderia reforçar o meio de campo botando o Rincon, liberando mais o Pituca ao lado do Otero. E na frente, Pedrinho e Guilherme, abertos. Mas com o Guilherme podendo, sim, fazer uma função mais dentro da área, como ele já fez também em outros times. Então, eu acho que ele poderia reforçar um pouco mais o meio de campo. Não acredito que ele vá fazer isso, mas seria uma opção. Time mais resguardado ainda. João Schmidt, Rincon, mais avançado o Pituca, libera mais o Pituca. E na frente, Otero, Pedrinho e Guilherme. Ele poderia fazer isso, mas eu acho que não vai fazer. Eu também acho que não. Bom, deixa eu fazer o seguinte, mestre Zaidan, você iria de Morelos ou você acha que tem alguma outra alternativa, tática ou individual para mexer nesse time do Peixe, hein? Alternativa sempre tem, né? Como essa que o Pretzel apontou. Acho que a preocupação dele é não mudar a maneira como o Santos tem jogado contra o Bragantino, contra o Palmeiras, com 3 atacantes, 2 caras abertos, um deles muito rápido, que é o Guilherme, um sujeito de área ali para brigar com a zagueirada, evitar que o zagueiro tenha liberdade para sair. E o Morelos hoje é para isso, é para dar trombada, né? O Morelos do Rangers não apareceu na Vila, né? Porque lá ele fazia muito gol. Eu não vi ele jogando no Rangers, mas a gente tem a estatística, ele fazia muito gol. E aqui ele fez um de pênalti, se não me engano, né? Só aproveitar aqui, Capelanes, mandar um abraço para Marcelo Mendes, que tá lembrando daquele 6-0 do Palmeiras na Vila. E disse que depois foi comemorar no Bar do Alemão. O Bar do Alemão tinha um chopp formidável ali no Canal 3. E um abraço pro Mário também. O Mário é corintiano, tá só na arquibancada, viu, Capelão? Grande, Marião. Um abraço pra todos os corintianos que vão secar, pros torcedores do Flamengo. O Flamengo entra em campo agora. A indecisão do Campeonato Carioca é na tela da Band, é no Band Esportes. Quero voltar pro Allianz Parque. Bruno Milhose, eu tô te vendo, Milhose. Você tá nos braços do povo, na frente do portão principal do Allianz Parque. O torcedor tá aí, tomando aquela cervejinha, fazendo aquele filé mignon, tá lá se divertindo porque é decisão de Campeonato Paulista e a Bandeirantes ouve o povo. Vamos lá, Milhose! Café, estamos na Rua Palestra Itália com o torcedor palmeirense. O ônibus do Palmeiras já chegou no estádio e a rapaziada faz de tudo. Tem criançada, tem gente pintando a cara também. Ei, meu parceiro, qual que é o seu nome? Veio de onde? Paulinho, lá de Campeonato de Campo, ABC Paulinho. Vai ter 2-0, gol do menino Henrique, que vai embora feliz pro Real Madrid com o título na mão, hein? Confia. Aí sim, eu queria te perguntar, o nosso repórter trouxe a informação de que o Lázaro pode ser titular hoje aqui no jogo contra o Santos. Gosta ou não do Lázaro como titular no ataque? Eu gosto do Lázaro como titular hoje, numa grande final ainda não, dá no segundo tempo. Porque, ó, hoje, se colocar o Luiz Guilherme pra jogar, o menino entra pra fazer o segundo gol, tá tudo certo. E hoje, ó, 3-0, 3-0. Isso aí, rapaziada, uma palhinha então de uma música do Palmeiras aí, manda, tiver na cabeça. Palmeiras, sim, senhor, tchau, e mesmo todas que vier. A criançada não pode cantar essa, né, Capô? Mas é o seguinte, calma. Curtindo com a Rádio Bandeirantes. O pessoal não gostou muito do Lázaro como titular não, hein, Capé? É, tem muita gente meio que torcendo o nariz. Bom, a escalação sai em aproximadamente 7 minutos. Então daqui a pouquinho, em 7 minutos, tem a escalação do Palmeiras, tem a escalação do Santos Futebol Clube e vamos aguardar. O palpite do torcedor através do WhatsApp também tá chegando. Quero mandar um forte abraço a todos vocês, torcedores do Palmeiras, torcedores santistas que acompanham a Rádio Bandeirantes e estão conosco desde as 8 horas da manhã, com o fôlego do Capriotti, com o Eduardo Castro comandando, muito bacana, o Domingo Esportivo Bandeirantes e, claro, desde o meio-dia, eu, o Pretzel e todo o nosso timaço, nós estamos juntos com essa decisão do Campeonato Paulista. Entrando em reta final de concentração especial de domingo. Eu vou começar com você, Alexandre Pretzel. Comentar depois do fato consumado, aí qualquer um. Eu quero que você faça uma análise fria. O que você acha que o Palmeiras, o que o Santos, o que esses dois times vão protagonizar em campo? O que você está imaginando para o primeiro tempo? E o que você imagina para a segunda etapa? O seu diagnóstico de um jogo que vai acontecer dentro de 1 hora, Pretzel.
Sabe o que me chamou a atenção? Que eu acho que a gente esqueceu de pontuar isso. E eu não sei se o Carille vai cumprir o que ele disse. O Carille, na entrevista coletiva pós-jogo na Vila, ele disse que não iria mudar o time. Que o Furk ele ia aguardar e que se o Furk tivesse condição, ele ia escalar a mesma formação. O Carille falou isso depois do jogo contra o Palmeiras lá na Vila. Quero ver se ele vai cumprir isso, no caso do Furk ficar de fora, qual jogador que ele vai botar. Será que vai botar com a mesma característica, vai ser o Morelos ou vai ser um outro? Então é interessante. O Carille disse que iria praticamente repetir a escalação que ganhou o primeiro jogo. Então vamos aguardar. Me parece que, usando essa estratégia, o que o Santos vai fazer? O Santos não vai ficar atrás. O Santos não vai ficar atrás, né? O Santos vai partir para cima, mesmo realmente tendo a vantagem do empate contra o Palmeiras. E o Palmeiras, eu colocaria o Rony, mas se jogar o Lázaro, para mim é um erro, pelo que o Lázaro não fez na última quarta-feira. Mas é evidente que em alguma coisa o Abel Ferreira ele vai mexer, porque o jogo do primeiro jogo lá na Vila Belmiro não foi um jogo legal e o Palmeiras deixou muito a desejar. Então estou esperando o Palmeiras com a bola, o Santos marcando forte e saindo no contra-ataque, abusando muito de Pedrinho e Guilherme para tentar surpreender o Palmeiras, meu caro Capelani. Pretzel, quem será campeão paulista de 2024? Palmeiras ou Santos e por que rapidamente? Bom, vamos lá. O favorito é o Palmeiras, mas acho que o Santos pode ser campeão nos pênaltis. Eu vou ficar com esse palpite. Palpite do Pretzel é Santos campeão nos pênaltis. Mestre Cláudio Zaidan, o que você entende desse jogo, Zaidan? Um primeiro tempo mais do Palmeiras, na intensidade, uma segunda etapa do Santos equilibrando ou nada a ver? O futebol é peculiaríssimo, né? Porque a primeira cesta lá no basquete não muda nada. Ideia de jogo, não é? A segunda cesta também não muda nada. Assim como os 3 primeiros pontos no vôlei, não muda nada. No futebol, você entra, bom, eu vou jogar fechadinho. Imagine que o Santos caia nessa armadilha. É uma armadilha se o Santos fizer isso. Vou jogar lá atrás na retranca e vou começar a fazer cera com 20 minutos no primeiro tempo. Isso é o maior erro que o Santos pode cometer. O Santos tem de jogar bola, fazer o que ele fez na Vila. E eu acredito, por isso reiterei aqui, que para mim ele vai escalar o Morelos, posso me enganar, para não mudar a ideia de jogo. Agora, se ele toma um gol, ele ainda não está perdendo o título, ele está indo para os pênaltis. Mas se ele toma esse gol ainda no primeiro tempo, ele sabe que vai ter uma avalanche em cima dele, no ambiente do Palmeiras. E aí é que ele não pode cometer o erro de se fechar, de ficar tomando pressão. Porque ele vai ter muito jogador de qualidade, um time que usa como poucos o escanteio e a falta na área, até pelos zagueiros que tem. O Palmeiras usa isso muito bem. E o Santos também, é bom notar. O Santos tem o Joaquim, por exemplo, é um cara que sobe muito, né? Cabeceia muito bem, o Gil também. Mas o Santos não pode cometer esse erro, campeonato. Eu espero que não cometa. Tem de jogar bola. Atacar o Palmeiras, correr riscos, tem de jogar bola. Porque se ficar lá atrás, tomando pressão, durante 1h30, é muito difícil aguentar. Eu também acho, e acho que seria um grande erro do Fábio Carille se ele entrar para se retrancar. Ô Alexandre Pretzel, já que você tá na cabine principal do Allianz Parque e o Ulisses Costa adora uma resenha e dá autógrafos pra galera, acione pra mim Ulisses Costa! Ulisses Costa! Estamos chegando ao final desse concentração especial de domingo, 4h58, e vem aí, na melhor transmissão do rádio, Ulisses Costa para comandar a final do Campeonato Paulista. Palmeiras e Santos com o mestre Cláudio Zaidan, com a minha participação, com Gustavo Soler, com Felipe Melo, com Bruno Migliozzi, com a Marcela Souza, com Ricardo Capriotti, com João Paulo Capelani e com toda a equipe técnica para mais uma grande transmissão. É isso, meu caro Capelani. É isso, grande. Deixa eu dar um abraço aqui. Boa tarde, Ulisses Costa. Você tá bem, Ulisses Costa? Como vai, Ulisses Costa? Boa tarde, Capela. Um abraço pra você. Tentei falar na chegada aqui no Allianz Parque. O Pretzel estava lá me esperando com um tapete vermelho estendido, me recebendo muito bem. Ele que hoje aqui abriu os portões do Allianz Parque. Veio ontem à noite já, né? Pra dar uma olhadinha no show que estava tendo, se ia ter tempo para tirar todo aquele tablado aqui do gramado, mas perfeito, o Pretzel aprovou tudo. Pensa num homem que gosta de fogos de artifício, é o Pretzel. Sempre elogiando muito. Mas qual é a alegria da bombinha, Ulisses? É isso aí. É uma das piores coisas. Qual é a graça
Qual a graça desse negócio? Os negócios, o bagulho é louco. Mas é. Mas assim, Capelinha, estamos aqui na expectativa de mais uma final de um campeonato muito importante. A torcida do Palmeiras muito esperançosa, né? Porque o Palmeiras aqui mostra muita força, né? Já fez isso, viradas maravilhosas, incríveis, mas o Carille já deu trabalho pro Palmeiras aqui, ganhando um título dirigindo o Corinthians. Então, quer dizer, é um técnico que a gente sabe, o torcedor do Palmeiras me falava fora, né? Porque em Santos o torcedor falava que ia dar e deu realmente. O Santos venceu, o torcedor do Santos. Mas fora que o torcedor do Palmeiras, que é torcida única, com alguns penetrados aí, né? Mesmo falava o seguinte, de que é um time difícil, de muita marcação, mas tem que sair rápido o primeiro gol. E eu tô muito feliz com o Cruzeiro, né? Que faz um trabalho incrível e realmente o meu rival venceu, que é a MRV, né? Mesmo é uma coisa que vai ficar marcada, tatuada na história do Atlético Mineiro, que não consegue ganhar na Arena MRV, agora tá perdendo o título. E para aquele gordão de Minas Gerais, o remendadão, não é mesmo? Ficar chorando em casa. Aqui, Capela, eu acho que vai para pênaltis. Boa, eu também tô achando que vai ser um jogaço e a chance é gigantesca de pênaltis. Soler, já estourei o programa aqui, Soler. No pique, só dá informação, Lázaro titular ou não? Confirmada a escalação passada pela Rádio Bandeirantes. Gomes e Lázaro titulares. Olha só, então vem aí, Jornada Esportiva, chegou a hora, torcedor. Abertura oficial da Jornada Esportiva no microfone da Bandeirantes. A narração é de Ulisses Costa, os comentários de mestres Aidan de Alexandre Pretzel, os repórteres Bandeirantes Bruno Milhozzi com a torcida, Gustavo Soler no Palmeiras e Felipe Melo acompanhando o Santos, o plantão da Bandeirantes e da Marcela Souza. E o comando segue agora com o Ricardo Capriotti. Um ótimo jogo, com muita emoção no Rádio do Brasil. Vem aí, Jornada Esportiva. Eu sei, mas a sequência de apito final e intervalo é com o Capriotti. E você assume a partir de agora. Para de atravessar, querer mudar isso. Avisa o Ulisses Costa que tem gol, tá? É, e tem gol do Galo. Gol do Galo. Batalha fez o gol, Zaidan? Deixa eu ver aqui. Otávio cruza. Ah, gol legal. Não sei de quem fez, mas daqui a pouco a Marcela Souza vai atualizar pra gente. Vem aí, Jornada Esportiva Bandeirantes. Mas ainda é nosso, ainda é azul. Minas Gerais ainda é azul. No comando dele, a partir de agora o futebol é aqui, Brasil. Futebol é com a Bandeira. Bom jogo a todos. Termina aqui, Concentração, edição do domingo, na Rádio Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Steel, onde tem agro, tem Steel. Confira a linha completa. Star Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixa o preço na loja. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão 2024. E Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @EstrelaBet no Instagram. Aproveite! Jornada Esportiva Bandeirantes.
Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. A você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. O futebol da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor brasileiro. É decisão e decisão é na Bandeirantes. No microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. A Bandeirantes desde o 1950 em todas as Copas do Mundo. Em nenhum momento a Bandeirantes abandonou o futebol brasileiro. E não é diferente no Paulista, na Libertadores. Não é diferente no Brasileirão, não é diferente na Sul-Americana. Em todas as competições o futebol da Bandeirantes em campo para você. Porque tradição se cria com o tempo, se cria com história, se cria com momentos de emoção, com momentos de gols do futebol, principalmente de grandes defesas, de grandes lances. E nós, que somos o maior futebol do mundo, com a maior conquista de títulos mundiais através do futebol brasileiro, nós da Bandeirantes empunhamos esse microfone e continuamos depois de grandes nomes que aqui estiveram, trazendo a emoção, relatando os fatos, as grandes conquistas desse futebol vitorioso, que é o futebol do Brasil. Essa é a nossa responsabilidade hoje, de continuar levando a você, através da sua família, pais, netos, avós, enfim, a todos aqueles que curtem futebol, levar a emoção deste grande esporte que é o futebol. E o microfone da Bandeirantes em campo para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já para você, em nome dos maiores anunciantes do rádio esportivo do Brasil. Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Estrela Bet, Braspress, a transportadora com um número de encomendas que você pode confiar, meu amigo. Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, porque ela conta com 110 filiais distribuídas no Brasil. São 110 filiais distribuídas no Brasil. Para Sil Fios e Cabos Elétricos. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos é Sil, pode confiar. Venha vibrar com preço baixo no Atacadão, Atacadão pra você. No futebol é gol do Sicredi, é show. O patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Abra sua conta Sicredi. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Conte com a qualidade Steel. Para o trabalho no campo, acesse steel.com.br. Confira onde tem agro, tem Steel, torcedor do Brasil. Peças pro carro, moto, o caminhão é Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente. Libertadores e Sul-Americanas ao vivo com transmissão na ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. É futebol da Bandeirantes para Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o futebol da Bandeirantes em campo, desfilando o timaço de patrocinadores, o maior timaço de patrocinadores do rádio esportivo brasileiro. Para Palmeiras e Santos começa a decisão do Campeonato Paulista. O time do Palmeiras em busca de um título jamais conquistado na sua história em termos de 3 campeonatos seguidos. Sim, senhor. Chamando-se Sociedade Esportiva Palmeiras. Será a primeira vez que o Palmeiras conquista esse título. Na década de 30 conquistou, sim senhor, mas não era Palmeiras, entendeu? Não era Palmeiras, entendeu?
Palmeiras e Santos vão jogar. Você se liga no futebol da Bandeirantes. O Peixe vivendo uma situação triste na sua história de segunda divisão, mas com uma administração perfeita, como a do Palmeiras também. Os seus dirigentes mostram conhecimento de futebol e trazem para a final do Campeonato Paulista tudo aquilo que é feito no bastidor, tudo aquilo que é feito na administração, refletindo diretamente no campo de jogo com a família Teixeira, com Marcelo Teixeira do Santos e a Leila Pereira, que deu continuidade desde Paulo Nobre, desde a passagem do Paulo Nobre. Enfim, a todos aqueles que passaram nesse Palmeiras vitorioso e a sequência do trabalho que é importante. Não se mudar o que está dando certo. Isso não aconteceu no Palmeiras. O Santos viveu um momento péssimo de administração. Caiu para a segunda divisão, mas a chegada de Marcelo Teixeira dá moral. E o reflexo já é automaticamente no Campeonato Paulista, que chega a decisão da competição com a vantagem hoje de jogar por empate. O Santos joga pelo empate para levar o título. O Palmeiras tem que vencer por um gol de diferença para levar para penalidades máximas. A expectativa é de um grande jogo. Palmeiras, 25 títulos conquistados do Campeonato Paulista. O time do Santos, 22 títulos conquistados do Campeonato Paulista. E neste momento de decisão, obviamente, que se trata nada mais, nada menos de que emoção, de raça, da emoção, da força, do vigor físico e principalmente do equilíbrio emocional. Porque tem Palmeiras e Santos para você, Santos e Palmeiras, torcedor do Brasil. Você ligado. A bola vai rolar já já para você. Você se liga no futebol da Bandeirantes. E a partir de agora eu começo a desfilar o timaço da Bandeirantes, do microfone de maior competência do rádio esportivo brasileiro, que vai levar todos os fatos para você. O destaque do Palmeiras, Gustavo Soler da Bandeirantes destaca o time do verde, o Palmeiras. Soler. Tudo bom, Ulisses? Grande abraço para você e para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Quem acompanhava a nossa transmissão desde o Concentração já sabia que o técnico Abel Ferreira poderia mudar o esquema tático e ir a campo no 4-3-3 com o retorno de Gustavo Gomes ao time titular e Lázaro entrando no ataque. É isso que acontece e o Palmeiras no 4-3-3 vai buscar o tricampeonato consecutivo do Paulista, o que seria o 26º na sua história. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola vai rolar já já, o destaque do Santos do Peixe, na Bandeirantes quem fala é você, diz aí, Felipe Melo, boa tarde. Alô Ulisses, grande abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. O Santos com duas mudanças em relação ao primeiro jogo da final. Na lateral direita sai JB Sherman e entra o experiente Aderlan na direita. E no ataque, Julio Furque sai hoje com um problema muscular, fica no banco de reservas. E entre os titulares hoje, o Fábio Carille escala o Alfredo Morelos. No pique no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, mais do Palmeiras, Solera. Time do Palmeiras hoje, Ulisses, que terá 4 ídolos para carregar o troféu do Campeonato Paulista no cerimonial. Ademir da Guia, São Marcos, Galeano e Fernando Praz participam da festa aqui na Casa Alviverde. O Palmeiras, que tem o Santos como a sua maior vítima na história. São 351 clássicos com 151 vitórias a favor do time do Palmeiras. O Verdão que busca o seu 4º título enfrentando o Alvinegro Praiano. Esta aqui é a 5ª final. O Palmeiras foi campeão no Paulista de 59, Copa do Brasil de 2015 e, é claro, na Copa Libertadores da América de 2020. Hoje tenta o tetra contra o time do Santos. É o futebol da Bandeirantes e o tricampeonato do Paulista. Destaque na Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Mais uma do Santos, diz aí, Felipe Melo. Ulisses, o Santos é o maior finalista do século XXI no Campeonato Paulista. Chegou em 10 finais desde 2000 e conquistou 6 títulos. Se vencer hoje, chega ao 23º título da história, se isolando na 3ª colocação, na frente do São Paulo e atrás apenas de Palmeiras e Corinthians. No futebol da Bandeirantes, mais do verde, mais do Palmeiras, Solera. Hoje com a expectativa de mais de 40 mil torcedores aqui no Allianz Parque, Ulisses, para acompanhar a última final de Hendrick, defendendo as cores da Sociedade Esportiva Palmeiras, ele que no meio do ano vai para o Real Madrid.
E caso hoje ele marque um gol pelo menos nesta final contra o Santos, o Palmeiras vai colocar no bolso 2,5 milhões de euros na quarta meta contratual de gols marcados do Endrick, defendendo as cores do Palmeiras. Neste momento, o Palmeiras já tem garantidos 43.750.000 euros na venda do Endrick para o Real Madrid, que pode chegar até 60 milhões de euros. Se ele marcar um gol, o Palmeiras já terá como garantia mais de 46 milhões de euros deste jovem talento negociado com o Real Madrid. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Endrick fará sua última final com a camisa do Palmeiras, né, Soler? Como você destacou durante toda a semana, todo mês, né, Soler? Exatamente. É o futebol da Bandeirantes, mais do Peixe para você. Mais destaque no time do Santos, Felipe Melo. Para falar do técnico Fábio Carille, que já é tricampeão paulista com o Corinthians e tenta o seu primeiro título com o Peixe. Se for campeão hoje, Carille vai se tornar o quarto técnico com mais títulos de Paulistão. Luxemburgo tem 9, Lula tem 8, o Oswaldo Brandão 7 e o Armando Del Débio 4. Fábio Carille completou 40 jogos do comando do Peixe, juntando as duas passagens. São 19 vitórias, 11 empates e 10 derrotas neste Campeonato Paulista. O Santos perdeu apenas 3 partidas para o Palmeiras, Novo Horizontino e Bragantino, todos os jogos da primeira fase. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras vão jogar. A análise dos comentaristas Bandeirantes agora começou com você, Alexandre Pretzel, Cláudio Zaidan. Não empolga muito, Zaidan, que o jogo não acabou. Vai dar Cruzeiro. Palmeiras e Santos da decisão do Campeonato Paulista de Futebol. O Peixe joga pelo empate. E aí, quem é quem? Times definidos, já tudo pronto, tudo ok? Diz Pretzel, diz Zaidan. Um abraço para vocês. Abraço, Ulisses. Eu acho que a escolha, né, pois mestre, não, a Pretzel, escolha por favor. pelo Lázaro, imagina, mestre, a escolha pelo Lázaro, o Soler acertou. Eu não colocaria o Lázaro, acho que na quarta-feira ele foi um jogador sem competitividade, um jogador entregue à marcação argentina, e acho que o jogo vai ser parecido hoje. Acho que o Santos vai marcar, talvez com pouco menos intensidade que os argentinos, mas ainda forte, sem dar muito espaço, né? Então acho que o Lázaro está com muito cartaz, mas pouca bola nesse momento. Mas o Abel deve saber o que faz, coloca 3 homens na frente, tira o Marcos Rocha, põe o Mike, e a volta do Gomes, que é um multivencedor e também capitão do time. Do outro lado, aquilo que a gente já imaginava, só a mudança. Sai o Júlio Furque, fica no banco, entra o Morelos e volta o Aderlan com o Sherman no banco de reservas. O Carille é mais lógico do que o Abel Ferreira neste momento, mesmo que o Abel possa ganhar mais um título paulista, mestre Zaidan. É uma semana complicada para técnico, né? Porque o Carille chegou à conclusão que mesmo segundo jogo sendo no Allianz, o Palmeiras é um time com mais qualidade que o Santos hoje. Ele chegou à conclusão que o negócio é não mudar, que mudar seria um erro, porque o time funcionou muito bem no primeiro jogo. Só que ele não sabia que Palmeiras seria escalado pelo Abel. Na minha opinião, Pretzel, o Abel acerta ao mudar o esquema, mas eu teria escolhido o Rony e não o Lázaro. Mas entendo a escolha pelo Lázaro porque ele quer alguém aberto na esquerda. E ele não escalaria o Rony aberto ali. Ele tinha o Breno Lopes e o Lázaro como opções. E o Lázaro, desde que chegou ao Palmeiras, não fez nenhum grande jogo. Pois não, pois não. Além de jogar como um ponta pela esquerda, o Lázaro vai auxiliar o Veiga na armação. Então, o que a gente conseguiu apurar aqui, tecnicamente, para armar o time, ele é melhor do que o Rony. Por isso a escolha do Lázaro para auxiliar o Rafael Veiga também. Ele pode ser melhor que o Rony para armar, mas não é um grande armador, né? Eu acho que ele acrescente qualidade técnica na armação do jogo. Isso talvez o Estevão pudesse fazer isso muito melhor. Agora, mas aí pesa uma série de coisas, né? O fato que o Lázaro pode abrir ali, dar uma pressão pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras e ao mesmo tempo, como você frisou, Soler, ajudar o Veiga na armação do time. Mas para mim, essa é uma função que deve ficar prioritariamente para Veiga e para Zé Rafael. Até porque o Aníbal Moreno dá essa liberdade para o Zé Rafael. E no Santos não havia muito o que mudar, ele não tem o Furt e opta por ter um jogador de trombada, né? O Morelos hoje é isso, um cara que é muito pesado, vai trombar com a zagueirada, mas tecnicamente ele não trouxe nada para o Santos. Eu até dizia aqui, Ulisses, há pouco, que eu não vi ele jogar pelo Rangers, não acompanhei na Escócia,
Mas a gente tem as estatísticas. O cara fez muito gol lá. E aqui no Santos ele não fez nada, não conseguiu acrescentar coisa alguma. Mas é a opção que ele tem para ter um trombador ali, um sujeito que segure os dois zagueiros. Acho que o Carille pensou isso. Eu não vou mudar o que deu muito certo no primeiro jogo. E o Abel pensou, eu não vou repetir o que deu muito errado no primeiro jogo. É o futebol da Bandeirantes da decisão do Campeonato Paulista para você, torcedor brasileiro. O destaque da Bandeirantes agora. Mayra de Jaimo traz o jornalismo. Alô, Mayra. Oi, Ulisses, boa tarde para você e para todos. Olha, o estado de São Paulo chegou ao patamar de 471.989 casos de dengue confirmados e 221 mortes. Outros 495 óbitos estão em investigação. E amanhã a cidade de São Paulo retoma a vacinação contra a doença, neste momento voltada para crianças de 10 a 14 anos de idade, dos bairros de Itaquera, na Zona Leste, e Vila Jaguara, na Zona Oeste da capital. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Palmeiras e Santos jogam. Destaque do QG Bandeirantes de Esportes. Final do Campeonato Paulista. Marcela Souza. Outros regionais também na final. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, Pretzel, Zaidan. No Carioca, o Flamengo tem a vantagem de 3-0 conquistada no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu. O rubro-negro ele garantirá 38º título carioca, mesmo se perder 2 gols de diferença. A transmissão está rolando na tela da Band e, no momento, o placar é de 0-0. Em Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético Mineiro decidem o título depois do empate emocionante por 2-2 na ida e tem virada atleticana. De pênalti, Hulk marca e coloca o Galo na frente. Agora, Atlético Mineiro 2, gols de Saravia e Hulk, e Cruzeiro 1, gol de Matheus Vidal. No Castelo do Dragão, o Atlético Goianiense ganha por 2-1 do Vila Nova, gols de Luiz Fernando Moraes e Emiliano Rodrigues, pelos donos da casa, e de Alisson para a equipe visitante. No confronto inicial, o Atlético fez 2-0 e a equipe está com uma das mãos já na taça. Já na ida do Campeonato Baiano, Vitória conseguiu reverter o placar no Barradão e ganhou a partida por 3-2. Agora, na Arena Fonte Nova, intervalo, e as equipes empatam por 1-1. Gols de Everton Ribeiro e Wagner Leonardo. Na Premier League, temos briga acirrada pela liderança do campeonato inglês. Diferença de apenas 1 ponto entre os 3 primeiros colocados. Ontem, Arsenal e Manchester City ganharam seus jogos, respectivamente 3-0 sobre o Brighton e 4-2 contra o Crystal Palace. Hoje, mais cedo, o Liverpool desperdiçou boas chances de terminar a 33ª rodada da Premier League na primeira posição, mas empatou por 2-2 com o Manchester United fora de casa. Agora, a ordem é 71 pontos para o Arsenal, 71 para o Liverpool e 70 para o Manchester City. Além disso, encerrando o domingo de futebol inglês, o Chelsea ficou no empate por 2-2 com o Sheffield United e o Tottenham derrotou o Nottingham Forest por 3-1 com um gol contra do zagueiro Murilo, ex-Corinthians. E mudando a cor e o tamanho da bola, notícia boa para quem gosta de tênis. Na One Vitória, Leme da Silva, de apenas 14 anos, é campeã do Roland Garros Junior Series e está classificada para o Roland Garros Juvenil. Em jogaço de domínio da brasileira, ela fez 2-0 com parciais de 7-5 e 6-2 contra a mexicana Rani Estrada, Ulisses. Obrigado, Marcela, do futebol da Bandeirantes. O microfone de Bandeirantes acompanhando a chegada do torcedor aqui no Allianz Parque. Bruno Miniosi, um abraço para você, boa tarde. Torcedor vem chegando ainda em grande número, praticamente quase todo mundo já dentro aqui da arena do Allianz Parque, restando aí pouco mais de 37 minutos para o início do jogo, hein, Miniosi? Aqui na Rádio Bandeirantes, estou chegando em peso ainda, estou aqui no portão sul do Allianz Parque. A gente ainda para entrar no estádio. A bola rola às 18 horas, Ulisses, vale destacar. Parcial do Palmeiras às 10 horas da manhã, de 38.300 ingressos. A expectativa é superar o recorde do estádio, que atualmente é do duelo contra o Corinthians no ano passado. Vitória por 2-1, quando 41.457 torcedores estiveram no estádio. O Palmeiras quer colocar mais de 42 mil torcedores hoje dentro do Allianz Parque, Ulisses. Legal, então, tá aí o Bruno Miniosi acompanhando ainda a chegada do torcedor. Muita gente chegando ainda ou não, Bruno? Muita gente, viu, Ulisses? Não só aqui na Avenida Palestra Itália, como também na Francisco Matarazzo, todos os portões do Palmeiras com um grande fluxo de torcedores. Como eu disse, muita gente ainda para entrar e a expectativa é quebrar recorde hoje no Allianz Parque.
É futebol da Bandeirantes para você. Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. Você ligado no futebol da Bandeirantes que volta já para falar da decisão do Campeonato Paulista. Decisão do Paulistão é aqui na Bandeirantes. Futebol Bandeirantes em campo. A bola rola daqui a pouquinho para você. Na mesa de São Michelzão, na P Central Técnica, Roberto Dias e Beto Rebeck. No Twitter, Ana Marcel Esterdas, Daniel Chingotti e Rafael Pellegrini. No digital, Ana Carolina Galeano e Beatriz Avelar. A bola rola já. Tem decisão. Palmeiras e Santos para você. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé à milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional, muito crocantes. E você conhece a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias, pimenta branca, processo artesanal de cozimento no vapor, garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Festival da Construção para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte. Confira as ofertas. Conjunto tomada simples de Compel 4x2, 12,90. Conjunto interruptor simples de Compel 4x2, 14,90. Cabo flexível Perlex 1,5 mm, diversas cores, rolo de 100 metros, 146,90. Ofertas válidas até 8 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Organize sua oficina com a Loja do Mecânico. Máquinas e ferramentas com preços especiais. Kit estante gaveteiro Presto, R$ 499,90. Carrinho de ferramentas Orc, R$ 389,90. Ofertas válidas até 13 de abril. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone Whats 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Gianni. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087. @Famiglia Gianni. Famiglia Gianni. Da nossa família para a sua família. Inspirando bons momentos sempre. Procurando
Buscando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já para você. De um lado tem Palmeiras, do outro Santos, escalando os times, começando pelo verde. Vem Palmeiras, vem Soler da Bandeirantes. Quando for Jorge Verde, em busca do tricampeonato consecutivo do Paulistão, 26º da sua história, o técnico Abel Ferreira muda o esquema tático e vem para o campo de jogo com 21 Everton, 12 Mike, 15 o capitão Gustavo Gomes, 26 Murilo e 22 Piquerez. Meio de campo com 5 Aníbal Moreno, 8 Zé Rafael e 23 Rafael Veiga. No ataque, 9 Hendrick disputando a sua última final pelo Verdão, 17 Lázaro e 42 o centroavante Flaco Lopes. De novo Palmeiras da Bandeirantes, diz aí Solera. De 21 Everton, 12 Mike, 15 o capitão Gustavo Gomes, 26 Murilo e 22 Piquerez. Meio de campo de 5 Aníbal Moreno, 8 Zé Rafael e 23 Rafael Veiga. No ataque, 9 Hendrick, 17 Lázaro e 42 o artilheiro do Paulista, Flaco Lopes. É o futebol da Bandeirantes que escala o banco do Palmeiras. Com 14 Marcelo Lomba, 2 Marcos Rocha, meia dúzia Vanderlan, 10 Rony, 13 Luan, 16 Caio Paulista, 19 Breno Lopes, 25 Gabriel Menino, 27 Richard Rios, 31 Luiz Guilherme, 35 Fabinho e 41 Estevão. No futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista. No primeiro jogo deu 1-0 pro time do Peixe. O Santos joga pelo empate, a Bandeirantes escala o time peixeiro. Manda pro ar, Felipe Melo. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Após 8 anos, o Santos de volta à final do Campeonato Paulista. E o técnico Fábio Carilli em busca do 4º título. Escala no gol, camisa número 1, João Paulo. Na lateral direita, o número 4, Aderlan. Na zaga, 2, Gil e 6, Joaquim. Na lateral esquerda, camisa número 3, Felipe Jonathan. No meio campo, 5, João Schmidt, 8, Diego Pituca e 10, Juliano. Na frente, 7, Otero, 11, Guilherme e o camisa número 9, Alfredo Morelos. Repetindo o time do Peixe da Bandeirantes, manda pro ar aí. Com João Paulo no gol, na direita Aderlan, na zaga Gil e Joaquim, na esquerda Felipe Jonathan. No meio campo João Schmidt, Diego Pituca, Juliano e Otero. Na frente Guilherme e Alfredo Morelos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil, o banco do time peixeiro. Com Diógenes, camisa número 12 no gol, 21 Gabriel Brazão, também goleiro, 13 Messias, 14 Jair, 15 Sherman, 17 Rainer, 16 Nonato, 18 Tomás Rincon, 19 Casares, 20 Julio Furque, 22 Pedrinho e o 23 Wesley Patati. Quem apita o jogo?
O dono do apito é Rafael Klaus. E quem vem com ele, Melo? Assistente 1, Danilo Ricardo Simon Martins. Assistente 2, a Neuza Inês Baqui. A quarta árbitra é a Edna Alves Batista. E no VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. No futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, você conferiu tudo no microfone Bandeirantes, hora de análise, hora de opinião na Bandeirantes. Falam Alexandre Pretzel, Cláudio Zaidan. Acho que no confronto de decisão, Carille na frente do Abel, é isso? É isso, Soler? Foi só uma vez que decidiram o título? O Palmeiras e Santos só uma vez, Libertadores de 2020, título para o Verdão. A Carille e Abel não. Isso, mas Paulista... o Paulista era o Abel, né? Vez, 1959 e agora. Do Palmeiras, né? Como é que é? Por favor, um de cada vez, por gentileza, para que eu possa entender. Como é que é? Final de Campeonato Paulista é a segunda vez. Decisão de 59, título para o Palmeiras. E agora esta decisão. E teve também o Paulistão de 2015. Com o mando do Palmeiras é a segunda vez. Na história, a terceira. Um título para cada. Muito bem, tá equilibrado, como disse o Soler. E aí, Zaidan, e aí, Pretzel? Olha, eu acho que as duas escalações foram condizentes com o que pensam os treinadores, mas eu estou curioso para ver a postura do Santos. Pelo que o Carille indica, ele não vai ficar atrás, ele vai jogar em cima. A dúvida é se o Morelos vai ser um puxador de contra-ataque mesmo com o peso que ele está. Me pareceu muito pesado nos dois jogos, contra o Bragantino quando ele entrou, mesmo que o Santos tenha vencido, e na semana passada também, quando ele e o Casares ficaram juntos, o Santos teve uma queda de rendimento, uma queda de competição, e aí o Palmeiras deu uma crescida. Vamos ver, um jogador experiente, um jogador de futebol europeu, vamos ver se realmente funciona com o meio-campo reforçado, mesmo meio-campo da semana passada. E do outro lado, né, meu caro Zaidan, a entrada do Lázaro, eu preferi o Rony, mas o treinador deve ter os seus motivos para ver se vai dar certo daqui a pouco, mestre Zaidan. Até pelo que disse o Soler. Antes, porém, pois não, Marcela. Só pegar a Marcela, o Zaidan, o que aconteceu? Claro. Pois não, Marcela. Final definida, campeão definido do Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro fez 3-1, ainda ampliou o placar com o gol de Gustavo Scarpa e é o campeão mineiro de 2024, Ulisses. Pentacampeão Atlético direto, né? Isso. Não, legal, mas sem meu pênalti não vai também, Zaidan. Mas e aí? Mas foi pênalti, mas é o seguinte, Everton Guimarães e suas lhamas mandam saudações. De qualquer maneira, Ulisses, o Pretzel tem razão. O Rony tem uma eficiência muito maior do que o Lázaro até aqui. Mas acho que a ideia é exatamente o que disse o Soler, né? Ter um jogador que auxilie o Veiga na armação e ao mesmo tempo alguém que jogue mais aberto pela esquerda, que não seria o caso do Rony. De todo modo, o grande problema do Palmeiras no domingo não foi tático, mas pelo menos 5 jogadores importantíssimos jogaram muito mal. O Marcos Rocha, o Piquerez, o Rafael Veiga, que não tem jogado bem, o Flaco Lopes, que tem feito um campeonato fantástico, e o Zé Rafael, que é o catalisador desse time, o cara que dá, acelera, desacelera, a saída de bola, e eles jogaram muito mal. Então, o Palmeiras precisa, sobretudo, que os seus jogadores mostrem o que podem, né? Porque o Palmeiras é mais time, tem mais qualidade técnica, mas os caras têm que mostrar isso em campo. Não adianta dizer, não, se você pegar a média dos jogos dos últimos 3 anos, o nosso time é melhor. Sem dúvida é melhor, mas tem de jogar bola. E o Santos tem de jogar, no mínimo, o que jogou na Vila. Pituca, a dupla de zaga, que foi muito bem, Gil e Joaquim, e o Guilherme, que simplesmente tirou o Marcos Rocha no time do Palmeiras hoje, né? O Guilherme ganhou todas com o Marcos Rocha, inclusive no lance do gol, que ele faz a jogada e cruza para a cabeçada do Otero. Então, independentemente da mudança tática no Palmeiras e da manutenção da ideia do Carille, é o que os caras vão fazer dentro de campo. O Palmeiras tem de jogar muito mais bola do que jogou na Vila. E o Santos jogar no mínimo o que jogou na Vila Belmiro. Fez uma partida quase no seu limite. É assim que ele tem de jogar para buscar um título. Aliás, é bom lembrar, nos anos 60, né, em 10 campeonatos, de 60 a 69, o Santos ganhou 8. E só o Palmeiras interrompia a sequência. Fez isso em 63 e em 66. E o Santos havia feito isso em 35, depois que o Palestra foi tricampeão. Agora é o Palmeiras que vem numa sequência formidável, um título atrás do outro em tudo quanto é lugar. E o Santos que tenta interromper essa sequência hoje, em pleno Allianz Parque, Ulisses Costa.
Muito bem, Zaidan. Agora, em relação a essas questões, né? O Santos, o futebol é um negócio muito louco, né, Zaidan? Eu sou um defensor do dirigente bom, dirigente que faz bem pro time. Eu defendo muito a lei. Quando defendi o Paulo Nobre, eu acompanhei. Para quem chega lendo a história, não, eu vivi essa história do Paulo Nobre no Palmeiras. Eu tive com ele aqui na academia. Eu, Leandro Quesada, inclusive, fizemos uma entrevista, batendo papo com ele. Ele contava o que ele pretendia fazer. E essa história começou, para quem não sabe, no Jardim Suspenso, entendeu? Que era o estádio do Palmeiras aqui, certo? Antes do Allianz Parque. O que aconteceu? A gente tinha os símbolos do Palmeiras em concreto pintados, gramado estava ruim, ele reformou, e ele não era nada do Palmeiras, ele era um conselheiro do Palmeiras, né? Aí o Mustafa mandou uma mensagem para ele, falou, não vamos pagar os 4 milhões que você gastou no estádio. Ele falou, tá bom, pode ficar para vocês, eu não vou cobrar o Palmeiras. Tá tudo bem. E aí o Paulo começou nesse interesse de assumir, né, a Sociedade Esportiva Palmeiras, assumiu. Depois do Paulo vem o Gagliotti, que era um dos caras ligados ao Paulo. O Gagliotti faz um trabalho incrível com conquistas de títulos incansáveis. Aí a Leila vira presidente do Palmeiras e dá sequência a esse trabalho, né? Ninguém aqui, você não vê no Palmeiras escândalo, né? De desvio de dinheiro, de jogador que não recebeu, de empresário envolvido em negociação com o dirigente. Então você não vê isso aqui no Palmeiras, não tem. É preto no branco, às vezes perde a oportunidade de contratar um grande atleta, porque tem esquema, o empresário quer por fora, alguém quer alguma coisa por fora, não é mesmo? O próprio jogador, o dirigente, e aqui não tem isso. O Santos viveu um momento lamentável, cara, de uma administração de empresa. Futebol não é empresa. Porque se o futebol no campo de jogo não der resultado, ele dá muito prejuízo. É a mesma coisa de numa empresa você lançar um produto que não faz sucesso, que você gasta uma fortuna e não faz sucesso, é um mico, você vai falir essa empresa, entendeu? E o futebol, ele tem que entender, tem que saber. O Marcelo chega, cara, o Marcelo tá no Santos há 4 meses. Olha o que ele fez, ele leva o Santos, o Marcelo Teixeira, à final do Campeonato Paulista, disputando a 2ª divisão. Então os clubes aí, que estão numa situação lamentável e triste, alguns clubes do futebol brasileiro, cito até aqui o Corinthians, que vive um momento péssimo de administrações anteriores, cheias de dívida, arrebentando o clube, né, com posturas erradas, posturas ruins. O São Paulo tenta se equilibrar, tenta se encontrar, né, mas erra em alguns pontos, enquanto o Santos, gente, vai subir para a 1ª divisão tranquilamente o ano que vem. Você não tem a dúvida disso, da qualidade do Santos, da qualidade do Marcelo, entendeu, como dirigente. Então você começa a observar isso aí, analisar, você vê o reflexo que tem dentro do campo de jogo. Porque você olhar para o seu presidente e admirá-lo e respeitá-lo, é uma coisa. E você olhar e falar, esse cara é um cara de esquema, esse cara não tem qualidade, esse cara não conhece de futebol, é outra. Então o jogador sabe disso. E eu acho que Santos e Palmeiras fazem a final do Campeonato Paulista merecidamente, por tudo aquilo que aconteceu na competição. As 2 melhores campanhas. O Palmeiras decide ir na sua casa por ter melhor campanha que o time do Santos. O Santos em alguns momentos teve a melhor campanha, o Palmeiras foi lá buscar. Então eu acho que a somatória de administração, com campo de jogo, com preparo, com estrutura, ela está relacionada totalmente ao resultado final que Santos e Palmeiras estão dando hoje, Zaidan e Pretzel. Eu acho que tudo que tu disseste aí tá correto, né, Zaidan? Porque a gestão do Palmeiras, ela vem numa linha. O Paulo Nobre foi o maior presidente da história do Palmeiras para muita gente, né, Zaidan? Até porque ele salvou o Palmeiras não tinha dinheiro para nada. Além de ter ajudado na reforma do estádio na gestão anterior a que ele assumiu, que ele ganhou, porque ele perdeu a primeira eleição. Ele perde a eleição para o Arnaldo Tironi e depois ele ganha a outra eleição. E o Palmeiras cai. Exato. O Palmeiras cai com o Tironi. Foi campeão da Copa do Brasil e caiu no mesmo ano. E no dia da queda, o Tironi foi à praia celebrar o rebaixamento. Exatamente. Então o Paulo Nobre foi o maior presidente da história do Palmeiras para muitos, porque salvou o Palmeiras. O Palmeiras não tinha dinheiro. Fernando Praz nos deu uma entrevista hoje no Concentração e disse que o Nobre chamou ele. Olha, eu não tenho dinheiro para te pagar o que foi combinado no teu contrato anterior. E o Praz aceitou, teve um voto de confiança do Nobre e foi para cima.
Conseguiu, em 2014, quase caiu para a segunda divisão. No último jogo contra o Atlético Paranaense aqui, foi um pavor, o time horroroso. Aí em 2015 começa a reconstrução definitivamente, que até 24 agora, título todo ano, gestão, contratações, jogadores bem escolhidos e uma série de coisas. E do lado do Santos, o Marcelo Teixeira tem história. Marcelo Teixeira foi presidente com 28 anos. O pai dele foi presidente, foi vencedor. Depois ele preside o Santos por 10 anos. Consegue o bicampeonato brasileiro e o bicampeonato paulista. E aí chega agora para salvar o Santos. Então você está completamente correto em termos de gestão. Futebol hoje é muita gestão. Não pode mais se entregar a jogador, nem a treinador. Não pode gastar o que não tem. Ah, mas time não é banco. Sim. E aí não consegue pagar nada, o jogador tem que viver com o salário em dia hoje para não acontecer o que está acontecendo em vários times espalhados pelo Brasil. Então, mestre Zaidan, acho que chegaram hoje, além dos 2 melhores times, as 2 gestões mais equilibradas da primeira divisão, mesmo que o Santos ainda tenha muitas dificuldades admitidas pelo presidente Marcelo Teixeira, pensando na volta para a Série A, Zaidan. Pois é, Preto, isso que falou o Ulisses, de que há reflexo no campo. E a prova disso é que Flamengo e Palmeiras estão muito acima dos outros clubes brasileiros em termos de situação econômica e financeira. E o Flamengo, inclusive, ele tem uma receita absurda, maior do que a do Palmeiras. Só que o Palmeiras tem mais patrimônio, tem um estádio formidável, tem uma estrutura física melhor que a do Flamengo. A estrutura física do Palmeiras é inigualável hoje no Brasil. Então, o reflexo está aí. É claro que, vez ou outra, o Fluminense vai ganhar um campeonato, o Atlético vai ganhar, o Inter vai ganhar, mas Flamengo e Palmeiras vão chegar nos próximos anos para disputar título em todas as competições em que estiverem. E isso é reflexo, sim. O Flamengo ficou sem gastar dinheiro, ficou pagando conta, e o resultado agora é esse. Um time que pode investir, contrata pesado, o que mais investe em elenco. E o Palmeiras tem uma situação extraordinária. E o Paulo Nobre, pelo menos nos últimos 40 anos, ele é o principal presidente do Palmeiras. É que é difícil comparar com outros tempos, né? Quando havia outros desafios, eles foram muito bem enfrentados. Tanto que o Palmeiras era gigante já nos anos 30 do século passado, como Palestra Itália. Então houve dirigentes formidáveis. Mas nos últimos 40 anos, o Paulo Nobre foi o cara que revolucionou o Palmeiras. Você tem toda a razão, Ulisses. Boa administração tem reflexo dentro de campo. A administração ruim também tem. Ou seja, acaba com o time. E a gente sabe que isso é na nossa vida, no nosso cotidiano, né? E muito legal aqui, uma caravana, cara. O Brasil foi descoberto por português, nós sabemos, Cabral, aquela coisa toda. E uma caravana, uma bandeira de uma caravana, com o Abel, com uma luneta, não é mesmo? Observando terra firme, como se fossem os portugueses, os jogadores do Palmeiras. Muito bonito aqui. A gente está vendo à direita no gol do fundo, uma bandeira, uma caravana linda, não é mesmo? Com o símbolo P de Palmeiras. E como se eles estivessem vendo, descobrindo aí o Brasil, né? Como foram os portugueses, Cabral, que descobriu o Brasil. Enfim, é muito legal, pois não. Só precisa ter cuidado para o barco não ser abauroado por uma baleia, né? Tem isso também, Zaidan, tem isso também. A bandeira de Portugal também aqui no Allianz Parque. Bonita essa festa da torcida do Palmeiras, como azul, verde e vermelho, o torcedor do Palmeiras. E se movimenta a bandeira como se ela estivesse se movimentando no mar, né? E a maioria do torcedor palmeirense tá ali com um plástico azul sobre o corpo, caracterizando as ondas do mar. E essa caravana de uma bandeira, ela vai andando de mão em mão nos torcedores que estão no anel superior, e os que estão no anel inferior vão fazendo o movimento de ola, como se fosse ali as ondas do mar. A bola vai rolar para você já, caravela, né? Falei caravana, não, caravela, né? Alô, Ulisses. As caravelas portuguesas estão chegando aí, Solera. Exatamente, nesse movimento, como você destacou, né? É o Palmeiras buscando mais uma conquista, é o Palmeiras buscando mais um título, e o Abel Ferreira ali como o navegador, observando a taça que o Palmeiras busca no dia de hoje. E além do circuito que ela vai fazer pela região do Central-Leste, no setor do Gol Norte terá um outro mosaico. Então realmente será algo para mexer com as emoções da comissão técnica e também dos jogadores, com essa caravela, com o Palmeiras em busca de mais uma conquista.
Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Palmeiras e Santos, pois não, Solé, pois não, Zaidan. Só me perdoe aqui, mas é para mandar um abraço para um grande amigo nosso, Antônio Viviane. Ele está com a Lígia, está com o filho dele, Eduardo, com o neto Antônio, ouvindo a transmissão da Bandeirantes. Um grande abraço para o Viviane, Ulisses. Grande Viviane, forte abraço para você, meu irmão, ligado no microfone de Bandeirantes, a Lígia, o Eduardo, gente boa, um mestre na cozinha, o Antônio, o neto dele, o Antônio, também curtindo. Viviane põe nome de Antônio também no neto dele. É monopolizador também, viu? O Decilo Chuva, corrigiu, tá falando caravana, aqui é caravela, é verdade. Valeu, Decilão. Mas uma caravela muito bonita e muito legal, a festa da torcida do Palmeiras antes da bola rolar. Mas tem pela frente o Santos, de um técnico que sabe muito bem montar. O Abel, me corrija, Soler, porque o Soler sabe tudo do time do Palmeiras. O Abel, se vencer hoje, ele chega aos mesmos números ou passa o Brandão? Ele se iguala a 10 títulos com o Oswaldo Brandão. Olha só, ele vem para se igualar e obviamente que vai passar o Brandão, né? Porque ele continua aqui até 2025. Contrato renovado do Abel. Esse português veio realmente com pouco nome, mas revolucionou o futebol do Palmeiras, pois não? Agora observa, ó, quando a caravela ela passa por um dos setores, aparece uma taça, que são os títulos que o Palmeiras com Abel Ferreira já conquistou. Então o primeiro é Copa do Brasil. E aí, até chegar ao setor do Gol Norte, outras taças serão reveladas pelo conquistador palmeirense Abel Ferreira. Muito legal, muito bonito, realmente. Tá lá a caravela passando e a Taça do Brasil, que foi o primeiro título dele, certo? Dirigindo o time do Palmeiras, não é isso, Solera? Na verdade foi o segundo, né? O primeiro foi a Copa Libertadores da América, naquele ano pandêmico, só que a Libertadores Santos. Foram duas. Então, a Libertadores deve ficar um pouquinho mais pra frente, a Copa do Brasil contra o Grêmio é essa que tá sendo exibida agora. Muito bem, futebol da Bandeirantes, festa bonita do Allianz Parque. Muito legal, tá aí a caravela, continua andando os mares, enfim, nesse momento vai subir mais uma conquista por parte dessa caravela dirigida, comandada pelo Abel. Numa festa bonita aqui do Allianz Parque, para você, torcedor brasileiro, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil, a bola vai rolar daqui a pouquinho. Mas de um lado eu dizia, Carille, um técnico que monta um esquema de marcação muito forte, de muita competência para tentar parar esse Palmeiras. O Carille não precisa de gol. O Carille precisa levar o jogo pro 0-0. Será que é essa a filosofia dela, Zaidan e Pretzel, em relação a se manter fechadinho, buscar o contragolpe ou não? O Santos vai jogar de igual para igual contra esse forte Palmeiras? Conversando aqui com dois santistas, desculpa, Pretzel, com dois santistas aqui, o grande Carlos Valente e também o Cláudio Brito, Luiz Cláudio Brito. Um abraço para os dois. O Carille não pode cair na armadilha de ficar lá atrás. E os jogadores do Santos não podem, e isso tem acontecido muito no futebol brasileiro, com 20 minutos do primeiro tempo começa a fazer cera. Então cai, tô com dor aqui, o goleiro cai, porque aí o árbitro não pode mandar o cara para fora do campo e seguir o jogo. É o pior erro que o Santos pode cometer. Ele tem de jogar bola. Claro que é outro ambiente, o Palmeiras vem para cima, mas ele tem de tentar jogar muito parecido com o que fez na Vila, não, Pretzel? Exatamente, Zaidan. Eu acho que o Carille tem algo interessante. O Carille foi tricampeão paulista, né? 17, 18 e 19 pelo Corinthians. Então, é um treinador que realmente conhece bem o jogo do Paulista, né? E até ele disse, quando o presidente Marcelo me convidou, eu vim correndo. Ainda que ele tenha que pagar uma multa lá pro time japonês que ele deixou, né? Ele quis treinar o Santos, né? Já treinou o Santos na época do presidente Andrés Rueda Garcia, que gostou dele, mas ele acabou saindo por um problema até com o Edu Dracena, é o que dizem, né? Os dois se conflitaram. E aí o Carille volta agora, num momento rápido, reconstrói o time junto com o Marcelo Teixeira, e eu concordo com o Zaidan. Eu acho que pela escalação ele não vai ficar atrás, ele vai atacar, vai tentar atacar o Palmeiras, mesmo jogando pela vantagem do empate. Então o senhor paulista, junto com o Abel Ferreira, o Abel ganhou 2 títulos, o Carille ganhou 3, hoje pode ficar 3-3. Então eu acho bem interessante que talvez o Abel enfrente um treinador muito bom no jogo de hoje, que entenda bem como o Palmeiras joga e como derrotar o Palmeiras também. Então por isso eu acho que vai ser um jogo
bem equilibrado com essas duas escalações confirmadíssimas e definidas. Organize sua oficina com a loja do mecânico. Futebol da Bandeirantes, uma bandeira enorme cobre aqui o gramado, parte dele. 90% do gramado do Allianz Parque, só fica o espaço onde os jogadores vão entrar para se perfilarem para a execução do hino nacional brasileiro. Bandeira de final do Paulistão 2024 e o Sicredi, gigante escrito Sicredi, né? Que é a patrocinadora oficial do Campeonato Paulista. Final Paulistão Sicredi 2024, que é uma das nossas patrocinadoras nesse momento. Eu tô vendo ali, Praz, me parece, o Soler tá lá embaixo, Marcão tá chegando e aí vamos pegar, porque o Neymar pegou a taça. O Galeano, é o Praz e o Galeano, é isso? Praz e Galeano ficarão ao lado do púlpito e quem vai carregar a taça são as divindades palmeirenses. Ademir da Guia, o Divino, então e São vem. Marcos de Palestra Itália subindo agora para o campo de jogo. Muito bem, tá aí o Marcão subindo pro campo de jogo. E Ademir da Guia. Agora deram uma segurada no Ademir ali. Marcão chamou o Ademir. Ademir já deu um pique. Ademir da Guia já deu um pique. O Neymar carregou a taça do Campeonato Paulista lá no Santos, na Vila Belmiro. Nesse momento, o Marcão e o Ademir, as divindades do Palmeiras, Ademir da Guia e Marcão, vão carregar o troféu do Campeonato Paulista, colocando ali no púlpito. Onde está o Praz, onde está o Galeano. Conversei com o Galeano muito antes do jogo. Eu vou falar, eu fiz um negócio tão feio, Soler, que você não tem ideia. Comeu o almoço dele? Não, obviamente que não, não sou você, Soler. É o seguinte, se fosse você, tinha ido fácil. Eu fui recepcionar alguns patrocinadores do Grupo Bandeirantes no camarote aqui. E a hora que eu saio do camarote, tá chegando o Santos e tá chegando o Palmeiras. Então eu fiquei parado ali no estacionamento e os jogadores vinham falar comigo, conversando, todo mundo na expectativa. Chegou a Leila, falou comigo, o Galeano tava ali também. Aí chegou o Gil, zagueiro, conversou um pouco comigo. Falei com o Everton, jogador do time do Palmeiras. Deu um alô no Zé Rafael. Bati um papinho rápido também com alguns jogadores do time do Peixe. Parou o João, parou o Joaquim, parou o Gil, né? Mesmo o Pituca deu um alô ali, aquela coisa toda. O Guilherme, esse menino tá jogando muito. Enfim, legal. Acabei vendo os dois times chegarem ali, fiquei conversando com a rapaziada. Bom jogo e vazei na braquiária, viu, Soler? Saí correndo, tava lugar errado e não devido, viu, Soler? Ah, mas você pode, né? Você tem moral. E provavelmente tava ali, ó. Mas foi muito legal, tá aí, ó. Provavelmente algum segurança ia chegar, né, Ulisses? Falar, ô Ulisses, você achava que, né? Pô, não posso ficar aqui, ele vai pedir pra eu sair. O segurança falou, deixa eu tirar uma foto. Foi isso, né? Não é assim não. Mas rapaziada, gente boa. Tá aí, ó. As taças estão aí, Soler. Fica à vontade. Vamos lá, Ulisses. A caravela já passou. Exatamente, a caravela mostrando Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América e também o Campeonato Paulista que o Palmeiras conquistou nas duas últimas edições e a taça do Paulistão carregando a coroa do Rei Pelé que o Palmeiras venceu ano passado. Os artistas vêm pro campo de jogo. Artistas do campo de jogo. Time do Palmeiras em campo, time do Santos em campo. Santos, meias brancas, calções pretas, camisas listradas em preto e branco. O time do Palmeiras, meias brancas, meias verdes. O Palmeiras, me desculpem, calções brancos e camisas verdes. O time do Palmeiras. Santos e Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. A bola vai rolar já pra você. Você ligado no microfone Bandeirantes, mandar um abraço pro Luca e o amigão dele, o Léo. Estão lá com o Fauzi, forte abraço, gente boa. Um dos grandes homens do nosso comercial, Fauzi Cambur. Obrigado, forte abraço pra você, Fauzi. Estamos sempre juntos. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Nesse momento, os times perfilados. Pra família do Palmeiras, pra família do time do Peixe. É decisão do Campeonato Paulista. Duas equipes de peso, de muita história. Camisas que envergam o varal por onde são penduradas pelo Brasil e pelo mundo. Palmeiras e Santos, hino nacional brasileiro na decisão do Paulistão Sicredi 2024.
Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Do microfone da Bandeirantes, Pretzel. Aqui comigo, Cláudio Zaidan também, mas antes o Zé Potres da Bandeirantes, Gustavo Saler, Felipe Melo. Vamos lá, Ulisses, destacando Rafael Veiga, o maior artilheiro da história do Allianz Parque, com 49 gols marcados na casa do Verdão. Se ele fizer um gol hoje, ele ultrapassa Dudu e se transforma também no maior artilheiro da história do século XXI, defendendo as cores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Rafael Veiga, que também é o maior artilheiro da história do Palmeiras em finais de campeonato. São 11 gols marcados em 14 finais disputadas. Do lado do Santos, destacando Otero, fez o primeiro gol na partida passada, o gol do Santos que deu a vantagem para jogar pelo empate aqui. 3 gols marcados, Otero com a camisa santista e 3 assistências desta temporada, um dos destaques do Santos para a grande final. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Nesse momento, todo o time do Palmeiras, comissão técnica, todo mundo vai para a foto oficial na final do Paulistão Sicredi 2024. Cláudio Zaidan, a escalação do Santos e do Palmeiras. Como é que você espera a postura tática dos times no campo de jogo e você também, Pretzel? Para mim, o Santos vai usar a velocidade do Guilherme. O Otero vai tentar segurar os 2 zagueiros do Palmeiras ali com um trombador, que tecnicamente não está jogando nada, e marcar no meio campo. O Otero vai ter de ajudar na marcação, principalmente em cima do Piquerez. E do outro lado, o Felipe Jonathan, que não é bom marcador, tem pela frente o Mike, que ataca muito bem, mesmo jogando como lateral, não como ponta, né? E do lado do Palmeiras vai ser um time mais ofensivo, com 2 zagueiros. O Henrique vai jogar hoje um pouco mais pela direita, né? Embora vai se aproximar do Flaco Lopes, mas vai jogar mais pela direita para ter o Lázaro do outro lado e o Flaco Lopes centralizado, né, Pretzel? Exatamente, mestre Zaidan. Eu acho que dessa vez a diferença vai ser o Palmeiras, né? Palmeiras mais agressivo, mais intenso, mais focado também, sem tirar o mérito do que o Santos fez na Vila Belmiro. Foi o Santos que ganhou, não foi o Palmeiras que perdeu. O Santos jogou melhor que o Palmeiras, mas o Palmeiras tem sido assim, né? Nas últimas 2 finais, perdeu para o São Paulo por 3-1, virou 4-0. Perdeu para a Água Santa por 2-1, virou 4-0. Hoje, eu acho que é difícil até fazer 2 gols no Santos, que não levou 2 gols no Campeonato Paulista inteiro, uma diferença de 2 gols. Então eu acho que vai ser um jogo difícil para o Palmeiras. O Palmeiras vai ter a bola, vai atacar, mas do outro lado eu estou vendo um time consistente, um time com jogadores experientes, que não sente muita pressão para uma decisão. O Palmeiras é favorito? Mas das 3 decisões, das 2 últimas e da de hoje, acho que essa é a mais difícil, mesmo naquele confronto diante do São Paulo. Almir Sati ligado no microfone Bandeirantes, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Edio Versosa tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes, forte abraço pra você. Rodolfo Aparecido, Luiz Quintal, Jorge Vida, Hugo tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes também, forte abraço, torcedor do Brasil. Vai começar o jogo, tudo pronto pra bola rolar, para você ligado no futebol da Bandeirantes. Agora, Zaidan, é emoção em cima de emoção. E que arbitragem tivemos no primeiro jogo, hein? Uma arbitragem limpa, linda. Tanto é que ela foi apitar a final do Mineiro. Apitou a final do Mineiro, Flávio Rodrigues. O Flávio, impressionante o que ele fez. E aqui hoje, um grande árbitro que é o Klaus, né, Zaidan, né, Pretzel? Sim, o cara é árbitro de Copa e aquele negócio, né? O Santos precisa parar com essas coisas. Isso não tem nada a ver com o Santos. Antes de cada jogo importante, ficar soltando notas sobre a arbitragem. Nada a ver. Movimento erradíssimo, né, Pretzel? Concordo plenamente. Já fizeram isso com a Edna, pressionaram a Edna num jogo contra o São Paulo e agora fizeram a mesma coisa. O Santos não precisa de nota oficial e nem de repúdio, né? E nem de alerta e nem de condicionamento. Até porque o Rafael Klaus já esteve na Copa do Mundo e imagino que hoje talvez seja o melhor árbitro do futebol brasileiro. Então, a comissão de arbitragem do Campeonato Paulista, presidida por um argentino, o Patrício Lustó, acabou sendo coerente nas suas escolhas. Semifinais com o Matheus Candançan num jogo, a Edna no outro. E nas finais, os 2 melhores, o Flávio Rodrigues no primeiro jogo e agora o Rafael Klaus no segundo. Tomara que ele faça uma grande arbitragem e não precise utilizar o VAR. Ulisses, em Jaú, Fanhane Júnior. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Pois não, Zaidan. Fanhane Júnior, João Ribeiro, grande mito José Maia em Jaú.
E em Uberaba, o doutor André Barbosa, todos acompanhando a transmissão da decisão do Paulistão na tua narração, Ulisses. Legal a imagem tua, mas o som é nosso do microfone Bandeirantes. A imagem tua, mas o som é nosso, torcedor do Brasil. Tudo pronto para a bola rolar, vai começar o jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes vem com você, torcedor brasileiro. Vai começar a partida aqui no Allianz Parque para você. Vai começar o jogo. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes da decisão do Campeonato Paulista. O campeonato regional mais forte do Brasil. O campeonato regional mais forte do Brasil é o Paulistão. Tô errado, Pretzel? Claro que não. E vale 5 milhões de reais. Vários campeonatos não dão 1 centavo de premiação. Paulistão dá 5 milhões pro campeão e 2 milhões e meio pro vice. É uma bela premiação do campeonato organizado pelo presidente Reinaldo Carneiro Bastos. É o futebol da Bandeirantes pra você. A bola vai rolar. É o mais forte, não é, Zaidan? Disparado, Ulisses. Disparado. Vai começar o jogo para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Apita o árbitro, coca na malandra, que ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, vale título do Campeonato Paulista de Futebol. É lateral para a equipe do Santos, bater pelo setor de direito do campo de defesa, não lateral para o time do Palmeiras, bola volta para Gomes, Gomes domina, solta, a jogada continua intermediária para Murilo. Murilo recolhe para o time do Palmeiras, sai jogando pelo campo de ataque, vem para o toque de bola curtinho para Gomes. Gomes domina para a amiga direita, volta, joga na cortina, na zaga central para Murilo. Murilo tem pique desaberto pelo setor de esquerda, domina Murilo para o time do Palmeiras, vem para a finta em cima da marcação no primeiro, vem para o toque de bola, solta para Zé. Zé Rafael domina, vai para a finta, tenta o toque para o toque de bola, contigo no meio, a bola vai embora. Zé Rafael fica no chão pedindo falta, o Klaus tá mandando seguir, tá dando apenas lateral para a equipe do Palmeiras bater pelo seu campo de defesa, lateral para o time do Palmeiras bater no campo de retaguarda. Todo dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga a roupa Estrela Bet no Instagram e aproveite. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, já domina novamente o time, tenta descer o time do Santos. A abertura foi feita à frente do comando de ataque de forma errada, no bate rebate, a bola volta com o time Peixeiro, com Gil. Gil domina, abre na esquerda, campo de defesa para Felipe Jonathan. Ele prende o lance pelo setor de esquerda para o time do Peixe, liga a jogada na intermediária, busca com o Morelos. Morelos abre na esquerda para Guilherme, Guilherme vem para a finta, vem Mike para tirar a bola dele. Domina o Palmeiras, sai jogando com o Everton pelo seu campo de defesa, recolhe no campo de retaguarda. Domínio do campo de defesa, você comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Final do Campeonato Paulista, levantamento à frente, ouviu o choque. Tá parado o jogo, Klaus vai lá, é lateral pro time do Santos bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, um choque involuntário com o Gomes ali. Subiu ali de cabeça o Gustavo Gomes numa reposição do Everton, a bola ficou pro jogador santista, apenas arremesso lateral, Ulisses. É lateral para o time do Santos bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Mas sente também o jogador Guilherme. Com a mão nas costas ali. É bola no campo de ataque. Vem para o toque de bola. Morelos tentou chegar. Vem Mike para tirar o perigo. Tenta chegar Flaco Lopes. Gil de cabeça. Toca de cabeça. Põe para fora em lateral. Lateral novamente para Flaco Lopes. Tenta chegar. Afasta de cabeça. Vem para tirar. Cortar Joaquim. Ele põe para fora. Tá parado o jogo. Tá marcado. Lateral novamente no campo de ataque. Pro time do Palmeiras bater. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de esquerda, prende o lance, o time do Palmeiras. Domínio do campo de retaguarda, o time do Verde, bola pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem com o Lázaro. Ele prende o lance, volta a jogada pelo setor de direita para Piqueires, Piqueires domina para o time do Palmeiras, abre a jogada para Murilo. Murilo recolhe pelo seu campo de defesa, solta para Gomes, Gomes já prende. Ele prende no campo de retaguarda, ameaça o levantamento à frente, vem para o breque novamente, Gomes domina para Murilo, Murilo prende para o time do Palmeiras, sai jogando com Zé Rafael, toca a bola de pé em pé, o time do Palmeiras, 2:50 jogados, comecinho de jogo para você. Abra as pressas, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta para Hendrick, abriu para Gomes. Gomes domina pelo setor de direita. Flaco Lopes pediu o lançamento na grande área. João Paulo no suco tira. A bola volta para Piqueires de primeira, bateu para gol. Afasta a zaga do time do Peixe. Vem para tirar o perigo dali. Felipe Jonathan. Ele tira a bola, volta com o time do Santos. Voltaria. Zé Rafael fica com a sobra. Abriu na esquerda para Lázaro. Desceu o time do Palmeiras. Cruzou na boca do gol. Levantou muito forte. O toque. Felipe Jonathan põe para fora. Em escanteio direito, ataque para o time do Palmeiras. Bater, levanta a torcida do Verde no Allianz Parque. Corte providencial do Felipe Jonathan, porque nas costas dele o Hendrick aparecia como uma flecha. Escanteio Palmeiras, sempre ele, Rafael Veiga, pecanhoto na bola.
Escanteio, Veiga vem para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras, para você ligado na Bandeirantes, vem comigo, você nas estradas do Brasil, ouvido na Bandeirantes, ouvido no rádio, olho na estrada, escanteio, Verdão levantou na boca do gol, subiu bem de cabeça, bem para tirar dali, afasta o perigo, Joaquim, a bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras com Mike ganha a jogada para Piqueires lá atrás, sai jogando com o Everton domina novamente no campo de defesa para o time do Palmeiras e sai jogando, Sil assume energia a cada dia, Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, se é Sil, pode confiar. Luiz Quintal ligado na Bandeirantes, a bola volta do toque de bola, tenta descer o Santos, houve a falta do Flávio Lopes. Tá parado o jogo, campo de defesa, é falta pro time do Peixe, bater no seu campo de retaguarda. Ele acabou acertando o João Schmidt, volante da equipe do Santos, pé alto, agora o Flávio Lopes à distância, pede desculpa, Rafael Claus vai ver o que está acontecendo, lance paralisado no Allianz Parque. Márcio Valdevide tá ligado na Bandeirantes, a Renatinha curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Cícero Peixoto também, é bola campo de defesa, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, levantamento vem à frente, vem Murilo de cabeça, ele sobe, tira, sai jogando com Mike domina pelo campo de defesa, vem pro toque de bola, Guilherme vai pra cima, Juliano aperta, a bola volta na intermediária, vem Gil, ele tentou ganhar de cabeça, vem pro toque, Joaquim tira o perigo, volta no toque, curtindo o time do Santos, sai jogando na esquerda, é pra Guilherme, dominou na esquerda, cruzou na boca do gol, bom lance à frente, pra trás de primeira, batendo em cima do zagueiro, voltou, a bola Pituca, ele gira, bateu pro gol, Everton! O Santos chega com Pituca, ele abre o compasso, enche o pé, o Everton estica a mão, mete a mão na bola e manda pra linha de fundo, bolinha no ângulo direito, escanteio pro time do Peixe bater. Que descida rápida do Santos pelo lado esquerdo, cruzamento, a bola ficou pro Pituca arriscou no ângulo, o Everton deu um tapinha, quase marca, escanteio, Felipe Jonathan na bola. Escanteio para o time do Santos, bater bem para a cobrança, Felipe Jonathan, escanteio para o time do Peixe, bater 5 jogadas, primeiro tempo 0-0, Jonathan partiu para a bola, levantou no gol, tentou Gil de cabeça, sobrou, Joaquim bateu, sobra para Hendrick, ele tenta armar contra-golpe para fechar o campo de ataque, afasta a zaga do time do Santos, mas o árbitro tá marcando falta em Hendrick, campo de defesa para o time do Palmeiras bater. Ia saindo em contra-ataque o Hendrick, o Otero veio por trás e fez a falta no jogador do Palmeiras, Murilo pediu cartão amarelo, o juiz não marcou, falta apenas para o Palmeiras no campo de defesa. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do tempo atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação. Com cartão Tenda, o Chão tá ligado no futebol Bandeirantes, obrigado torcedor pelo carinho da sintonia, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, se posiciona para ser jogando, vem pro toque, levada contigo no setor intermediário, o time do Palmeiras tenta descer na esquerda, abertura para Piqueires prende o lance, tenta o toque de bola para Lázaro, ele cochila, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, tentou o toque de bola, entrega errado, Otero vem para ganhar, tenta ser jogando a parte em cima da marcação novamente, recolheu no toque de bola contigo no campo de defesa, a bola volta no toque de bola, tenta Aníbal, ele prende Aníbal Moreno pro time do Palmeiras no campo de defesa. Recolhe o Verdão, Jorge Vida tá curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Jorge Vida, Aparecido da Silva. A bola volta no toque de bola. Recolhe no campo de ataque o time do Palmeiras. Levantamento para a direita para Zé. Zé para Mike na direita, levou para a linha de fundo. Hendrick sai da área, abertura vem para Gomes. Gomes domina pela direita, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Passa pelo Flávio Lopes, vem para tirar mais uma vez Joaquim. A bola volta com o time do Palmeiras. Domina o time do Palmeiras para ser jogando pelo seu campo de defesa. Recolhe o time do Verde, abertura para Murilo. Murilo prende para Zé Rafael, ele domina pelo seu campo intermediário, abre a jogada à frente do comando para Lázaro, prende o lance, faz a finta, faz o break, prendeu para Zé lançou, boa bola, tentou o toque de bola, tentou ganhar Flávio Lopes, chega por baixo, Joaquim põe para fora, lateral esquerda pro Palmeiras, bater aí Solera. E o Flávio Lopes ficou reclamando de um chute na região da cintura, mas o Klaus marca apenas lateral, Palmeiras pressiona em busca do primeiro. A bola volta com o time do Palmeiras, 1-0 para o Santos no placar agregado. Dominou Zé Rafael, prendeu, abriu jogada na direita muito forte. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Peixe bater. No futebol é gol do Sicredi, achou o patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi. Abra sua conta. Paulistão, Sicredi 2024 é a grande final. 8 jogados, primeiro tempo de jogo, 0 Palmeiras, 0 Santos. O Santos tem a vantagem, venceu o primeiro jogo por 1-0 na decisão. Pretzel Zaidan. O Santos começa muito bem, grande ataque, quase o gol do Pituca, se não fosse o Everton, aquela ideia que você pedia, né, Zaidan? O Santos não pode ficar atrás e no primeiro contra-ataque quase abriu o placar, o jogo começa com muita intensidade, mestre. E o Abel abrindo a marcação do Santos com Lázaro e Hendrick como pontas, né? E a chegada do Mike e do Piqueires.
Santos não consegue concentrar muita gente pelo meio, porque tem de marcar palmeirenses pelas duas pontas, Ulisses. É bola pro time do Palmeiras que desce. É na esquerda, vem pro toque de bola, time do verde para frente, chuta pelo seu campo de retaguarda, já também pro setor de esquerda, vem pra finta Lázaro. Ele prendeu, soltou pra Piquerez, boa bola na esquerda, campo de ataque, abriu o compasso, cruzou, levantou no banco do gol, subiu de cabeça, o zagueiro tocou, Flaco Lopes deu pra trás, Mike bateu! Em cima da linha, Gil Herói! O Gil Herói! O Gil salva o Santos de tomar o primeiro gol do jogo! Gil em cima da linha de cabecete do gol do Mike, numa paulada do Mike, em cima da linha do gol, Gil tirou! Abençoado por Gilmar dos Santos Neves, que defesa do zagueiro do time do Santos, finalização muito forte do Mike, depois do levantamento para dentro da área, o Flaco Lopes da casquinha, o Veiga faz o papel de pivô, o Mike bate firme e o Gil, como se fosse um goleiro, evita o primeiro gol da equipe do Palmeiras, segue 0-0 no Allianz Parque, gigantesco Gil. Que coisa, Pretzel, Zaidan, Gil salva o Santos em cima da linha no chute do Mike. Isso aí é um gol, né? Isso é uma defesa, mas com o jogador de linha. Espetacular, e o grande ataque do Palmeiras em velocidade, Zaidan. Funcionando de novo, né? O fato do Palmeiras ter jogadores abertos. Tá parado o jogo, tá marcado, lateral novamente pro time do Palmeiras, bater bem pro toque de bola, falar com o Lopes, tenta o seu jogando para aqui, que sobra no setor intermediário, já domina do campo de defesa para descer novamente o time do Santos, abertura para João Paulo, que vai ser jogador do campo de defesa, domina João Paulo e sai pro jogo do seu campo de retaguarda, na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para Flu, a bola volta do toque de bola, tenta ser jogando o time do Peixe, se posiciona João Paulo, repõe a bola em jogo, tenta o levantamento para o comando de ataque, busca a jogada pelo setor de direita, sobe de cabeça Moreno, ele sobe, corta, tira o perigo pela quica no meio de campo, tenta voltar novamente o time do Peixe, Murilo responde, vem pro toque de bola, tenta ser jogando Gomes toca no campo de defesa, voltou no meio para Zé para Gomes domina para o time do Palmeiras e sai jogando no campo de defesa, conte com a qualidade Steel, para o trabalho no campo, acesse steel.com.br, confira, onde tem agro, tem Steel. A bola volta no toque, ele para tentar descer o time do Palmeiras com Gomes, mata no peito, abriu para Moreno domina para o time do Palmeiras, vai para a quinta volta, jogada na sua zaga central com Murilo, que está jogando no campo de defesa. Você ligado no microfone Bandeirantes, vem comigo, torcedor, youtube.com/rádio Bandeirantes oficial, domínio do campo de retaguarda, vem para o toque, ele para o time do Palmeiras, prende Moreno, abriu para Murilo domina pelo seu campo de defesa, vai para a quinta, tenta o toque, ele para solta pelo setor de esquerda, abriu boa jogada para Piquerez domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para o toque, ele para curtinho para Zé Rafael domina, vem para quinta em cima da marcação do primeiro, já prende o lance, balança de um lado, o outro Lázaro, ele prendeu, tentou o passo, vem para ganhar novamente o time do Peixe, tentou ser jogando no campo de defesa, errou na dose novamente o jogador Otero, a bola vai embora para a linha de bola, campo de defesa para o time do Palmeiras bater e sair jogando. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Na Bandeirantes, de olho na estrada, AM 840, FM 90.9, no faixa estendida do FM 86.3, torcedor brasileiro. A bola volta na grande decisão, porque esse é o microfone mais pesado do rádio brasileiro. Desde 1950 em todas as Copas do Mundo. Levantamento via frente do toque de bola, tentou Mike ganhar a jogada, soltou para a linha de fundo, ela vai embora. Hendrick tentou chegar, a bola vai embora, tiro de meta para a equipe do Santos bater. A tentativa de cabeça do Mike buscando o Hendrick, ela correu demais, se perde pela linha de fundo em tiro de meta, e agora o Klaus vai dar uma bronca no goleiro João Paulo, que tinha uma bola do lado dele, ele foi pegar mais longe para repor o tiro de meta, e eu não sei, Ulisses, se apareceu o replay pro Zaidan, mas teve amarelo no banco do Palmeiras, fiquei com impressão para João Martins. Foi pro Abel. Pelo que eu vi aqui, foi pro Abel Ferreira. Perfeito. Tá parado o jogo, tá marcado tiro de meta para o time do Santos bater, subiu o Murilo de cabeça, toca na bola, põe para fora, em lateral para o time do Peixe, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time do Santos cobrar. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Toque de bola para ser jogando o time do Palmeiras, é na quica na intermediária, vem Zé Rafael, tentou ganhar, a bola volta com o time do Peixe, Pituca ganhou, chorou boa bola no comando de ataque, vai pintar o gol do Santos, bola batida para fora!
Morelos enche o pé, manda a direita do gol, teve a chance o Morelos, que coisa! E tava de frente pro gol Morelos, ninguém do Palmeiras chegou para tentar bloquear, mas ele pegou muito mal na bola, mandou para fora, tiro de meta pro Verdão. E aí Zaidan, e aí Pretzel e o jogo. O Santos é intenso, o Morelos agora chutou, faltou um pouco mais de velocidade na batida da bola, mas estou gostando da postura do Santos mesmo com a forte marcação do Palmeiras, Zaidan. E o Abel estava reclamando porque o João Paulo já está fazendo uma serinha. E é um erro do Santos, é um sinal errado que você dá para outro time, né? Que você já está assustado e querendo ganhar tempo. Muito cedo para o João Paulo fazer isso. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta o domínio, vem Lázaro, perde a jogada, a bola volta com o time do Peixe. Já sai do campo de ataque, a bola foi solta pelo setor de esquerda, vem pro toque, de bola curtindo novamente o time do Santos à esquerda. A abertura vem no toque de Felipe, prende o lance, tem Juliano aberto pelo meio de campo, deu para Juliano. Juliano domina, abre a jogada, curtinha na intermediária, soltou para Guilherme. Guilherme prende 1-2 da sua marcação, 3 da marcação, aperta, tenta ganhar o time do Peixe. Mike vem, tentou tocar a bola, Mike recua perigosamente para a grande área, vem para tirar o Everton. E o Morelos está dormindo ali na entrada da área, que o Mike meteu uma bola muito perigosa aí, hein? Olha, se fosse o Julio Furque estaria mais atento. O Morelos não acreditou na jogada e o Everton chegou, mas péssimo recuo do Mike agora, Ulisses. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Francisco Chico tá curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola, sai jogando o time do Palmeiras, a abertura vem na sua zaga central, domina o time do Verde, já prende no campo de defesa, vem pro toque de bola com Piqueires para Lázaro volta para Piqueires domina pro time do Palmeiras, para ser jogando pelo campo de retaguarda, para João Paulo, domina novamente no campo de defesa, o Everton prende o lance pro time do Palmeiras, abre a jogada, soltura direita, abriu para Gomes prende pro time do Palmeiras, tem Piqueires pelo setor de esquerda, do Santos fechado, tenta descer novamente do comando de ataque, aperta novamente o time do Palmeiras, lançamento vem pela direita do campo de ataque, do peito, Piqueires para Mike inverte a jogada, recolhe pelo setor de direita e Piqueires inverteu para Mike pela direita, Piqueires solta a jogada para Gomes prende para Moreno domina pelo campo de defesa, vem pro toque de bola já no ataque com Veiga vem pro toque, aparece pro jogo, Veiga, ele ergue a cabeça, vai pra canta, ninguém chega, perde o lance, domina o time do Santos, houve a falta de ataque do Veiga, tá parado o jogo, esquerda, defesa, falta pro time do Santos bater. Demorou demais para soltar a bola, o camisa 23 do time do Palmeiras acabou cometendo a falta, ficou na reclamação com o Klaus, mas lance paralisado a favor do Peixe. É bola no campo de defesa para o time do Santos bater, o tempo não para, a Bandeirantes marca. Você confere 16 minutos de bola rolando, 16 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da decisão do Paulistão Sicredi. Continua para você. Continua Palmeiras e Santos 0-0 no agregado, 1-0 pro time do Peixe. Esse placar dá o título ao time do Santos da Bandeirantes. Quem fala é você, Marcela. Temos campeões estaduais, Ulisses. No Castelo do Dragão, o Atlético Goianiense ganha por 3-1 do Vila Nova e é campeão goiano. Já no Baiano, o Vitória é campeão. A equipe comandada por Leonardo Condé venceu o Baiano em cima do Bahia por 4-3 no agregado. E o Felipe Jonathan sofre a falta do Mike, tá parado o jogo, falta esquerda, defesa pro Santos bater. Chegava o Mike, chegava também o Hendrick, o camisa 9 acabou tocando realmente no Felipe Jonathan, lance paralisado, falta a favor do Peixe. Você comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola, tentando descer do campo de defesa. Recolhe pelo setor de esquerda, tenta apertar novamente o time do Palmeiras. Bola foi solta pelo comando de ataque, vem pro toque de bola. Abertura frente, ele não foi na bola. Tentou chegar, Lopes passou tranquilo no gol, sai para fazer a defesa João Paulo. Domina para o time do Peixe, para ser o jogador do campo de retaguarda. João Paulo prende o lance, tenta o levantamento pelo comando de ataque. Ele já solta a jogada para a ponta, aperta Piqueires. Tenta ganhar a jogada, vem para cima dele, tenta ganhar a jogada novamente. Otero não ganha. Piqueires domina para o time do Palmeiras, sai jogando pelo campo de defesa, vai para cima, Pituca, soltou jogada, tentou Zé Rafael abre o lance no comando de ataque, afasta o time do Santos, tenta ser jogando Juliano de primeira, deu pro Otero por entre as pernas, tentou, não conseguiu, a bola voltou para Piqueires protege, domina para o time do Palmeiras, tenta descer, toma falta, tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Palmeiras, cobrada, a bola volta para Zé Rafael domina para o time do Palmeiras, vem pro toque de bola para Lázaro abre a jogada para Flaco soltou para Zé abriu para Lázaro na esquerda, campo de ataque, forte demais.
mas errou totalmente o lance o Zé, porque no meio Veiga vinha livre Aníbal, todo mundo livre, lateral gratuito para o time do Peixe bater pela direita do campo de defesa. E foi exatamente isso que reclamou o Rafael Veiga, pedindo bola no setor centralizado no gramado. O Zé Rafael tentou o lançamento para o Lázaro, mandou direto para fora, só lateral a favor do Santos. Lateral para o time do Peixe bater pela direita do campo de defesa. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Rafael Pereira tá na Austrália, ligado na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de retaguarda, vai para o toque, ele vai tentando descer novamente o time do Palmeiras. A abertura vem para Murilo. Murilo domínio do campo de defesa. Jorge Aparecido tá ligado na Bandeirantes. Obrigado, Edson Rodrigues Ramos. Também curtindo em São José dos Campos o futebol da Bandeirantes. A abertura vem pelo comando de ataque. Tentou o toque, ele vai contigo na intermediária. Já domina o time do Palmeiras, tenta descer pelo setor de esquerda. Recolhe a jogada. Lançamento do Gomes, inverteu jogada no toque de cabeça do Flaco Lopes, matou no peito, Veiga perdeu o lance, a bola volta para Gomes, Gomes tenta ligar a jogada, aperta o time do Palmeiras, vem para ganhar o lance novamente o time do Peixe, bola volta para Zé Rafael de cabeça, tentou ganhar o lance, não conseguiu, a bola volta no toque de bola de Pituca, Juliano briga, tentou ganhar, não conseguiu, Pituca vem, toca na bola, ele tira lá atrás de graça para Gomes, Gomes domina para o time do Palmeiras que está jogando pelo seu campo de defesa, Renatinha tá curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pela audiência, a bola já volta no toque de bola para Sérgio jogando o time do Palmeiras. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, vem com Lázaro. Escapou da marcação no primeiro, prendeu, bateu direto pro gol, travou o zagueiro Hendrick, vem para ganhar. Tá parado o jogo, o árbitro mandou seguir. A bola volta com o time do Santos, tenta descer no campo de ataque. A abertura na esquerda para Felipe Jonathan se meter, tem Morelos no meio, meteu errado nos pés do Aníbal. Aníbal domina para o time do Palmeiras, tenta descer do campo de defesa, abre a jogada para Flaco Lopes, para Aníbal. Aníbal domina do campo de ataque, dá para Mike para Hendrick. Hendrick domina pela direita do campo de ataque em cima do Juliano. Juliano tentou fazer a falta, não conseguiu, escapou. Hendrick vem pela direita, vai para a nova finta. Entrada na grande área, tentou dar um toque para Flaco Lopes, está parado o jogo. Mas acho que antes houve a falta no Hendrick, ele toca forte na bola, deu sequência, uma sequência atrapalhada no gol, saiu para fazer a defesa João Paulo. E agora toma o cartão amarelo por reclamação, o Hendrick, destacando exatamente isso, Liz, que ele sofre a primeira falta, se livra da marcação, sofre a segunda, toca a bola, ela vai para o João Paulo, o Hendrick pediu a falta, o Klaus não gostou da reclamação e dá cartão amarelo para o atacante Hendrick, que agora não quer conversar com o Rafael Klaus, e o Klaus bate boca agora com o Aníbal Moreno. E aí, Zaidan, e aí, pressão? O Palmeiras está muito preocupado com a arbitragem. O Santos está jogando e está marcando forte. O Hendrick levou vantagem no lance para fazer a conclusão. Então o Hendrick reclama de maneira errada. Se ele cai, seria marcada a falta, né, Zaidan? Lógico, ele deu vantagem, né? O problema foi a maneira como ele reclamou. Ele continua conversando com o Klaus, tentando se explicar. Agora o Santos, que reclamou previamente do Klaus, deveria agradecer de haver um árbitro com experiência para aguentar essa pressão, né? Se é um árbitro menos experiente aí, já teria sido engolido pelo ambiente do estádio. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Tá parado o jogo, tá marcado. Bola novamente para o time do Santos bater. Bola para o time do Peixe bater. Marcelão Capacci tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Nilson Pemoso em Veracruz, ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Wesley tá lá com o Romeu, com o Mapeu Cabruna, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola contigo novamente no meio do campo de defesa, vem pro toque contigo pelo setor de esquerda, perto o time do Santos, tá parado o jogo, tá marcado escanteio pro time do Peixe bater na esquerda. O Klaus viu ali um desvio do Mike, numa jogada pelo lado esquerdo, o Mike fica incrédulo aqui, diz que não tocou na bola, mas de fato a bola pegou nele, escanteio, Felipe Jonathan na bola, escanteio pro Peixe. Escanteio para o time do Peixe bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Você está ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Se posiciona, Felipe Jonathan levantou no banco do gol, subiu o toque de cabeça do Gil, tentou, vai pintar, a bola batida em cima da marcação. O chute do Pituca. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente para Gil. Mal passada a bola. Que chance perdeu o time do Santos, impressionante. Era para fazer o primeiro gol do jogo. Que chance perde o time do Peixe. João Schmidt dentro da grande área, arriscou e o Gustavo Gomes se jogou na bola, quase o Santos faz o primeiro do jogo, a bola pega no Gomes.
Schmidt perde uma chance incrível, Zaidan Pretzel. O Santos chega com perigo. Já poderia ter aberto o placar. O Palmeiras teve aquele lance do Gil, mas o Santos intenso no jogo e não joga pelo empate, mestre. Tá faltando um pouco mais de bola e velocidade do Morelos, né? Ele participa muito pouco. Os outros estão bem, mas ele não ganhou nenhuma até agora. Pô, o Mike recuou a bola pro Everton. Se o Morelos tá ligado, ele pega a bola e faz o gol. Ele ficou cochilando. E tá pesadão, Morelos, parece. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já domínio do toque, ele para tentar ser jogando Morelos. Recolhe pro time do Peixe, abre a jogada para Juliano. Juliano para João Schmidt. João Schmidt soltou pelo setor de direita do campo de ataque. Tenta descer novamente Pituca. Armou pro Otero, tentou a finta. Murilo pega ele. Tá parado o jogo, direito ataque. É falta pro time do Peixe. Bater duro o jogo. O jogo é duro. Trinho Martins. Alô, Trinho Martins em Santa Cruz dos Palmeiras, ligado na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Maurício Silva também curtindo o Sonsaço Bandeirantes, obrigado. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Falta pro time do Peixe bater aí. Pelo lado direito, agora o Otero foi derrubado pelo jogador do Palmeiras, o Murilo. Tava sem ângulo, mas mesmo assim o jogador do Palmeiras foi imprudente, fez a falta. Guilherme na bola para fazer a cobrança na área. Éder Renato Moraes, obrigado pelo carinho da audiência. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe, falta para o time do Santos bater. E vem pela direita do campo de ataque, falta para o time do Santos cobrar pela direita. Se posiciona para a cobrança de falta, o time do Peixe na direita. Partiu Guilherme na bola, levantou no boca do gol. Murilo de cabeça vem para tirar. A bola sai para escanteio direita para o time do Santos bater. Agora bateram cabeça ali, porque o Everton falou, é minha. O Murilo foi, se antecipou e colocou a cabeça na bola. Mandou para fora, tem escanteio Santos agora pelo lado direito com o Guilherme na bola. Tá demais esse Santos no jogo, Palmeiras e Santos, jogo difícil. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio novamente para o time do Peixe bater. Vem Guilherme, ele vem para a cobrança de escanteio, vai partir para a bola. Guilherme partiu para a bola, bateu, levantou no gol. Everton no soco, tirou. Vem para rasgar, tentava o domínio novamente. A bola volta para Pituca. Domina para o Santos, bateu para o gol, longe demais do gol. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. Tiro de meta batido, para foi solta pelo comando de ataque em velocidade. Hendrick tentou chegar, João Paulo vai sair do gol para fazer a defesa, não. E o Eric cai, pede pênalti. E o João Paulo mandou seguir, tá parado o jogo. Para mim, o João Paulo acerta o Hendrick. Para mim, João Paulo acerta o Hendrick. Vamos ver a decisão do Klaus. VAR deve entrar em ação. O João Paulo desiste, mas parece que desiste tarde. E o Klaus tá dando tiro de meta pro time do Peixe bater. Exatamente, jogadores do Palmeiras agora fazem um bolinho para cima do Rafael Klaus, cobrando esse pênalti a favor do time do Palmeiras. O Klaus agora levanta a mão, pede calma, porque Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral está analisando as imagens no vacilo do Felipe Jonathan. Não fez a cobertura correta no arranque do Hendrick, depois fiquei com a sensação de uma trombada. Vamos ver se o VAR vai definir alguma coisa ou se será só tiro de meta ao Santos. Nada, se atira o Hendrick. O Hendrick se atira sobre o João Paulo. Desistiu da jogada e tentou cavar o pênalti, pelo menos para mim, Zaidan. Concordo com você, Pretzel. Tive a mesma visão, inclusive ele tromba primeiro com o Felipe Jonathan, né? O árbitro está esperando, porque parece que a dúvida é em relação ao Felipe Jonathan, mas o Felipe Jonathan está de costas para ele. Ele bate na perna do Felipe Jonathan, mas é aí que o pessoal do VAR deve estar olhando. Se o Felipe Jonathan propositadamente colocou a perna para derrubar o Hendrick. Acho que essa é a dúvida no VAR. Não o João Paulo, mas o Felipe Jonathan, que errou quando deixou a bola passar e não acompanhou. Mattioli tá ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Pois não, lance em cima do Felipe Jonathan. João Paulo chega tarde. VAR analisando. O Abel continua a criticar a demora do VAR. Faz pressão o técnico do time do Palmeiras. E agora o Hendrick. A impressão que eu tenho. Pois não. Deu tiro de meta e o Hendrick ele foi falar com o João Paulo brincando. Ó, você me derrubou, hein? Você me derrubou. E aí os dois ficaram dando risada. Ele autorizou o tiro de meta, agora ele faz o sinal para esperar de novo, Klaus. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram. Klaus vai pro VAR. Eu tive a impressão que eu tenho é que o João Paulo toca no pé do Hendrick. No segundo lance que mostra a TV. A impressão que eu tenho é que o João Paulo pega o pé do Hendrick. Então, por isso que eu falei, até na hora pênalti pra mim.
A impressão que eu tenho, porque quem atrapalhou tudo foi o Felipe Jonathan, que não acompanhou a jogada até o fim. Quando o João Paulo sai do gol, parece que ele toca no Hendrick e pode ser marcado o pênalti. Variação com o técnico, com o árbitro Klaus. Pois não, Zaidan? Não. A imagem que eu vi agora é exatamente o que você acabou de relatar. O Felipe Jonathan só dá o corpo, mas depois o João Paulo, quando sai, ele acerta a perna direita do Hendrick. Para mim, houve o pênalti. Para mim foi pênalti. Revendo agora com muita calma pela imagem que mostra, a imagem mais de frente. A primeira imagem para mim não tinha sido nada. Agora realmente, ó, em velocidade maior, o João Paulo chega a tocar no Hendrick. Ele vai marcar o pênalti. Vamos ver, tá lá o Klaus analisando se foi pênalti ou não. Ele tá analisando o lance, já vai para lá o Klaus no meio de campo. O árbitro, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai dar pênalti pro Palmeiras. É pênalti pro Palmeiras bater do João Paulo no Hendrick. Tá marcado penalidade máxima pro time do Palmeiras. E aí, Solera? E agora bate-boca dos jogadores do Santos com o Rafael Klaus. E o Klaus faz um sinal. Acabei de ver. Pênalti confirmado. E o Palmeiras sempre naquela estratégia, né, Ulisses? Quem está com a bola é o Hendrick. Jogadores do Santos fazem pressão em cima do Hendrick. Mas quem vai bater é o Rafael Veiga. Tá escondidinho ali na ponta direita da grande área do goleiro João Paulo. Será o Rafael Veiga o responsável pela batida. O Hendrick é apenas o fantoche nesse momento para absorver toda a pressão dos jogadores do Santos. O VAR é muito importante para esclarecer isso, porque na velocidade que foi mostrado na primeira câmera, eu tive a nítida impressão de ter sido nada, que o Hendrick tinha se atirado, o Zaidan também, contra o Felipe Jonathan, tinha forçado o lance, mas depois com mais calma, vendo o Teco 3-4 vezes e com uma espécie de câmera lenta, como a gente tem visto várias vezes, o João Paulo chega a tocar no Hendrick e faz a falta. Então o pênalti para mim acaba sendo marcado depois da análise das imagens. O Hendrick ia em direção à bola. Foi atingido o Hendrick, foi indiscutível, atingido pelo João Paulo. Foi atingido pelo João Paulo, foi pênalti. E não adianta reclamar, o cara já foi no VAR, já viu a imagem. Um abraço. E porque o Felipe Jonathan ele desiste totalmente do lance. Se o Felipe Jonathan continua a correr, o Hendrick não chegaria na bola. O João Paulo, no máximo, tocaria no Felipe Jonathan. Quando o Felipe Jonathan desacelera, o Hendrick acredita na jogada, vai para cima e ia chegar na bola. O João Paulo chega e tenta tirar o corpo, mas o joelho do João Paulo pega o pé do Hendrick. Pênalti bem marcado aqui no Allianz Parque para você ligado no microfone Bandeirantes. Pênalti pro Verdão. Agora vê o Veiga, como você disse, né, Soler? Sabe tudo, hein, Soler? Exatamente. Os jogadores do Santos na orelha do Hendrick. Vai perder. João Paulo sabe onde você bate. Ele dá a bola nos pés do Veiga, que é o maior artilheiro da história do Allianz Parque. Vai em busca do seu gol número 89, defendendo o Palmeiras. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil, pode confiar. Pênalti pro time do Palmeiras bater. O tempo da atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. É pênalti pro time do Palmeiras bater, pênalti pro Verde cobrar. Se posiciona para a cobrança, Veiga. Rafael Veiga partiu pra bola, bateu! Gol! O João Paulo ameaçou, ficou parado no meio do gol, ele encheu o pé mais pro canto esquerdo alto e meteu no fundo da rede. Veiga, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção Veiga que você proporciona à torcida do Verdão. Palmeiras 1, Santos 0. Nesse momento tudo igual no placar da decisão do Campeonato Paulista. O Santos venceu por 1-0, o Palmeiras faz 1-0. Esse momento o jogo tá indo pra penalidades máximas. Veiga, o detalhe é seu design, Soler. Alta batida dele, Solera. Do maior artilheiro
maior da história do Allianz Parque, o 47º gol dele na Casa Alviverde. Com isso, o Veiga se transforma no maior artilheiro do século XXI, defendendo o Palmeiras com 89 gols marcados, o 17º em clássicos estaduais, o maior artilheiro do Palmeiras em clássicos, defendendo o Verdão no século XXI. Ele também é o maior artilheiro do século XXI em Campeonato Paulista, defendendo o Palmeiras. Um ídolo, uma bandeira, um torcedor dentro de campo. Rafael Veiga, 1-0, Sociedade Esportiva. E vem para o jogo o time do Santos, bola foi solta pelo setor de direito do campo de ataque, tentou o toque de bola, Joaquim tá parado, o jogo tá marcado, lateral para a equipe do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. No futebol é gol do Sicredi, é show. O patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo, abra sua conta Sicredi, torcedor brasileiro. É futebol, tá Bandeirantes, torcedor do Brasil. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Na Bandeirantes, quem fala é você. Pretzel Zaidan, 1-0 Palmeiras, tá tudo igual. Na decisão do Paulistão, tá 1-1 jogo no agregado. O Santos não estava mal no jogo. Pressionou o Palmeiras, criou oportunidades para fazer o gol, mas aí o Hendrick desequilibra sem desistir da bola. Consegue cavar o pênalti no toque do João Paulo. 1-0 Palmeiras, o jogo muda de figura, mestre. Há um erro individual, né, do Felipe Jonathan, provoca tudo isso. De qualquer maneira, o Santos para mim só comete um erro no jogo, um erro psicológico, que é tentar ganhar tempo a cada instante. Esse é um recado que você dá para outro time, que você não está confiando na sua bola, que você quer ver o tempo passar, ficar com o jogo parado. Pelo contrário, você tem de mostrar que tem confiança no seu futebol e jogar para ganhar o jogo. Nesse momento, o título não é de ninguém, está indo para os pênaltis, mas tem muito chão, hein, Ulisses? E como tem, alô Ivan Chaveiro ligado no microfone Bandeirantes, Lindomar Pedro, curtindo o solzaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. Conte com a qualidade Steel para trabalho no campo, acesse steel.com.br e confira onde tem agro, tem Steel. A bola volta no toque de bola, tentando descer pelo direito, o time do Palmeiras tenta arrancar do campo de defesa, Nival Moreira, ele vem pro toque de bola, lança à frente, João Paulo sai do gol para fazer a firme boa defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola foi junto à frente do campo de ataque, tentou chegar novamente, recolhe Morelos desatuando, vem pro toque de bola, Flaco dominou pro garoto Hendrick dominou a entrada da grande área de calcanhar, abriu pra Mike, cruzou pra Flaco de letra, tentou, Lázaro perdeu. O Lázaro tentou de letra na linha frontal da pequena área, sem marcação, numa jogada bonita de Hendrick, que meteu de calcanhar para Mike cruza, ele tentou de letra, errou o toque na bola, ela vai embora para a linha de fundo, seria o segundo do Palmeiras. Na velocidade e na qualidade, o Palmeiras chega no campo de ataque, e que tapa do Hendrick, buscando o Mike, deixa na medida para Lázaro, ele passou um pouco da bola, tentou o recurso da letra, acabou desperdiçando a chance do segundo. O Allianz Parque ferve aqui na decisão do Paulistão. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, Brasil. Do jogo, falta, João Schmidt domina, ele prende para o time do Santos, tenta o levantamento à frente, vem Gomes, mergulha, corta, tiro pedido, a bola volta para Joaquim, recolhe para Pituca tenta o levantamento à frente no comando de ataque, não pode Guilherme na bola porque está impedido. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN Star Plus, assine já e solte o grito, aqui parado o jogo, é para campo de defesa para o time do Palmeiras bater tiro de meta. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tá parado o jogo, lateral para o time do Palmeiras, bater não deu para o Santos, o árbitro do jogo, vem para a cobrança de Aderlan para bater lateral, bate o lateral, vem para o toque de bola contigo na intermediária, tentou o domínio, tomou a falta, Otero, é pela direita do Piqueires, falta para o time do Santos, bater pela direita, todo dia de brilhar, ativaram as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram, aproveite. Alô, Jesse Souza, ligado no microfone Bandeirantes, ligado no futebol de uma transmissão do Rádio Brasileiro. Alô, Moacir Oliveira, o Santos vem pra cima, não quer saber do gol que tomou, tudo igual no placar agregado, 1 pro time do Palmeiras, 1 pro Santos. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. Vem para a cobrança de falta, o time do Palmeiras, é falta pro time do Santos, bater pela direita, vem levantamento dentro da grande área, Felipe Jonathan, falta pro time do Santos. Guilherme chega na bola, é falta pro time do Peixe,
Deixe bater. É pela direita de ataque. Partiu pra bola, correu, bateu, levantou na boca do gol. No soco, Everton vem pra tirar. Ele tira, abre a jogada para Mike. Mike domina para o time do Palmeiras. Tenta descer pelo campo de ataque. Vai pro Beck. Tenta o toque de bola, soltou contigo no comando de ataque para Hendrick. Abriu pra Mike. Boa tabela. Partiu na direita. Vem cruzamento. Levantou na boca do gol. Vem pra travar. A bola desvia na marcação. Vai embora para a linha de lado. Lateral direita. Campo de ataque em Pituca. Voltou com o time do Palmeiras. Tentou o Hendrick. O passe. Toca mal. Lateral para o time do Santos. Bater do campo de defesa. Foi mal agora o Hendrick. Ele pede desculpas para o Mike. Erra no tentativa de devolução. O Santos tenta sair do campo de defesa, mas perde a bola. Vem, torcedor, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Moacir Oliveira também ligado no Futebol Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Aqui tá parado o jogo. Tá marcada a falta para o time do Palmeiras bater pela direita no campo de ataque. Levanta, torcedor do verde. O Palmeiras em busca do seu terceiro campeonato paulista seguido. Se posiciona. É bola no campo de ataque. 22-23, agora 24. Se posiciona o Santos, também quer o título. O time do Peixe. 1-0. No agregado tá 1-1. O jogo tá indo pra pênaltis por enquanto. É falta pro Palmeiras bater pelo setor de esquerda. Vem pra cobrança. Lá na direita de ataque, Veiga. Veiga na meia direita pra cobrança de falta pro time do Palmeiras. Partiu perto da direita na bola, bateu, levantou no boca do gol. João Paulo tranquilo. No alto ele sai pra fazer a firme boa defesa. Tenta ligar a jogada, liga pelo setor de esquerda. Campo de defesa, vem pro toque para o time do Peixe. Em velocidade tentou descer, o árbitro para. Tá marcada a falta, campo de defesa pro time do Santos bater. Zagueiro Gustavo Gomes, fora de posição, comete a falta para retornar tranquilamente ao campo de defesa. Agora destacando, Ulisses, essa última falta cobrada pelo Rafael Veiga, a inteligência do Joaquim. Ele só para o corpo para o Flaco Lopes bater na massa. E aí o João Paulo ficou tranquilo com ela. E vem Guilherme, escapou do Gomes, vai pra área, dominou, tentou nova finta, fica no chão. A bola volta no toque de boletinha, Roberto Juliano, domínio do campo de ataque, tenta descer Mike, Pituca, vem ganhando lance pra Schmidt, Schmidt deixa pra Juliano, Juliano pra Gil, Gil abre a jogada novamente no campo de defesa pro toque de bola de Pituca, domínio do campo de defesa, sai jogando novamente o time do Peixe, Pituca domina pra Juliano, Juliano prende o lance pro time do Santos, solta a jogada pelo setor intermediário, ele tenta o levantamento à frente, 1-1 no placar agregado, o jogo tá indo pra pênaltis, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Fica caído, fica sentindo o jogador do Santos, Joaquim. Zé Rafael chegou e vai tomar amarelo e merecido, hein? O terceiro cartão amarelo para palmeirenses na noite de hoje. Abel Ferreira, Hendrick, agora Zé Rafael pendurado no jogo. Uma falta desnecessária. Pegou forte no Pituca e recebe o amarelo. 9 faltas cometidas pelo Palmeiras e 4 pelo Santos. Zaidan. Agora o ridículo é o cara reclamar, né? Isso é que é dose. Ele vai de cima para baixo, acerta o jogador do Santos. Toma o cartão, tá tudo bem, não quer reclamar, quer argumentar, xinga. É brincadeira, né? O jogador brasileiro, ele quer mandar na arbitragem, né? Lamentável. E pegou forte o Pituca aí, tá parado o jogo, você da Bandeirantes comigo, torcedor brasileiro. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi. Abra sua conta, Sicredi, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, o Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Se tá na sua vida, Brasil tá no Tenda. Alô, Gilmar, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Lá em Munhoz, curtindo o sonsaço Bandeirantes. A Marinho, Gilmar, todo mundo ligados no futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. Aqui tá parado o jogo, sente muito Pituca, hein? Segue caído aqui no campo de defesa do time do Santos. Departamento médico agindo, conversando ali com o Pituca. E ele não para de girar no gramado. Tá doendo demais ali o tornozelo esquerdo do Diego Pituca, capitão do time do Santos. Agora o João Paulo conversa com ele ali, vê o carrinho maca para retirar o Diego Pituca. Preocupa agora o técnico Fábio Carille. Todos os jogadores, Ulisses, do Santos eu vou falar um negócio aqui. Os jogadores do Santos já estão no aquecimento, Ulisses, todos. Eu vou falar um negócio pra vocês aqui, que vai dar uma polêmica isso, cara, que eu vi na hora do lance que originou o pênalti do Palmeiras, tá? Hora que o Everton bate o tiro de meta rápido, a bola tava em movimento. E é irregular, né, Zaidan, né, Preto? Claro. Que originou o lance do pênalti. Sim. A bola tem que estar parada. Tem que estar parada, é como uma falta. Eu vi isso aí. É reposição pra bola entrar em jogo. Agora, o VAR tem de estar ligado nisso, né?
Conte com a qualidade Steel para o trabalho no campo. Acesse steel.com.br e confira onde tem agro, tem Steel, torcedor do Brasil. Luiz Quintal tá ligado na Bandeirantes, tenta descer o time da Palmeiras, domina pelo campo de defesa, vem pro toque, levada contigo no setor intermediário. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Dona Ivone, mamãe tá ligada no futebol Bandeirantes, grande Dona Ivone, a Natália, curtindo o sonsaço Bandeirantes, beijão pra vocês, obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta pelo setor de esquerda, prende o lance, tenta descer novamente no campo de retaguarda, já domina, prende a jogada, Coutinho na intermediária, domina o time do Santos, tenta descer pela esquerda, abertura vem pelo campo de retaguarda, já prende a jogada, Coutinho na intermediária, Otero prendeu, inverteu a jogada para a direita do campo de ataque, domina novamente Jonathan, Felipe Jonathan vai para a finta, ele tenta o toque de bola, Coutinho no setor de campo para sair jogando, recolhe no campo de defesa o time do Peixe para descer, na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para a Flu, a bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, tenta descer o time do Santos, a abertura vem no meio de campo, já recolhe o time do Peixe, abertura para Otero pelo setor de direito do campo de ataque, ele ergue a cabeça, vai para a finta, tenta o toque de bola, linda bola, cruzamento na área, Murilo tira. O Adernan tentou o Guilherme na hora do cruzamento, se atrapalhou todo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata Brasil. É aqui, tá parado o jogo, tá marcado o lateral para o Santos, bater Otero, domina o soltou, jogada pela direita do campo de ataque, cruzou na boca do gol, não tocou na bola o Morelos. Ah, manda o Morelos embora, velho. Ah, vocês estão de brincadeira. O Otero cruza a bola pro Morelos, a não ser que ele tenha dado falta em cima do Gomes. Mas eu vou dizer, o Morelos nem de barriga, nem de peito, nem girou o corpo para aumentar a área ocupada do espaço para a bola tocar nele e entrar no gol. Ele estava dentro da pequena área. E não foi falta, Ulisses. O juiz não marcou falta, apenas arremesso lateral para a equipe do Palmeiras. De fato, Morelos tinha condição, sozinho, dentro da grande área, de marcar, mas ele não chegou na bola. Arremesso lateral para o Palmeiras. O cruzamento vem do Otero. Ele tá de frente pro gol. Se ele gira o corpo, bate a bola na cintura, na barriga dele e entra no gol. Ele parece que ele tira a barriga. É um negócio impressionante. É onde ele fez gol que você falou antes do futebol começar aqui, da bola rolar, Zaidan? Na Escócia, pelo grande Rangers, né? Mas lá fez muito gol, mas aqui nada. Acho que ele fez um de pênalti só. E o Gustavo Gomes está estranho no jogo, né? Ele levou um drible do Guilherme recentemente e agora ele estava no lance com o Morelos, mas perdeu o tempo da bola também. Eu sei que o Gomes ficou muito tempo parado, um baita zagueiro, tá na história do Palmeiras, mas não tá tão bem assim no jogo. E outra coisa, hein, Zaidão? O Carille botou Otero e o Guilherme na direita agora em cima do Piquerez. O Otero levando vantagem sobre o Piquerez em quase todos os lances. Ulisses. Alô, Giba, Dalmo ligado, Arthur torcendo pro Verdão ligado na Bandeirantes. Giba tá torcendo pro time do Peixe, pois não? 6 temporadas na Europa, 270 jogos, 125 gols e 32 assistências do Alfredo Morelos. No Santos, 12 partidas e apenas 2 gols. Que coisa, hein? É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando recorde no campo de retaguarda. Domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras para bater lateral. Libertadores e Sul-Americanas ao vivo com transmissão da ESPN na Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. O tempo não para, Bandeirantes marca. 46 jogados, é o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista, grande final do Paulistão. Continua pra você. Palmeiras tem um de pênalti, Veiga, Santos 0, no placar agregado, 1 pro Palmeiras, 1 pro Santos, tá empatado o jogo, tá indo pra pênaltis da decisão do Paulistão. Na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, alô Marcela. Com uma vantagem de 3-0 conquistada no primeiro jogo, Bruno Henrique abre o placar aos 26 minutos da segunda etapa no confronto de volta no Maracanã pelo Flamengo. Neste momento, Flamengo 1, Nova Iguaçu 0. Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta descer o time do Palmeiras, não consegue, recolhe novamente, Morelos tentou o domínio, vem pro toque de bola, Murilo vem para tirar, a bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta o time do Santos, tenta descer do campo de ataque, o árbitro para, marcou a falta em Piquerez, campo de defesa para o time do Palmeiras bater. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Pedro Silvério, tá ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes
Bandeirantes está com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Recolhe no campo de retaguarda. Vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. O time do Palmeiras tenta descer, não consegue. No bate e rebate, a bola volta no campo de retaguarda. Domina novamente. Já prende o lance o Everton. O Everton bate na bola, perde a esquerda, tenta o levantamento à frente. Vem no domínio, recolhe novamente. Felipe Jonathan sai jogando para o time do Peixe no campo de retaguarda. Daqui a pouco tem um intervalo. Bandeirantes para você, Ricardo Capriotti. Vem aí. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras. Recolhe o time do Santos, tenta ser jogando. Aperta na marcação, Juliano. Ele prende o lance, finta no primeiro, finta no segundo, tentou o drible. Vem para ganhar, Hendrick ganhou do Juliano, dominou no comando de ataque, apertou o time do Palmeiras, abertura para Lázaro. Ele prendeu para o setor de esquerda, câmara de ataque, tem Piqueires. Abriu o compasso, girou na entrada da grande área para Hendrick, girou para trás, vai bater pro gol Moreno no Joaquim. A bola bate no Joaquim, vai para a linha de fundo, escanteio esquerda, Palmeiras. Na inteligência do Hendrick, deixou essa bola passar para o Aníbal Moreno. Chegar de frente para o crime, ele bate firme na bola, Joaquim manda para fora. É escanteio para o Palmeiras, sempre ele. Pé canhoto na bola, Rafael Veiga já combinando a jogada ensaiada. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, braço direito levantado no Rafael Veiga, vem bola levantada na grande área, bola na grande área, novamente no campo de ataque para o time do Palmeiras, bater escanteio para o time do Palmeiras, bater para você ligado no microfone Bandeirantes. Veiga vem, curtinho para Piqueires, meia esquerda de ataque, dominando a entrada na grande área, deu para Hendrick, lançou para Moreno, tá na área, bateu, afasta a zaga, tira, voltou para Piqueires, bater João Paulo, estica a mão, dá o tapa na bola e põe para a linha de fundo, escanteio para o time do Palmeiras bater. Jogada bonitinha, bem ensaiada, que termina na finalização do Piqueires. João Paulo atento, faz grande defesa, é mais um escanteio a favor do Palmeiras. Rafael Veiga, pé canhoto na bola. E vem Rafael Veiga para cobrança de escanteio, 1-0 para o time do Palmeiras, 1-1 no placar agregado, tá indo para pênaltis, finalzinho de primeiro tempo, o Capriotti vem já. Escanteio, Palmeiras, Veiga partiu, perna esquerda na bola, levantou Murilo de cabeça, vai para fora! O Murilo subiu, soberano! Mais que todo mundo cabeceou para fora do gol, perdeu a chance no segundo gol do Verdão aí. Totalmente livre de marcação, Murilo põe a cabeça na bola, para sorte do goleiro João Paulo, ela não teve a direção, o Aníbal também não chega, só tiro de meta, vai acabar o primeiro tempo, Ulisses. Vanderlei Magó está ligado no microfone Bandeirantes. O Capriotti vem já com o intervalo Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, tenta descer você, curtindo o sonsaço. Bandeirantes tenta descer, Flaco Lopes. Gil vem para marcação, protege para o time do Peixe. Ele prende no campo de defesa, Flaco Lopes ganhou do Gil. Ele vem para frente, tenta o toque de bola. Gil vem, tira, corta o perigo dali. Ele tenta ser jogador no campo de defesa para o time do Santos. Rasga a jogada, tenta o levantamento à frente. Juliano tentou chegar, a bola não consegue. Pituca vem para ganhar de cabeça para Juliano. Ele volta para Pituca. Pituca já prende no campo de defesa. Vê a falta do Mike. Tá parado o jogo, tá dando a falta do Pituca. Tá dando falta pro time do Palmeiras. Exatamente, porque o Diego Pituca, ele cai e senta em cima da bola. Ele impede que os jogadores a disputem, por isso a falta que será cobrada em 2 lances. E já passou o minuto do acréscimo, hein? Ele deu mais 1. Nós estamos aí com 51. Era para chegar a 50. Ele deu mais 1, tá indo para 52. Então tá passando do tempo, tem falta o time do Palmeiras. Vamos chegando a 52 minutos de bola rolando, falta para o time do Palmeiras bater. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É falta para o time do Palmeiras bater. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança. É falta para o time do Palmeiras bater. Hendrick, próxima bola, Veiga também. A falta vai ser cobrada, demora o time do Palmeiras para a cobrança de falta. Vem Veiga na bola, rolou para Hendrick, tentou Veiga, bateu pro gol, longe do gol. Ergue o braço o árbitro, a bola desviou, seria escanteio, mas está marcado fim do primeiro tempo aqui no Allianz Parque. 1 pro time do Palmeiras de pênalti, Veiga, sofrido pelo jogador Hendrick de João Paulo. 0 pro time do Santos. Na Bandeirantes, quem tá chegando é o Ricardo Capriotti. Por enquanto, no placar agregado, o jogo tá 1-1. 1 pro Santos da Vila, 1 pro Palmeiras aqui no Allianz Parque. Capri é com você. Por enquanto, penalidades máximas da decisão do Paulistão. Vamos lá, Ulisses, você volta já daqui a pouquinho para todo o segundo tempo, os pênaltis por enquanto para decidir esse campeonato paulista. Mais um primeiro tempo agitado, movimentado, Allianz Parque lotado e a reportagem Bandeirantes trabalhando nesse intervalo de jogo. Vamos lá, é com vocês. Agora vai Gustavo Soler, vai Felipe Melo.
Vamos lá, Capri, destacando o time do Palmeiras que segue invicto jogando contra o Santos aqui no Allianz Parque. A única e última derrota para o Peixe aqui aconteceu em 2017. O Palmeiras está chegando agora a 9 jogos de invencibilidade contra a equipe do Santos jogando na sua arena e nunca venceu o Santos por 2 gols de diferença. Resultado que hoje faz o Palmeiras conquistar o título ainda nos 90 minutos. Como vocês estão destacando, esse 1-0 leva a partida para os pênaltis. Destacando também, Capri, rapidamente, Rafael Veiga, que se transformou hoje no maior artilheiro do século XXI pelo Palmeiras, ultrapassando o Dudu com 89 gols. Ele também é o maior artilheiro da história do Palmeiras em finais, 12 gols em 14 finais disputadas, o maior artilheiro da história do Allianz Parque com 47 gols, o maior artilheiro do Palmeiras no século XXI em clássicos estaduais com 17 gols e também o maior artilheiro do século XXI em Campeonato Paulista defendendo o Palmeiras, chegou a 20 gols no estadual. Capri. Vai, Felipe. Vamos lá, Capri, falando do Santos, os jogadores fizeram uma rodinha, hora que terminou o primeiro tempo, conversaram brevemente e já desceram para os vestiários. O Santos ainda não perdeu por 2 gols neste Paulistão de diferença. O Santos foi derrotado pelo Palmeiras por 2-1, perdeu também para o Novo Horizontino pelo mesmo placar e pelo placar mínimo também para o Bragantino. Ou seja, foram 3 derrotas da primeira fase do Campeonato Estadual, nenhuma derrota por mais de 2 gols. E o técnico Fábio Carilli já foi campeão aqui no Allianz Parque no Campeonato Paulista com o Corinthians nos pênaltis. Na primeira partida, jogando na Neoquímica Arena, o Palmeiras venceu por 1-0. Na volta, aqui no Allianz Parque, o Corinthians venceu por 1-0. E nos pênaltis, Fábio Carilli conquistou título com o Timão. Os jogadores do Santos já desceram para os vestiários. Daqui a pouco a bola rola para a segunda etapa. Ulisses. Mais da reportagem Bandeirantes. Vamos lá, ao lado de fora do Allianz Parque, o torcedor do Palmeiras ansioso por lá. E a reportagem Bandeirantes também captando esse momento. Bruno Milhoso, onde é que você tá, Bruno? Fala, Capri, tudo bem? Estou aqui, eita, acabaram de trombar no tripé da Rádio Bandeirantes. É o seguinte, eu tô na Caraíbas, cruzamento aqui com a Avenida Palestra Itália, Capri, presença forte do torcedor, que tá mais tranquilo, viu, depois desse primeiro tempo. Fala, Palmeiras, tudo bem? Conversar rapidinho com a gente? O que achou no primeiro tempo? O que achou no primeiro tempo, amigo? Tá bom pra nós, caralho. Vamos pra cima daquele jeito. Mais 2 agora já era. Boa, Capri. Torcedor confiante, acreditando bastante na vitória do Palmeiras. Vence por 1-0 intervalo. Boa, Bruno Milhosa está nos braços do povo, no meio da galera, junto com o povão. E ele volta daqui a pouquinho, captando a alegria, se o Palmeiras for campeão, a tristeza do torcedor do Verdão, né? Já já mais o Bruno Milhosa, porque agora Capri. É hora de opinião. Oi. Só trazendo um detalhe até para o Pretzel e o Zaidan analisarem, Richard Rios está aquecendo neste momento no campo de jogo. Vamos ver se o Palmeiras terá alguma mudança já na volta do intervalo. Repetindo, Richard Rios aquece para entrar no gramado. Vamos ver se isso acontece já na volta do intervalo. Hora de opinião, hora de ouvir Alexandre Pretzel e Cláudio Zaidan. Intervalo de jogo, 1 para o Palmeiras, 0 para o Santos. Por enquanto a decisão nas penalidades máximas é com vocês. Fala, Pretzel. Oi, Zaidan. Olha, o mestre Zaidan, acho que o lance... Grande, Manuel. Fala, Caboclinho, boa noite. Grande, Manuel. Vai, Pretzel. Eu acho que o lance fundamental é o lance do pênalti. O jogo estava equilibrado, o Santos perigosíssimo nos contra-ataques, obrigou realmente o Palmeiras a ter uma atenção maior no meio de campo, o Palmeiras forte pelos lados também, o Hendrick puxando todos os contra-ataques e levando muita vantagem na velocidade sobre seus marcadores. Agora, o Gil salvou aquela bola em cima da linha, mas o Santos também teve chance para fazer o gol, com o Pituca e com o João Schmidt dentro da área, aquele chute do Pituca. Agora, eu imagino que a bola do jogo, do primeiro tempo, foi o pênalti. E o pênalti, em lance rápido aqui da cabine na hora, pra mim não foi nada. E depois, com calma, olhando as imagens 3, 4 vezes, aí tem o toque do João Paulo no Hendrick, e aí pra mim o pênalti está confirmado. Mas em linhas gerais, até a hora do pênalti, jogo extremamente parelho, o Santos jogando de maneira intensa, marcando forte, tentando anular as principais jogadas de meio campo do time do Palmeiras, e o Palmeiras naquela sua base de jogar pelos lados e cruzar muito a bola na área, explorando também a velocidade do Hendrick. Então, pra mim, 1-0 Palmeiras, pelo lance do pênalti, que foi a bola do primeiro tempo. Para mim, mestre Zaidan, um primeiro tempo correto pela arbitragem do Klaus, mesmo com a demora em ir até o VAR e também a demora em marcar o pênalti, mestre. Não há dúvida, Pretzel, esse foi o lance, não só porque foi o único gol do primeiro tempo, mas pelo fato de que o jogo estava equilibrado, como você frisou. O Santos teve uma chance muito boa no início,
o Palmeiras a grande chance do primeiro tempo, aquela bola que o Gil evita, o João Paulo não chegaria na bola, ele nem sairia do chão, com um tiro muito forte, muito rápido, e o Gil evita o gol do Palmeiras. Compensação do outro lado, o Murilo também evitou um gol do Santos. O jogo estava realmente equilibrado. Agora, houve o pênalti e só uma coisa, Pretzel, Capriotti, que eu acho que o Santos errou no embate psicológico. O Santos tentou ganhar muito tempo enquanto estava 0-0. Então o João Paulo demorava. O Otero teve uma falta que ele recebeu, aí a bola ia para dentro de campo, ele jogava para fora de campo para ficar mais tempo ali. Isso é uma bobagem, né? Você deve transmitir ao outro time a ideia de que você acredita na sua bola e que você vai jogar para ganhar. Você começa a ganhar tempo com 10 minutos, 15 minutos no primeiro tempo, fica claro que você está com receio, não é? E o outro ponto é que o Santos não pode errar tanto lá na frente. O Morelos precisa ter mais qualidade, acertar a finalização, se movimentar mais, porque o Guilherme e o Otero estão bem no jogo, mas quando chega no Morelos o ataque para. E o Palmeiras tem mais qualidade técnica, o Palmeiras tem melhores jogadores. Então o Santos tem uma margem de erro menor. O Santos não pode continuar errando, porque a chance do Palmeiras acertar do outro lado é maior. Agora, tá indo para os pênaltis, né? Então o Carille não está desesperado, não é porque ele está perdendo o jogo que ele vai ter de mudar, mas é preciso ter um pouco mais de velocidade e eficiência nos ataques. O Santos chega poucas vezes. Quando chega, não pode errar. E tem uma pergunta aqui para você, Capriotti. Se for possível, manda a escala de meio de semana aí, Capriotti. Opa, pode deixar, Caboclinho. Vamos mandar já. É isso, Capriotti. Primeiro tempo foi isso aí. Boa, Zaida, é isso aí. Olha, tem muita gente falando, não é? Eu tô com vocês, para mim foi pênalti também. Eu também marcaria o pênalti. E acho que foi um erro de interpretação da defesa do Santos, que a bola ia para fora. O Endrick não alcançaria a bola. Foi uma falha de comunicação ali do João Paulo, com o zagueiro que estava junto. E Jonathan. O Felipe Jonathan, né? Isso, Zaida. E uma falha de comunicação e de interpretação ali, porque a bola ia para fora, mas o João Paulo atropelou mesmo o Endrick. Foi pênalti. Agora, tem muita gente dizendo aí que na origem da jogada, o Everton cobra aquele tiro de meta com a bola em movimento. Eu confesso, não vi ainda, isso certamente vai ser recuperado, não é? E se houve isso, claro que a origem da jogada é num lance ilegal. Mas tenho a impressão também que o VAR checa isso, a origem da jogada. O VAR foi lá buscar a origem da jogada. Não ficou só no lance da falta. De qualquer maneira, a gente vai observar e vai tentar aqui trazer esse lance para esclarecer definitivamente. Vamos para o intervalo, rápido, parada aqui, rapidíssima, já todo o segundo tempo. Jogaço de bola no Allianz Parque, uma grande transmissão da Bandeirantes para você, do Ulisses Costa, desde as primeiras horas desse domingo, levando tudo dessa finalíssima e desse jogão de duas camisas pesadas e dois times gigantes decidindo o Paulista 2024. O intervalo inteligente Bandeirantes volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Organize sua oficina com a Loja do Mecânico. Máquinas e ferramentas com preços especiais. Kit estante gaveteiro Presto, R$ 499,90. Carrinho de ferramentas Orc, R$ 389,90. Ofertas válidas até 13 de abril. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone Whats 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé à milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional, muito crocantes. E você conhece a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias, pimenta branca, processo artesanal de cozimento no vapor, garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade e incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Festival da Construção para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte. Confira as ofertas. Conjunto tomada simples de Compel 4x2, 12,90. Conjunto interruptor simples de Compel 4x2, 14,90. Cabo flexível Perlex 1,5 mm, diversas cores, rolo de 100 metros, 146,90. Ofertas válidas até 8 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Tiro de meta batido para foi chuta pelo comando de ataque em velocidade. Hendrick tentou chegar. João Paulo vai sair do gol para fazer a defesa. Não. E o Eric cai, pede pênalti. E o João Paulo mandou seguir. Tá parado o jogo. Para mim, o João Paulo acerta o Hendrick. Para mim, João Paulo acerta o Hendrick. Vamos ver a decisão do Klaus. VAR deve entrar em ação. Vamos ver. Tá lá o Klaus analisando se foi pênalti ou não. Ele vai dar pênalti pro Palmeiras. É pênalti pro Palmeiras bater do João Paulo no Hendrick. Tá marcado penalidade máxima pro time do Palmeiras. Pênalti pro Verde cobrar. Se posiciona para a cobrança. Veiga. Rafael Veiga. Partiu pra bola. Bateu. Começou o segundo tempo. Vai lá, Ulisses. Agora vem o campeão do Paulista com você.
Vai começar o segundo tempo do jogo, saída que pertence ao time do Peixe, apita o árbitro, toca na bola o time do Santos, tocam com o jogador Morelos, ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Domina o time do Peixe pela esquerda, cá para ataque, balançou Guilherme, toma falta do Mike, tá parado o jogo, mexeu o Soler. Saiu com a número 8, Zé Rafael, pendurado com cartão amarelo, entrou com a 27, Richard Rios. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Todo dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente. Bola para o time do Santos bater. É pelo setor de esquerda, campo de ataque. Bola para o time do Peixe bater pelo setor de esquerda. 1-0 para o time do Palmeiras no agregado. 1-1 jogo, tá indo para pênaltis. Tem falta o time do Peixe. Você ligado comigo na Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Partiu para a bola, Felipe Jonathan levantando a grande área, afasta o zagueiro, tira. A bola volta no toque, para domina o time do Palmeiras. Houve a falta! Flaco Lopes pega firme, tá parado o jogo, direito, ataque, falta para a equipe do Santos bater. Na intermediária, o Otero já se preparava para arriscar de fora da área e veio por trás o Flaco Lopes e derrubou o jogador do Santos. Falta perigosíssima para o Peixe, Ulisses. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, futebol da Bandeirantes, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. É falta pro time do Peixe cobrar. Abra Press transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É falta para a equipe do Santos bater. Se posiciona para a cobrança de falta, Otero vem para a cobrança de falta para o time do Santos. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. 1-0 pro time do Palmeiras. Wagner, RB Racing, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pela audiência, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É falta para a equipe do Santos bater. Se posiciona para a cobrança de falta o time do Peixe. Otero vem para a bola, perto à direita, partiu, bateu. A bola quicou, defendeu Everton. O Everton defende, vem para rasgar aqui atrás a zaga com o Murilo. Lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, lateral para o time do Palmeiras, do time do Santos bater do seu campo de retaguarda. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Serginho tá ligado no futebol Bandeirantes, o Japa ligado, torcendo pro Verdão. Obrigado pelo carinho da audiência, torcedora brasileira. Domínio do campo de defesa para Serginho novamente o time do Santos. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. É lateral pelo setor de esquerda do campo de ataque. O levantamento vai ser feito à frente pelo comando de ataque, aperta na marcação, tenta descer novamente. Vem Gil tira o perigo, afasta, corta, tira dali. Pois não, Zaidan. Além do cartão amarelo, há o fato de que o Zé Rafael não fez um bom primeiro tempo, né, Ulisses? Não fez mesmo. Tenta o domínio, Mike, a bola sai para a linha de lado. Tá parado o jogo, tá marcado lateral para a equipe do Santos bater pela esquerda, campo de ataque. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito e vale alimentação. Tenda Atacado tá na sua vida, tá no Tenda. Aqui tá parado o jogo. Você tá na Bandeirantes, obrigado, torcedor brasileiro do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já prende pela esquerda, Felipe Jonathan tenta o levantamento à frente, vem para cima, tenta chegar na bola novamente o time Peixeiro. Lançamento à frente, Mike vem de cabeça, corta, tira o perigo. A bola volta, tenta o toque de bola, João Schmidt se atrapalha tudo. Lançamento foi feito para Flaco. Linda bola para Hendrick. Hendrick dominou, são 3 do Santos em cima dele, já tá dentro da grande área, girou para Flaco, bateu pro gol, vai embora o chute dele. A bola sobe, Aníbal bateu, Aníbal Moreno bateu, mandou longe do gol. Flaco tava lá na direita pelo meio. Tá parado o jogo, tiro de meta no contra-golpe, quase o Palmeiras aí. E com muita velocidade, toques rápidos, o Flaco Lopes deixa na medida para o garoto Hendrick. Na velocidade ele carrega a zaga do Santos, deixa para trás, mas na hora do chute pega mal na bola o Aníbal Moreno, perde a chance do segundo. José Arthur tá ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, é bola no campo de ataque, tenta bater à frente, João Paulo vem pro toque de bola, o time do Palmeiras ganha a jogada, bola volta aqui, que é na intermediária. Recolheu novamente, tentou o toque de bola, Coutinho, João Schmidt recolhe novamente no campo de defesa. Aperta o time do Santos, tenta ganhar a jogada, lateral. Lateral pro time do Peixe bater, João Schmidt protege a saída de bola. Lateral pro time do Santos cobrar, se posiciona pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem Felipe Jonathan pra bater. 1-0 pro time do Palmeiras, jogo tá indo pros pênaltis. Levantamento à frente,
Bandeirante, sobe de cabeça, vem Gomes, corta, tira o perigo, a bola volta com o time do Santos, tenta o domínio pelo setor de esquerda, aperta a jogada novamente o time Peixeiro, lançamento vem à frente, Guilherme tenta o domínio, perde a bola, vem pra ganhar o lance, o time do Palmeiras na esquerda, Veiga, põe pra fora, é lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras, o Santos bater lateral cobrado, a bola volta do campo de defesa, aperta na marcação, o time do São Palmeiras tenta descer com o Hendrick, dominou, soltou pra Flaco Lopes, aí com o Gil, dominou, Flaco Lopes, tá na área, Gil marcou, bateu no Gil, voltou, Gil de novo marcou, cruzamento na área, ninguém pegou, vai sair o gol, bateu, Lázaro vem pra tirar na direita, Aderlan salva o Santos, a bola passou na pequena área do Santos como se fosse um amistoso, que coisa impressionante, impressionante. A bola volta no toque, ele para, tenta descer novamente no campo de ataque, é o time do Palmeiras, recolhe no campo de ataque, que chance, perde o Verdão de fazer o segundo gol do jogo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro, no futebol é gol do Sicredi, achou o patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo, abra sua conta Sicredi, domina o time do Santos, tenta descer do meio de campo, a abertura vem do toque de bola de Morelos, Morelos prendeu, solta para o setor de esquerda, Guilherme escapou, lançamento para Guilherme, vai na área, o goleiro saiu, ele bateu em cima, defesaça do Everton, deu no peito do Everton, o Guilherme perdeu a chance de fazer o gol de empate pro Santos, saiu na cara do Everton e meteu a bola no peito dele, a bola volta com o time do Palmeiras, domina pelo campo de ataque, vem Veiga, Veiga solta a jogada, abriu para Piqueires, prendeu perna esquerda, bateu pro gol, passa a esquerda do gol, vai para o chute do Piqueires, tiro de meta para a equipe do Santos bater, que defesa do Everton no lance anterior, quase o Santos empata. E numa saída jogando errado do Palmeiras, o Santos num rápido contra-ataque, com Pituca puxando, jogando o Guilherme na cara do gol. O Everton fechou muito bem os espaços e fez uma defesaça, Ulisses. Alô, Osasco, José Américo Silva ligado na Bandeirantes, Luiz Quintal ligado no futebol Bandeirantes, alô, Thiago Frazão, obrigado, Jorge Vida Aparecido da Silva, curtindo o som da Bandeirantes. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, pois não. Só um detalhe com relação ao Zé Rafael, a saída dele também tem a ver com questões físicas, ele reclamou muito de dores no tornozelo esquerdo ainda no começo do jogo, ele nem voltou para o banco de reservas, ele está no vestiário recebendo tratamento. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende no assunto, Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. É lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Santos. Bater bem para a cobrança, Felipe Jonathan. 1-0 para o time do Palmeiras. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de lateral. O Peixe quer o gol de empate. Por enquanto o jogo está indo para penalidades máximas. Lateral cobrado, Felipe Jonathan solta dentro da grande área, afasta parcialmente, houve o toque na mão, hein? Houve o toque na mão do zagueiro do Palmeiras. Toque na mão na grande área do Palmeiras, jogo tá parado. Vai pedir o Klaus para segurar. Tá parado o jogo, para mim houve toque na mão do jogador do Palmeiras. O Murilo meteu a mão na bola na área, não sei não, hein? E o Gil tá pressionando ali a arbitragem agora, porque de fato o Murilo e o Gustavo Gomes estavam na jogada e o Gil junto com eles. O Gil reclama de um toque de mão, o árbitro Rafael Klaus espera para analisar o VAR, lance polêmico. E tá parado o jogo, Pretzel Zaidan vai mandar seguir, né? O lance é muito rápido, se a bola bate primeiro no Gomes e depois pega no braço do Murilo, aí segue o lance, é isso que a arbitragem interpretou para mim, Zaidan. Inclusive na hora o Klaus fez esse sinal, né? Sinal de que foi completamente involuntário, então ele já estava propenso a não marcar porque ele viu o lance claramente. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Conte com a qualidade Steel para trabalho no campo. Acesse steel.com.br e confira onde tem agro. Tem Steel Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O tempo não para, Bandeirantes marca. 9 minutos e 15 de bola rolando, é o segundo tempo de jogo, girando o placar da final do Campeonato Paulista. Continua para você.
Palmeiras tem 1, Santos 0. No placar agregado o jogo tá 1-1. Na Bandeirantes quem fala é você, diz aí, alô, Marcela Souza. Ulisses, o Flamengo confirma o placar e o favoritismo e é campeão do Campeonato Carioca. O rubro-negro com 4-0 no agregado garantiu seu 38º título estadual. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E aí, Zaidan, Pretzel e o jogo? Um início de segundo tempo alucinante, né? Agora a gente está chegando a 10 do segundo tempo. O Santos teve 2 chances e o Guilherme perdeu para mim a bola do jogo. Pode ser a bola do título, Zaidan? Pode sim. Ela escapou um pouquinho para a esquerda e aí ele não bateu bem, né? Bateu reto. O Everton saiu muito bem. O jogo segue aberto, o Santos faz uma partida digna. E não está morto não, o jogo está indo para os pênaltis e o Santos está conseguindo segurar uma pressão maior do Palmeiras. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, vem pro toque de bola Coutinho com Aníbal Moreno já prende no campo da retaguarda, vem pro toque de bola Coutinho no setor intermediário, já domina no campo de ataque, abre pro toque de bola Coutinho na frente, vem pro domínio, tenta descer novamente, o time do Palmeiras não consegue, vem pra tirar Schmidt, ele tira, a bola volta pra Hendrick prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, ergue a cabeça, cruzou, levantou na segunda trave, tentou Flaco Lopes, a bola vai embora! Linha de fundo, choque no alto, tiro de meta pro Santos bater. Fora da área, o juiz dá a famosa cama de gato. Dentro da área, manda seguir e agora bate-boca entre Aderlan, Joaquim, lance paralisado, só tiro de meta a favor do time do Santos. Você passou o número do Veiga, que é impressionante, né? 12 gols ele fez, é o 12º gol em finais, é isso, dos 22 jogos em finais pelo Palmeiras, né? E esse é o 4º gol em final de Paulistão que o Veiga faz na decisão, ô Solera? Exatamente, fez 2 no 4-0 contra o São Paulo, marcou contra o Água Santa e marca agora também 4 gols de Rafael Veiga em finais. Ele é o maior artilheiro da história do Palmeiras em decisões de campeonato. São 12 gols marcados, o dobro do que a lenda Evair. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, 1-0 para o time do Palmeiras. Domina João Schmidt, tenta o toque de bola pela esquerda, vem subir de cabeça Gomes. Ele sobe de cabeça, vem para cortar, tira o perigo dali, já domina pelo seu campo de retaguarda. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Lançamento foi feito à frente pelo setor de esquerda, aperta na marcação, tenta ganhar novamente, recolheu. Domina o time do Santos, bola foi solta à frente, Pituca rolou, vai sair o gol, bola batida em cima do zagueiro, voltou, bateu, tira Mike, o chute do Otero em cima da linha. Mike salva o Palmeiras de tomar o gol de empate. Se no primeiro tempo o Mike arriscou e o Gil tirou debaixo da linha, no segundo tempo foi ao contrário. O Mike debaixo da linha salva o gol de Otero. Quase o Santos empata, Mike. O Santos perde um gol com o Guilherme, perde outro gol com o Otero, que coisa impressionante. O Pretzel Zaidan. Impressionante, é o que o Zaidan disse, partida digna, mas com perigosos contra-ataques. Já perdeu 2 bolas para até virar o jogo e encaminhar o título. E aí o Palmeiras tem o contra-ataque à disposição. Jogaço de bola, Zaidan. Jogaço de bola, o Mike faz o que fez o Gil, como disse o Felipe. Agora o cartão amarelo na sequência do Aderlan foi correto. Ele parou o contra-ataque do Palmeiras com falta, mereceu o amarelo, Ulisses. E mereceu mesmo, Zaidan. Aqui é o primeiro do time do Santos, é isso ou não? É o primeiro. Obrigado, Felipe Melo. É falta pelo setor de esquerda, campo de ataque. Falta para o time do Palmeiras bater, ajeita para a cobrança e falta o time do Palmeiras. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Para a cobrança de falta pela esquerda, vem Palmeiras, Veiga. Veiga na bola, partiu, bateu a falta, chuveirou dentro da grande área. Vem pro toque de cabeça, Gomes. Apertou o zagueiro, tirou Gil. Vem para tirar para o time do Santos. Afasta Gil. A bola volta do comando de ataque, vai para o domínio, prendeu o Hendrick. Hendrick domina, gira do setor intermediário, abre para Mike. Mike prende a jogada para o time do Palmeiras, tentou cruzamento na grande área. Vem para afastar o time do Santos, tirou de coxa, tirou dali Aderlan, a bola volta no comando de ataque, Piqueires, ele tenta ganhar, vai pro jogo, domina novamente o time do Santos, tentou descer, perdeu a jogada, Aníbal tenta o domínio, vem para ganhar a jogada, o time do Santos, abertura do comando de ataque, bom toque de bola para Juliano tentou o domínio, tomou o tranco nas costas, perdeu o lance, falta o time do Palmeiras, já domina pelo campo de ataque para Hendrick prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, finta no primeiro, finta no segundo, abre o lance à frente, soltou, boa jogada, é pro toque de bola de Veiga, Veiga cruzou para ninguém. Mas o que é isso, Veiga? Você não, Veiga.
Cruz Martins ligado no microfone Bandeirantes. Alô, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Bia também curtindo os sonsaços Bandeirantes com Davi Ribeiro. Curtindo o som da Bandeirantes, Gilmar Costa. Boa noite, Marcos Moacir Oliveira, também Maria Ângelo, repito. Você confere. Palmeiras vence 1 Santos 0. Pois não, Pinto amarelo. Para o Gil, reclamação com Rafael Claus. Merecido, Pretzel. Reclamação, o Klaus faz um bom jogo, faz uma boa arbitragem. O Santos está pilhado, já perdeu a chance de empatar o jogo. Então o Klaus está com controle do jogo. Para mim, normal, e por cartão por reclamação tem que dar mesmo. Tá sendo incompetente o Santos nas finalizações, hein, Zaidan? A última bola. Não há dúvida. Aquela do Guilherme, essa do Otelo, né? O Santos desperdiçou a chance de empatar o jogo e aí botar uma pressão emocional no Palmeiras tremenda. Tá desperdiçando chance. O jogo está marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater do seu campo de defesa. E o Morelos vai tomar amarelo porque o Klaus marcou a falta, ele meteu um bico na bola. Não faz gol, mas toma amarelo. Alfredo Morelos, por indisciplina, cartão amarelo para o jogador do Santos. Em 5 minutos o Santos levou 3 amarelos. Aí também é muita pilha, né? Perdeu a chance de empatar até virar o jogo e toma 3 amarelos em 5 minutos. Ulisses. Pois não. E falando sobre a pilha dos jogadores, né? Um dos funcionários do Palmeiras me relatou aqui que quando o time estava descendo para o vestiário, alguns jogadores ficavam gritando na direção do Klaus. Ele é palmeirense. Voltaram numa pilha acima os jogadores do Peixe. A bola volta do toque de bola, tenta descer Coutinho pelo setor de esquerda, tenta arrancar novamente o time do Palmeiras, levantamento errado, vem Joaquim, corta, tira para o time do Santos, a bola volta para Pituca, tentou ganhar Rios com muita vontade, recupera a jogada para o time do Palmeiras, abertura vem pelo setor de esquerda, capra ataque, domina o time do Palmeiras, lançamento para Flaco Lopes, Lázaro tentou soltar, tranquilo no gol, sai João Paulo para fazer a firme boa defesa e vai sair jogando no campo de defesa, peças para o carro, moto, o caminhão é Nakata, sabe por que hora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil, Hendrick domina para o time do Palmeiras, domina na entrada da grande área, girou, bateu pro gol, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Peixe bater de novo. Na tentativa de finalização do Hendrick, bateu firme de pé canhoto, mas ela sai à esquerda do gol do goleiro João Paulo, lembrando, né, Ulisses, se o Hendrick marcar um gol, o Real Madrid pagará ao Palmeiras 2,5 milhões de euros por mais uma meta contratual atingida pelo jogador. É o futebol da Bandeirantes para você. Pois não. Luiz Guilherme chamado por Abel Ferreira. Daqui a pouco. Abel tá pondo a molecada para jogar. Começou com o Lázaro, vai pôr o Luiz Guilherme, ele quer a molecada. Vai tirar o Lázaro, eu acho. Não tá jogando bem, Lázaro. Vai mudar no Santos também. Daqui a pouco, Casares, Julio Furque e mais uma alteração que eu já confirmo. A bola volta no toque de bola, domina pelo comando de ataque, tenta descer o Coutinho pelo setor intermediário, aperta o time do Santos, bola foi solta para Juninho. Ele prende o lance, girou, boa bola para Pituca, gol aberto, tenta o toque de bola para a direita do campo de ataque, domina novamente o time do Santos, vem pro toque de bola com o Otero, balançou, abriu para Pituca, cruzou na boca do gol, tentou o toque pro gol, recuou Morelos. Pro Everton, que faz a firme boa defesa. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Thiago Frazão, tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão na ESPN e não Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Aqui tá parado o jogo, é para o time do Palmeiras que está jogando no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, domínio do campo de defesa, tenta descer o time do Palmeiras. Bola foi chuta pelo direito do campo de ataque, é para Mike domina para o time do Verde. Ele vem para frente, solta a jogada, continua no comando de ataque, abriu para Hendrick. Hendrick prendeu, limpou, tentou partir do comando de ataque. João Schmidt vem, toca na bola, corta, tira. João Schmidt arma para o time do Santos, tenta descer do campo de defesa. A abertura foi feita pelo setor de direita. Morelos não sabe o que faz com a bola. Deu para Felipe Jonathan, vai rasgar a frente, voltou para Morelos, dentro do levantamento do meio, abriu jogada novamente, tentou o toque de bola completamente errado. Bate errado na bola, João Schmidt, lateral para o Palmeiras bater na direita e vai mexer o time do Santos. Sai o camisa número 9, Alfredo Morelos, para a entrada do 20, o argentino Julio Furque. Mais uma alteração no Santos, sai o camisa número 3, Felipe Jonathan, para a entrada do 17, Rainer. E a outra alteração do Peixe é o 4, Aderlan, para a entrada do 15, JP Sherman. Muito bem, vai sair o Aderlan também? O Aderlan o Sherman 15. Isso, Sherman 15. E vai mexer o Palmeiras também, hein? Exatamente. Sai com a 17, Lázaro. Vem com a 31, Luiz Guilherme.
Lembrando a informação que a gente trouxe no Concentração, o Abel, ele testou esses 2 jogadores na ponta esquerda. O escolhido para hoje começar foi o Lázaro, então Luiz Guilherme agora vai ocupar o setor. E aí, Zaidan, e aí, Pretzel? Muda tudo no jogo, hein? O Lázaro pra mim não foi uma má escolha e não jogou nada. Então a mudança é natural com a entrada do Luiz Guilherme. No Santos, muito mais por cartões e por questão clínica do Felipe Jonathan para improvisar o Rainer e botar o Sherman. Zaidan. Pois é, o cartão em cima do Aderlan faz o Sherman entrar no jogo. O Sherman foi muito bem no jogo na Vila Belmiro. E lá na frente, eles viram quantos minutos mais ou menos. A bola volta pro time do Palmeiras, segura Zaidan, foi solta à frente com o Luiz Guilherme, dominou a entrada na grande área, ergueu a cabeça, cruzou na boca do gol, Gil tirou, voltou, bateu pra fora, Hendrick, de perna esquerda, ele encheu o pé, a bola beijou a bochecha da rede do lado direito, mas pro lado de fora, ele perde a chance do segundo gol do Palmeiras, Hendrick, beijou a bochecha da rede, tiro de meta pro Santos bater, me desculpe, Zaidan. Imagina, e aí cada um fez o que pôde, né? O Gil tirou como pôde, o Hendrick bateu como pôde. Agora, a entrada do Furt é porque eles têm informação lá, o cara aguenta 20 minutos, 25 minutos. O Morelos não dava mais, né, Ulisses? É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia. Em Guarantã do Norte, no Mato Grosso, meu amigo Guilherme César, obrigado pelo carinho da audiência. Indo pra missa, ligado na Bandeirantes, reza pela gente. A bola volta no toque, ele bola domina novamente o time do Pão Santos, tenta descer pelo setor de direita. Ele prende o lance e vem pra quinta recorde, a jogada, perde a jogada. Deu bobeira, Rainer ganha o time do Palmeiras, bola pra Flaco Lopes, bateu, Gil travou. A bola sobra pela esquerda, campo de ataque para Luiz Guilherme. Tem Piquerez, enfiou pra Piquerez, vai tentar o cruzamento, vem pro quarto em cima da marcação do Otero, dominou, puxou, perna esquerda, cruzou, levantou, no gol, tentou o toque de cabeça, Flaco Lopes entrou, bateu! Aníbal Moreno! Gol! Num lindo lance pelo setor de direita do campo de ataque, o Gil travou, mas a bola sobrou pro Flaco Lopes, que cruza na medida, o Aníbal Moreno para as costas da zaga do Santos e mete a bola no fundo da rede. Ele estufa o céu da boca do gol do Palmeiras, no céu Aníbal Moreno, na rede no céu Aníbal Moreno, depois do lance bonito do Piquerez, depois uma invertida de bola da esquerda na direita, de cabeça ajeitou bem, Flaco Lopes, Aníbal Moreno entrou para meter do fundo da rede, agora 2 Palmeiras, 0 pro Santos, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção Aníbal Moreno que você proporciona, Aníbal Moreno, essa é a proporção, essa é a emoção que você proporciona à torcida peixeira. Agora Santos 0, Palmeiras 2, no agregado 2 Palmeiras, o Palmeiras vai conquistando o título, a 22 minutos de bola rolando, 22 minutos de bola rolando, o segundo tempo do jogo, detalhe até o Solera. Na jogada dos estrangeiros do Palmeiras, Piquerez faz o drible para cima da marcação, cruza de pé direito para Flaco Lopes no trabalho de pivô, colocar na segunda trave Aníbal Moreno, a típica contratação que se paga sozinho, 35 milhões de reais investidos no jogador, ele vai marcando por enquanto o título que dá 40 milhões de reais ao time do Palmeiras. Sociedade Esportiva 2, Santos Futebol Clube 0, o Palmeiras muito perto do tri seguido, Ulisses. O Palmeiras perto do tri seguido. Para você ligado no Futebol Bandeirantes, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E aí, Pretzel, e aí, Zaidan. Grande jogada do Piquerez. Deixou a marcação no chão, cruzamento, e o Flaco Lopes foi espetacular, cabeceando a bola para o Moreno fazer o gol. Um gol coletivo, mas também de muita qualidade técnica e de muito trabalho. O Santos não fez e tomou o segundo, mestre Zaidan. Pois é, e a jogada começa com a entrega do Hendrick, né? Porque o Rainer fica ali sem saber o que fazer e é o Hendrick que vai lá, dá o bote, toma a bola e inicia o contra-ataque do Palmeiras. E nós dizíamos aqui, o Santos tem uma margem de erro muito menor. O Palmeiras vai ter mais volume, tem mais qualidade técnica. Então ainda que erre, a possibilidade de acertar em lances decisivos é maior.
O Santos teve chance para empatar o jogo, mandar uma pressão emocional para cima do Palmeiras tremenda, mas errou, falhou 2 vezes em lances em que tinha grande chance de gol, uma com o Guilherme, outra com o Otero. E agora não tem alternativa, né? Tem de se expor, tem de sair, tem de buscar pelo menos um gol para tentar levar a decisão para os pênaltis. O Palmeiras pode conseguir aquilo que na sua história ele conseguiu como Palestra Itália, no início dos anos 30, 3 campeonatos paulistas seguidos, Ulisses. Machucou. É verdade. Pois não. Gustavo Gomes pede a substituição, tá saindo ali com o carrinho maca. Um problema na coxa esquerda, com a mão na coxa esquerda, o Gustavo Gomes. E já entra com a camisa número 13, Luan. Sai o capitão Gustavo Gomes com a 15, vem Luan, camisa número 13. Marcos Rocha vem aí também, hein? Exatamente, vamos ver, não virou pra cá, é o 9? É o Isso. Hendrick, né? Sai então com a 9, Hendrick, vem com a 2, Marcos Rocha na vaga de Hendrick. Não será hoje que o Real Madrid fará o Pix para o time do Palmeiras. Sai com a 9, Hendrick, vem com a 2, Marcos Rocha. Eu não tiraria o Hendrick jamais nesse jogo, aliás, que ele tá puxando todos os contra-ataques, tendo vitória pessoal sobre seus marcadores, só se ele saiu muito cansado. E agora volta, né, Zaidão? O esquema com 2 laterais, o Mike avança mais pelo lado direito e o Marcos Rocha entra para segurar atrás, mestre. Ah, sim, fica com 3 zagueiros, né? Rocha, Luan e Murilo. E aí o Mike atuando um pouco mais à frente, fazendo as jogadas pelo lado direito ali onde estava o Hendrick. O Hendrick jogou muito bem, foi de uma entrega comovente, inclusive no lance do segundo gol, como a gente dizia, ele que foi lá tomar a bola do Rainer. Palmeiras melhor no jogo, merece a vantagem. Anderson Padu de Cedral, São Paulo, tá ligado no microfone da Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, tenta descer contigo na intermediária. João Schmidt ganha o lance, solta a jogada para Guilherme. Vem pro toque, de bola contigo na intermediária, domina novamente. Recolheu o Juliano, 1-2 da sua marcação. Ele prende o lance, tenta o toque na bola, a bola sai. Lateral para o time do Santos, bater na esquerda. João Schmidt domina para o time do Santos, tenta ser jogando no setor intermediário. Vem Pituca. Pituca prendeu, já girou, jogada para a direita do campo de ataque. Abre a jogada no comando de ataque. Tenta o cruzamento, domina para a direita. Vem Anderlan. Ele vem pro toque de bola novamente. Sherman prendeu, recolheu, jogada pelo setor de direito do campo de ataque. Vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Domina a jogada para o time do Santos, que tenta ser jogando pelo comando de ataque. Faz o break na marcação. Volta com Gil. Todo dia, dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. O Palmeiras vai conquistando o tricampeonato paulista e vai conquistando o campeonato paulista pela 26ª vez. Mas vem para o jogo o time do Peixe. A abertura foi feita à frente, muito mal tocada. Tentou ganhar a jogada, tocou Rainer errado. Tá parado o jogo, tá marcado lateral na esquerda, campo de defesa para o time do Santos bater. E aí veio o Piquerez e acabou isolando a bola, mandando para a torcida. O Palmeiras vai vencendo 2-0. 2-0 pro Verdão, pra você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domina o time do Santos, tenta descer pelo setor de direita do campo de ataque. Lançamento foi feito à frente para a ponta. Recolheu, tentou, toque de bola, não consegue. Sherman põe a bola para fora. Tá parado o jogo, tá marcado lateral novamente para o time do Palmeiras bater na esquerda, campo de defesa. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. E aí, Pretzel, e aí, Zaidan. 2-0 Verdão. Jogo aberto pela intensidade do Santos. Santos precisa de um gol para levar para os pênaltis e tá jogando para fazer um gol. O Palmeiras agora vai sair muito no contra-ataque para tentar matar o título, meu caro Zaidan. É verdade, perdeu a velocidade do Hendrick, né? Mas a ideia é exatamente essa, contra-atacar. Só que não tem alternativa, né? Vai sair para cima do jeito que der. Lateral pro time do Peixe, bater, subiu de zagueiro, vem para cortar o perigo, bola volta no comando de ataque, de primeira bateu pro gol, longe do gol Pituca. Ele manda a esquerda do gol, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater, tiro de meta para o time do Palmeiras cobrar. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, obrigado torcedor pelo carinho da audiência. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado tá na sua vida, tá no Tenda e mexe o peixe. Mais uma alteração no Santos. Sai o Otero, camisa número 7, entra o 22, Pedrinho. Pretzel, Zaidan. Jogador de lado, veloz para jogar em cima do Piquerez e uma última tentativa. O Otero fez um bom primeiro tempo e perdeu o gol no segundo, Zaidan. Já parecia cansado, o Pedrinho é rápido, driblador, né? Vai tentar fazer a jogada de ponta ali para ver se o Santos consegue pelo menos cruzar a bola na área.
É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, lateral foi cobrado, vem pro toque de bola, Flaco Lopes tenta descer, afasta, João Schmidt tira, a bola volta no toque de bola, Coutinho novamente, Furk lança a jogada no campo de ataque, buscou o time do Peixe na velocidade, Guilherme dominou, fez o break, recolheu a jogada, tem Furk, tentou a finta, Rios faz a falta nele, tá parado, meia esquerda, campo de ataque, a falta pro time do Santos bater. E uma falta ali providencial, porque o Julio Furk estava passando pelo lado esquerdo e não deixou avançar o Santos, agora o Richard Rios. Falta marcada para o Peixe no campo de ataque. É pelo setor de esquerda, campo de ataque, está marcada a falta para o time do Santos bater da esquerda. Futebol é gol, Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Abra sua conta, Sicredi. É falta para o time do Santos bater pela direita, se posicionar Guilherme. Guilherme vem para a cobrança, 2-0 para o time do Palmeiras. O Palmeiras vai conquistando o título. Se posiciona para a cobrança, Guilherme partiu para a bola, levantou no banco do gol. Passou por todo mundo, o Gil deixou passar. Aí não entendeu a jogada do Joaquim. A bola vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para o time do Palmeiras. O Joaquim teria que jogar na grande área ali para tentar o Julio Furk cabecear, mas acabou pegando muito mal na bola, mandou para fora, tiro de meta para o Everton bater. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Vem para subir de cabeça, Gil tenta ganhar a jogada. A bola volta pelo campo de ataque, tenta o toque de bola Coutinho na intermediária. O árbitro vai parar. Tá caído no campo de jogo, Flaco Lopes, Gil vai ali. E sente muitas dores, coloca a mão no rosto, camisa 42 do time do Palmeiras, os jogadores do Santos reclamando ali de uma possível cera do Flaco Lopes, artilheiro do Campeonato Paulista, 10 gols marcados, por sinal, Ulisses, desde 2016, quando o Roger marcou 11 gols, um artilheiro do Paulistão não atingia, no mínimo, uma dezena de bolas nas redes. Tá parado o jogo, Gil acerta, Involuto sobe para proteger, mas acaba acertando o Flaco Lopes. Agora os dois conversam ali. Se levanta agora o Flaco Lopes, continua conversando com o Gil. Errou feio, Rainer vem, Palmeiras, Mike dominou, cruzou, levantou, Flaco Lopes entrou, passa do tempo da bola, a bola volta para Piqueires, tenta o domínio para o time do Palmeiras, Piqueires dominou para Flaco, tentou o passe de bola completamente errado, sai jogando novamente Juliano, ele prende a jogada, domina o time do Santos para ser jogador do campo de defesa pela direita, a abertura vai ser feita à frente, prende o lance do campo de defesa, Pituca sai jogando, é para João Paulo rasga a frente, vem para ganhar no toque de bola, Piqueires tocou, mas está impedido, é bola, campo de defesa para o time do Santos bater. Conte com a qualidade Steel. Para o trabalho no campo, acesse steel.com.br e confira. Onde tem agro, tem Steel. É bola do microfone da Bandeirantes. Recolhe no campo de ataque, vem pro toque de bola. O time do Santos tenta descer, vem com o Gil. Gil já prende a jogada pelo campo da retaguarda, sai jogando contigo no setor intermediário. Ele domina do campo de defesa com João Paulo. João Paulo prende o lance, 2-0 pro time. 2-0 pro time do Palmeiras. O Palmeiras vai conquistando o título. Terceiro seguido. 22, 23 e 24 do Campeonato Paulista. O Palmeiras é tricampeão por enquanto paulista. Mas o Santos não desiste, tenta dar resposta. Um gol do Santos leva para pênaltis. Domínio do campo de ataque, vem pro toque de bola Sherman. Ele prendeu pela direita do campo de ataque, soltou bom lance à frente, vem cruzamento do Pedrinho, levantou na boca do gol. A bola vai embora. Desvia na marcação, explode em cima da marcação. Escanteio direita para a equipe do Santos bater. Uma ótima cobertura do Piqueires. Cruzamento do jogador santista, desvia no lateral uruguaio. Tem escanteio, o Peixe agora com o Guilherme, camisa número 11 na bola. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Escanteio para o time do Santos bater. Vem para a cobrança de escanteio. Guilherme na direita, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, sai do gol, soca o goleiro. A bola volta de primeira, bateu em cima da marcação da Aníbal Moreira. A bola volta no toque de bola. Aníbal Moreira fica caído, volta com o time do Santos que sai jogando no seu campo de defesa. Já prende a jogada do time do Peixe para ser jogando. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta, Pedrinho deixa sair, toca Murilo na bola, tá parado o jogo, marcado escanteio na direita do campo de ataque para o time do Santos bater. E ainda o Aníbal Moreno no chão ali pedindo atendimento médico. O Klaus foi conversar com ele. Reclama bastante ali o jogador do Palmeiras, querendo a entrada do departamento médico. O Klaus agora pede para esperar um pouquinho. O Santos tem escanteio, Ulisses. Paulo Henrique, narrador de Goiânia, tá ligado na Bandeirantes, pois não? E que partida, mais uma desse Aníbal Moreno, hein, Ulisses?
Meu Deus. Impressionante que joga. Rodrigo Hernandes em Nashville, em Tennessee, nos Estados Unidos, ligado no microfone da Bandeirantes. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio Guilherme para cobrança. Escanteio para o time do Santos, bater pela direita, partiu para bola, Guilherme bateu, levantou na boca do gol, Joaquim subiu de cabeça, a bola bate no zagueiro, pega o Everton, segura firme. Cruzamento no segundo pau, o Joaquim subiu mais que todo mundo, mas desviou no Luan, amortecendo para o Everton fazer a defesa. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por que? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. Gil vem para tirar para o time do Santos, a bola volta com Joaquim. Joaquim prende pelo setor de esquerda, tenta o levantamento à frente para ninguém. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN do Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 35 jogados, vem para subir de cabeça, ganha a jogada, João Schmidt tenta descer para o time do Santos, para Juliano, ele prende o lance pelo setor de direito do campo de ataque, já demora muito, faz o break em cima de Aníbal Moreno, tenta o levantamento no meio, vem Murilo, deixa a bola passar, tranquilo para o Everton, que sai do gol para fazer a defesa, segura o goleiro do time do Palmeiras para ser jogador do campo de retaguarda. Todo dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. E aí, Pretzel e aí, Zaidan, 35 jogados, 2 Palmeiras, 0 Santos. O Santos vai pro desespero, vai entrar o Rony agora, acho que ele vai tirar o Flaco Lopes, e aí é jogar em velocidade, jogar no erro do Santos, que não tem o que fazer agora, porque o Palmeiras está sendo campeão. E vem pro jogo Flaco Lopes, linda bola pra Veiga, a bola passou. Deputado, delegado Palumbo ligado na Bandeirantes, tá lá com Antonello aqui no Allianz Parque, ligado na Bandeirantes, torcendo pro Verdão, Zaidan. Um grande acerto do Abel é a marcação em cima do Juliano e do Pituca, né? Então o Santos tem muita dificuldade de se organizar ofensivamente. Você percebe que agora o Santos tenta pressionar, mas é bola longa indo de graça pro Everton. Os dois jogadores que pensam o jogo, armam o jogo, muito bem marcados, Ulisses. E vem pro toque, lembrou o time do Santos, bola foi chuta para a direita, Derlan já passou com o Sherman, dominou, cruzou na boca do gol, Fio que entrou para tocar, tirou o zagueiro, afastou, a bola faltou com o time do Santos, dominou Guilherme, ele prende, limpou, perto da direita, vai bater, travado no lance, a bola volta para Rainer, Sherman pediu, cruzamento do Rainer, esse Rainer entrou só para errar, hein? Impressionante agora, numa jogada rápida do Santos, o Marcos Rocha se jogou na bola, evitando o gol santista. E na sequência o Rainer tinha a oportunidade de cruzar ou de finalizar, acabou isolando. Tiro de meta para o Palmeiras. Mexe o time do Palmeiras. Sai com a número 42, o artilheiro do Campeonato Paulista, Flaco Lopes, para a entrada do 10, Rony. No momento também, Ulisses, que temos público e renda. 41.446 torcedores para uma renda de 5.244.701 reais. É o futebol da Bandeirantes para você. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil conectado com o futuro. Então quer dizer que não bateu renda, não bateu recorde, né, Solera? Não, por 9 pessoas o recorde continua sendo 41.457 torcedores. Tá parado o jogo, tá marcado, bola para a equipe do Palmeiras bater tiro de meta no campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress, torcedor brasileiro. Parte para a bola, bate, tenta o levantamento, vem Sherman, toca de cabeça, tentou tirar dali de qualquer maneira, João Schmidt não consegue. Afasta o zagueiro, vem para cortar, tira dali, tira Rainer, dá um bico na bola, corta, põe para fora. No futebol é gol no Sicredi, achou o patrocinador oficial do Paulista, uma instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Abra sua conta Sicredi. Vander Lima Góes, tá curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. É lateral da direita, campo de ataque pro Verdão bater, eu quero você comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lateral cobrado, ganha jogada do time do Santos, bola foi solta à frente, vem Furque, tentou o domínio, fica no chão, pede a falta, o árbitro para, marca falta para o time do Peixe, bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, próxima linha que divide o gramado, é falta
falta pro time do Santos bater. Eu quero você comigo, torcedor brasileiro. O Santos precisa de um gol para levar para os pênaltis. É tudo que o Santos quer. 2-0 Palmeiras. No placar agregado, 2-1 pro time do Palmeiras. Já domina do campo de defesa. Tenta o toque de bola. Recolhe contigo novamente no setor intermediário. Aperta na marcação. Tenta descer novamente o time do Santos. Levantamento vem no toque de bola contigo. Domina no comando intermediário. Tenta a finta, prende a jogada. Juliano perde o lance já cansado no jogo. A bola volta para Gil. Gil gira, solta para Pituca. Ele mata na coxa, faz o giro. Vai tentar o toque de bola para ser jogando no campo de defesa com Gil. Gil domina para o time do Santos. Tenta ser jogando no comando de ataque. Abriu na direita. Soltou jogado novamente para Xermão. Xermão já prende no campo de defesa. Ele vem para a finta. Vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe a jogada com Gil. Gil domina no campo de defesa. Tenta o levantamento para o comando de ataque. Abriu jogada. Guilherme tentou chegar fácil para o Everton. Sai do gol para fazer a defesa. E agora sem pressa nenhuma. O Palmeiras vai administrando o resultado. O Everton fez a defesa. 2-0 Verdão vai sendo campeão, Ulisses. O Palmeiras vai conquistando o terceiro título consecutivo do Campeonato Paulista. 22, 23 e 24. Vem pro toque de bola. Moreno abriu pelo setor de esquerda. Que é para ataque para Luiz Guilherme. Finta no primeiro domínio. Tem Piquerez aberto atrás. Deu para Piquerez. Piquerez cruzou. Levantou no gol. Tranquilo. Tenta tirar de cabeça. Domina novamente. Tenta o toque de bola. Rainer lateral. Lateral pro Palmeiras bater na direita. O tempo da atacada escalou as melhores ofertas para sua casa. O comércio com oportunidades campeãs. Se tá na sua vida, Brasil, tá no tempo da torcedor brasileiro. Você ligado na Bandeirantes, conte com a qualidade Steel. Para o trabalho no campo, acesse steel.com.br e confira. Onde tem agro, tem Steel, Brasil. Vai mexer o Santos. Saindo 8, Diego Pituca. Para a entrada do atacante 23, Wesley Patati. É lateral para o time do Palmeiras bater. Se posiciona para a cobrança novamente. Vem para o toque de bola o time do Palmeiras. Lateral para o time do Palmeiras bater pela direita. O placar do jogo, repito para você: 2-0. O Palmeiras vai conquistando o título. Você ligado na Bandeirantes. Carilli põe todo o time no ataque. Perdido por 2, o Tite perdido por 4 a mais. Mas o Santos tenta o gol de empate. O gol que pode levar para pênalti. E Guilherme domina para o time do Santos. Vai para fintar na marcação. Esqueceu a bola. Prende a jogada. Vai tentar o toque de bola contigo na direita. Guilherme protege, domina para o time do Santos. Toma falta do Rios. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu. Tá parado o jogo. Esquerda, ataque, falta para o Santos bater. O Santos tenta levar o jogo para decisão de pênalti. Se fizer um gol, vai para pênalti. Aqui o Palmeiras vence 2-0 e vai vencendo e vai conquistando o terceiro campeonato seguido. 22, 23 e 24. O Palmeiras vai conquistando o tri. Se posiciona o Santos, quer o gol para levar para os pênaltis. 41 de bola rolando, 41 de bola rolando. Partiu para a bola, lançamento na grande área. Gil no alto. Everton faz a defesa. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. Nakata, HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente. E vem pro jogo, o time do Palmeiras dominou. O gol do título vai sair, tentou Mike, bateu em cima do João Paulo. Voltou, Rony cruzou, levantou na boca do gol. Acho que estava impedido. Tá impedido, pode parar, Luiz Guilherme, tava lá atrás. Nada disso tá valendo, não tô nem narrando, viu, Soler? Porque realmente o Luiz Guilherme estava muito à frente e ele mesmo percebeu. Na hora que o Rony faz o cruzamento, o Luiz Guilherme na minha frente, ele gritou, não! E o lance tá parado. Santos se manda pra frente, 4 atacantes agora, só o João Schmidt, um leão no meio de campo e o Juliano. E dando espaço pro Palmeiras, né, Dan? Não tem jeito, né? Inclusive essa substituição foi a substituição do desesperado, né? Ele tirou o Pituca para pôr o Patati, mas o fato é que as melhores chances do Santos foram quando o jogo estava 1-1. Estava 1-1 no agregado, né? 1-0 Palmeiras. Depois que o Palmeiras fez o segundo, o Santos está com muita dificuldade para atacar. O Palmeiras um pouco mais atrás, e o Santos não consegue encontrar espaço, Luiz. É o futebol da Bandeirantes, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN do Star Plus. Assine já e solte o grito de gol, torcedor brasileiro. 43 de bola rolando do meio do campo de defesa, tenta ser Juliano. Ele prende para o time do Santos, tenta ligar a jogada, recolhe Furque, vai para a finta na marcação, toma falta, tá parado o jogo. Rios faz falta nele, é falta para o time do Santos bater. Se posiciona para a cobrança de falta o time do Santos pelo setor de meio direito do campo de ataque. Próxima circunferência central do gramado. Grupo Souza, Beneficência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. É falta para o time do Santos bater. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. A
aceita para a cobrança. É falta novamente do campo de ataque. Levantamento vem do gol. Toque de cabeça do zagueiro. Tira a bola, volta para Veiga. Cochilou, perdeu, ganhou. A bola volta para Veiga. Novamente domina. O Rainer não foi na bola. Domina. São 4 com 3 contra 3. Domina o time do Santos. Tenta descer o time do Palmeiras. Abertura com Mike. Explora a marcação do Rainer. Toca no Rainer. Lateral direito. Ataque para o time do Santos do Palmeiras bater. Lateral a favor do time do Palmeiras, que não tem pressa, vai vencendo 2-0, resultado que faz o Verdão conquistar pela terceira vez consecutiva o tricampeonato paulista, que seria o 26º na história da Sociedade Esportiva Palmeiras, esta que é a 5ª final seguida do Verdão. Ademir Mastelari tá na Pensilvânia, ligado na Bandeirantes. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E do meio tempo terceiro novamente o time do Palmeiras. A bola acaba saindo para a linha de lado. Tá parado o jogo, largado lateral para a equipe. O impedimento para o time do Santos bater do seu campo de defesa. Impedimento para o time do Peixe bater. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Placar de 2-0 para o Verdão. O Palmeiras vai conquistando o título 6 de acréscimo. É isso, Solera? Exatamente, vamos até os 51. A bola volta para Juliano. Ele domina do campo de ataque, fica no chão, aperta na marcação. O Furque vem para bater, explode no Rios, vai para a linha de lado, tá parado o Júlio. Tá marcado lateral pelo setor do esquerdo, campo de ataque para o time do Santos. O Santos quer o gol para levar a decisão para os pênaltis, mas o Verdão tá vencendo 2-0. Palmeiras perde chances incríveis. Santos também perdeu num super jogo. Na decisão do maior campeonato regional do futebol brasileiro, o Paulistão Sicredi 2024. É lateral meio esquerdo, lateral cobrado. Rainer levantou no banco do gol. O toque para trás, afasta a zaga, tira. A bola volta com o time do Santos, domínio do campo de ataque, vai bater pro gol em cima do zagueiro. Bola batida fraca, tranquilo. O Everton ganha a jogada, tentou ligar para Rony, a bola quicou. João Paulo vem para rasgar do jeito que deu. Vem pro toque, ele para domínio o time do Santos, tenta sair jogando pelo comando de ataque, a bola foi chuta. Final de jogo eletrizante no Allianz Parque, decisão de campeonato. A bola volta da esquerda, campo de ataque, lançamento foi feito à frente, vem pro domínio o time do Peixe. Já domina a jogada no comando novamente com Wesley Patita. Escapou, dominou, balançou, que vem para fazer a falta no Patita. O Wesley tentou a finta. Tá tomando a falta o Wesley aí. E que falta, a 1 metro de entrar na grande área pelo lado esquerdo. Tira o Mike da jogada, o Mike vem por baixo e faz a falta perigosíssima para o Santos. Vem Guilherme na bola. Patati tá ficando na linha ali, lateral da área. É falta o Santos. O Santos vem 46. Iremos a 52. Mais 6 minutos, mais 5 minutos de jogo. Iremos a 51. É falta para o Santos bater. Vem pra cobrança de falta. O Santos quer o gol para levar a decisão para os pênaltis. Falta, Guilherme partiu. Chuveirou. Gil de cabeça para fora. O Gil cabeceou, a bola toca no pé da trave, vai embora pra linha de fundo, o Santos quase faz o gol! No segundo pau, o Gil subiu e o Aníbal Moreno não acompanhou, tava sozinho, era empatar o jogo, mandou pra fora, desperdiça uma grande chance, Gil! Se o Santos faz o gol, 2-0, o Palmeiras seria 2-1, o jogo é pros pênaltis, que coisa, Zaidan, que coisa pra seu! Santos se mandou agora, tá pro tudo ou nada, o Gil virou centroavante, Sadam, como ele fazia no Corinthians e quase leva o Santos pros pênaltis, mestre. O Gil e o Joaquim dão essa opção, né, da bola aérea, mas ele não percebeu onde ele estava, você viu que ele tentou colocar para baixo, imaginando que estava no rumo do gol, não estava, né? É verdade, é bola do campo de defesa, o Everton vai ser jogando, vamos chegando a 48 em mais 3 minutos de jogo para você na Bandeirantes, a Kátia tá ligada na Bandeirantes também, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro, o Everton parte pra bola, bate, levantando o comando de ataque, a bola vai quicar, chegou Joaquim, toca na bola, vem pra brigar João Schmidt, ele prende pro time do Santos para ser jogador do campo de defesa, balança de um lado ao outro, Veiga, dá carrinho, ganha a jogada, a bola volta para João Paulo domina do campo de defesa, tenta o toque para o time do Santos para ser jogando. E cochilou, perdeu o Pedrinho, dominou o time do Palmeiras, bola foi solta no meio, Rony domina, gira, abriu o compasso, bateu, passa a esquerda do gol no alto para a linha de fundo. Tiro
de meta pro time do Santos bater. João Paulo tem pressa, ele bate o tiro de meta, tenta o levantamento, o Santos luta contra o tempo. A bola foi solta à frente, vem Furque, ele sobe de cabeça, tentou ganhar. Gil aperta para recuperar, domina novamente Moreno. Tromba, ganha a jogada, Rios, domina pro time do Palmeiras para ser jogando no campo de ataque, lançou para Rony, em velocidade. João Paulo sai com o pé, vem para tirar, João Paulo põe para fora. É lateral na direita, campo de ataque para a equipe do Palmeiras bater. E foi muito inteligente agora o Rony para dar a pressão em cima do goleiro João Paulo. Com os pés não é o forte, ele manda direto para fora, lateral a favor do time do Palmeiras. O Verdão contando os minutos para comemorar mais um título. O Verdão vai em busca do tricampeonato do Campeonato Paulista para você na Bandeirantes. 22, 23 e agora 24, tricampeão do Paulistão. Mas o Santos não desiste. É um título que vale muito. A bola foi solta para Aníbal. Ele domina no comando de ataque, tentou o toque, Veiga recupera a jogada, mas o árbitro está marcando impedimento. Impedimento para o time do Peixe bater do campo de defesa que já sai jogando. Abre para João Schmidt, ele domina, faz o giro na marcação, soltou novamente para Sherman. Sherman prende pelo setor de direito do campo de ataque, vem para Quinta. Mais 2 minutos de jogo, domina novamente o time do Santos. Sherman domina, ele vem pra finta, limpou, dominou, tentou o toque de bola pra ninguém. Era no meio, o Pedrinho erra o passe, tiro de meta pro Palmeiras bater. 49, vamos chegar a 50. E o detalhe é que quem estava na área eram os dois zagueiros, Joaquim e Gil, que não acompanharam a jogada pelo lado direito do ataque. Tem agora tiro de meta o Palmeiras, o Everton sem pressa para cobrar. Vai terminar o jogo. O Verdão vai conquistando o tricampeonato paulista, seguido 26º Paulistão da sua história. Abel Ferreira vai se igualando a Oswaldo Brandão como o técnico que mais títulos conquistou dirigindo o time do Palmeiras. São 10 títulos, um trabalho espetacular desse português. Mas domina o time do Santos, a bola foi solta à frente, Furque tentou ganhar, não conseguiu. A bola foi solta à frente, domina Rony. Ele prende para o time do Palmeiras, recolheu, soltou para Veiga. Veiga domina o Palmeiras, vai fazer o terceiro gol. Mike chega, bola rolada para Mike de frente pro gol, bateu em cima do Rainer e vai terminar o jogo. Ergue o braço, o árbitro, é fim de jogo. O Palmeiras é tricampeão do Campeonato Paulista 22, 23 e 24. Faz a festa a torcida palmeirense. Um super time dirigido por um super treinador com uma super administração. O conjunto se entende, o conjunto fecha. O Palmeiras é o Palmeiras é tricampeão da Libertadores do Paulistão. O Palmeiras é tricampeão do Paulistão 22, 23 e 24. Abel Ferreira chegou a uma marca histórica, ao mesmo número de títulos de Oswaldo Brandão, 10 títulos. O Verdão é o grande campeão do Paulistão e é tri 22, 23, 24. Abel Ferreira se iguala a Oswaldo Brandão, 10 títulos dirigindo o time do Palmeiras, o português. Palmeiras, mais que merecido, a melhor campanha. Palmeiras, tricampeão do Paulistão. E o Santos, que trabalho do Santos em apenas 4 meses. O futebol da Bandeirantes vai continuar na festa da torcida do Palmeiras, na festa do torcedor verde. Palmeiras, tricampeão do Paulistão em 2024, 22, 23 e 24. Abel Ferreira vibra demais, se iguala a Oswaldo Brandão, 10 títulos comandando o time do Palmeiras, o técnico do Verde. Abel Ferreira, uma marca incrível. Na Bandeirantes, o futebol Bandeirantes vai continuar com o apito final. No apito final vem ele. Alô, Capriotti, aqui deu Palmeiras, Capri. Parabéns, Verdão, parabéns, Palmeiras, campeão paulista de 2024, tricampeão o Verdão. E parabéns ao Santos também, hein? Grande campanha do Santos, grande jogo do Santos, está de parabéns o Santos, mas o campeão é o Palmeiras. Nós já vamos registrar a festa do Verdão no gramado do Allianz Parque, a tristeza do Santos também. Antes vamos escolher o melhor em campo, o craque Bandeirantes Estrela Bet, de Palmeiras 2, Santos 0, Palmeiras campeão. E já no apito final toda a festa palmeirense.
Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Pretzel, quem foi o melhor em campo? Craque Bandeirantes, Estrela Bet, Pretzel. Pra mim, pelo menos 2 jogadores jogaram demais hoje, né? Piquerez e o Aníbal Moreno. Eu vou votar no Moreno. Moreno, pra mim, o craque do jogo. Pra você, Cláudio Zaidan, quem foi o melhor em campo, Zaidan? Também voto no Moreno e destaco, além do Piquerez, o Mike. O Mike, pra mim, também fez um grande jogo. Mas Aníbal Moreno, o melhor desse jogo, na minha opinião. Acompanha o Pretzel. E pra mim, o destaque do campeonato, Hendrick, Caprioti. O Hendrick hoje foi bem também, né? É que ele saiu machucado, né? Mas foi bem o Hendrick também, né? Foi bem. De uma entrega comovente, né? O que ele participa do jogo é impressionante. Impressionante. Os 2 gols surgiram com o Hendrick, né? O pênalti que ele sofreu e o segundo gol, a roubada de bola. Ele toma a bola, né? Ele roubou a bola. Ele participou dos 2 gols do Palmeiras. Muito bom. Mas Aníbal Moreno é o melhor em campo. O craque Bandeirantes, Estrela Bet. Esse argentino jogou muito, hein? Meu Deus do céu, como jogou o Aníbal Moreno. O melhor em campo, craque Bandeirantes, Estrela Bet. No apito final, a gente vai falar da festa do Verdão. Vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo no Brasil e o trabalho da reportagem Bandeirantes também. Vamos lá! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Sicredi e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Tiro de meta batido para foi chuta pelo comando de ataque em velocidade. Hendrick tentou chegar. João Paulo vai sair do gol para fazer a defesa. Não. E o Eric cai, pede pênalti. E o João Paulo mandou seguir. Tá parado o jogo. Para mim, o João Paulo acerta o Hendrick. Para mim, João Paulo acerta o Hendrick. Vamos ver a decisão do Klaus. VAR deve entrar em ação. Vamos ver. Tá lá o Klaus analisando se foi pênalti ou não. Ele vai dar pênalti pro Palmeiras. É pênalti pro Palmeiras bater do João Paulo no Hendrick. Tá marcado penalidade máxima pro time do Palmeiras. Pênalti pro Verde cobrar. Se posiciona para a cobrança. Veiga. Rafael Veiga. Partiu pra bola. Bateu. O João Paulo ameaçou, ficou parado no meio do gol, ele encheu o pé mais pro canto esquerdo alto e meteu no fundo da rede. Veiga, gol emoção maior do futebol, e essa emoção Veiga que você proporciona a torcida do Verdão. Palmeiras 1, Santos 0. Nesse momento a sobra pelo esquerdo, campo de ataque para Luiz Guilherme, tem Piquerez, enfiou para Piquerez, vai tentar o cruzamento, vem pro quarto em cima da marcação do Otero, número puxou, perna esquerda, cruzou, levantou, no gol, tentou o toque de cabeça, Flávio Lopes entrou, bateu! Aníbal Moreno! Gol! Do Palmeiras! Aníbal Moreno pro Verdão! Num lindo lance pelo setor de direita do campo de ataque.
ataque, o Gil travou, mas a bola sobrou pro Flaco Lopes, que cruza na medida do Aníbal Moreno para as costas da zaga do Santos e mete a bola no fundo da rede. Ele estufa o céu da boca do gol do Palmeiras. No céu, Aníbal Moreno, na rede, no céu, Aníbal Moreno. Depois um lance bonito do Piquerez, depois uma invertida de bola da esquerda na direita, de cabeça ajeitou bem Flaco Lopes. Aníbal Moreno entrou para meter do fundo da rede. Agora 2 Palmeiras, 0 pro Santos. Tá aí Ulisses Costa e os 2 gols que fizeram a vitória do Palmeiras e o título do Verdão. O campeão paulista de 2024, tricampeão, a Sociedade Esportiva Palmeiras. E agora com a reportagem Bandeirantes. Vamos lá. Com o Gustavo Soler, Felipe Melo, com Bruno Migliozzi do lado de fora do Allianz Parque, acompanhando a festa palmeirense. Vamos no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, falar dessa conquista do Verdão também no nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos lá, rapaziada, vamos trabalhar. Felipe Melo, Gustavo Soler e eu vou chamar o Bruno lá do lado de fora também. Vai, Soler! Vamos lá, Capri, destacando então esse título do Palmeiras, né? Depois de 90 anos, o Verdão volta a conquistar o tricampeonato paulista e agora pela primeira vez com o nome de Sociedade Esportiva Palmeiras. A última vez que isso aconteceu, o clube ainda se chamava Palestra Itália. O título de hoje fez Abel Ferreira se igualar a Oswaldo Brandão como treinador com mais taças levantadas, defendendo as cores alviverde, com 10 títulos conquistados. Além disso, Capri, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Mike se igualam a Ademir da Guia, Junqueira e o atacante Dudu como os jogadores com mais conquistas na história do Palmeiras, com 12 títulos. Estamos agora no aguardo, né, da liberação para entrarmos no gramado e conversar com os protagonistas do jogo. Daqui a pouco começa o cerimonial do time do Santos, depois tem o cerimonial do Palmeiras, hoje com Ademir da Guia, Marcos Galeano e Fernando Praz participando desse cerimonial. Do lado do Santos, todos os jogadores, Capri, aqui no gramado, aguardando a cerimônia numa espécie de fair play. O Santos que chega na final do Campeonato Estadual com a segunda melhor campanha do Paulistão. Técnico Fábio Carilli, 3 derrotas, essa foi a 4ª derrota no Paulistão em 16 jogos, 4 derrotas de um time completamente remodelado. 14 jogadores foram contratados para a temporada 2024. O presidente Marcelo Teixeira fez uma renovação no elenco santista e também diminuiu a folha salarial do clube em 40%, ou seja, um time mais barato, mas mais competitivo. É claro que o Santos foi montado pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, mas os resultados durante a competição, o Campeonato Estadual, fizeram que o Santos sonhasse para chegar na grande final e levantasse o 23º título santista. Não deu dessa vez, vice-campeão Santos, que agora aguarda a premiação depois de 8 anos de volta a uma final de campeonato estadual. Em 2016 foi campeão contra o Audax, agora em 2024 vice-campeão contra o Palmeiras. Vamos lá, Bruno Migliozzi, do lado de fora aí do Allianz Parque, a festa do torcedor do Verdão. Vai, Bruno! Diretamente da Francisco Matarazzo, cruzamento aqui, muita festa, o pessoal que, claro, tava ouvindo na Bandeirantes, não é não, meu irmão? Manda um alô. Ah, mano, um alô aí pra todo mundo, desculpa eu tá falando, eu tô falando mais baixo. Capriote, Ulisses Costa, tá ligado aí que é dali pouco. Tamo no povo. Então eu vou pedir pra cantar. É campeão! 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 Pô, o Bruno Migliozzi meteu até a faixa no peito. Não para aqui nos arredores do Allianz Parque. Você botou a faixa no peito aí, Bruno? Botaram a faixa no seu peito aí de tricampeão, é? Quero um abraço aqui, eu estou integrado com a rapaziada aqui, Capê. Já levaram a faixa embora também? Mas é isso, a festa vai até tarde nos arredores do Allianz Parque. Tá nos braços do povo, nosso Bruno Migliozzi. Daqui a pouquinho ele volta com mais lá da festa palmeirense. Agora é hora de opinião, antes da gente ouvir lá os personagens do jogo, jogadores do Palmeiras e do Santos com o Gustavo Soler e com o Felipe Melo. Vamos ouvir a opinião Bandeirantes, os comentaristas Bandeirantes que deram um show mais uma vez, uma precisão aí nos comentários com o Alexandre Pretzel e o Cláudio Zaidan. Vamos lá, Zaidan, como é que foi essa vitória do Verdão, título palmeirense, o tricampeonato do Palmeiras, Zaidan? Ô, Capriote, em janeiro
Eu acho que todos nós, né? Você, Pretzel, eu, Soler, Felipe, Ulisses, a Marcela, o Miliose. Quem é o favorito? É o Palmeiras. O Palmeiras tem o melhor time de São Paulo e foi campeão. Foi o melhor na primeira fase e ganha o título fazendo o que havia feito nos 2 anos anteriores. Perde o primeiro jogo, ganha o segundo. Perde a invencibilidade no primeiro jogo da final e é campeão no segundo. É o melhor time de São Paulo, então aconteceu o esperado por quase todo mundo. E o Santos tem de melhorar um pouco o ataque, imagino que contratar pelo menos 1 ou 2 jogadores para disputar a Série B, que é o que importa de fato. O Santos sai com moral, sai de cabeça erguida para disputar a Série B e buscar uma das 4 vagas para a Série A, que é o grande objetivo do ano. O jogo em si, o Palmeiras tem mais qualidade, os 2 times erraram em finalizações claras, né? Tiveram boas chances, zagueiros impediram gols, Gil de um lado, Mike do outro. O primeiro gol do Palmeiras é um lance acidental ali, porque o Hendrick nem foi para receber o pênalti, mas para chegar na bola, o Felipe Jonathan vacilou, o goleiro sai e comete o pênalti. E no geral, o Palmeiras, pela sua qualidade maior, construiu a vitória dentro do esperado. E o Santos, repito, sai forte para disputar a Série B. Não há dúvida quanto a isso, Capriotti. Mas o título é merecido, ganhou aquele que todo mundo via como favorito, o melhor time do estado de São Paulo nos últimos anos, o Palmeiras, Capriotti. Ô Zaida, e sem interferência de arbitragem, não é? Ou a arbitragem teve algum peso nesse último jogo, nessa decisão? Bom, eu não vi aquilo que você relatou, o Ulisses também recebeu essa informação, de que o pênalti tem na sua origem um tiro de meta cobrado com a bola rolando. Eu não vi essa imagem, então não sei o que aconteceu, mas o que eu vi dentro de campo, normal, arbitragem normal, dentro do esperado, né? Um árbitro experiente, um estádio com ambiente inteiramente pro Palmeiras, ele não se deixou levar por isso em nenhum momento. Então, para mim, o Klaus não teve interferência alguma, a não ser que, vendo esse lance, aí a gente perceba que alguém vacilou. Bandeira, o VAR, alguém vacilou e não falou para o Klaus o que havia acontecido. Mas eu ainda não vi o lance. De resto, a arbitragem normal, como se esperava. Eu revi esse lance, viu, Zada? No intervalo, eu revi o lance. Pela imagem que eu revi, que é a câmera aberta, a câmera que fica no meio do campo, eu não tenho a certeza de que a bola estava em movimento. Pode ser que surja uma imagem ali de trás do gol, alguém com uma imagem de um celular, alguma coisa do tipo. Mas pelo ângulo que eu vi, a imagem aberta, a câmera aberta, não há certeza de que a bola estava rolando. Ela começa rolando, mas depois eu fico com a sensação de que ela está parada. Mas pode surgir uma imagem aí que mude isso. Se realmente a bola estava rolando, aí foi mesmo um lance irregular na origem, né? Mas a gente vai, certamente nós vamos, se tivermos essa imagem clara de que a bola estava rolando, ela vai surgir, vai aparecer e nós vamos ver. Zaida, grande abraço, ótima semana e até amanhã aqui no Acontece a partir das 3 da tarde. Tchau, Zaida. Abraço, Capriotti. Tchau, abraço, Caboclinho. Capriotti, abraço a todos. Sempre um prazer trabalhar com todos vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Vamos lá, fala, Marcela. O lance da cobrança, né, do tiro de meta já está no nosso telão. O Alan também pode colocar aí no YouTube se você e o Pretzel quiserem discutir mais um pouco sobre. Não, a gente vai, daqui a pouquinho, já nós vamos colocar essa imagem, né? Antes a gente vai registrar a festa dos jogadores do Palmeiras, a tristeza dos jogadores do Santos, e daqui a pouquinho a gente vai colocar, já colocou aí, né? O Alan Marcel já colocou a imagem aí, eu nem sei se... Coloca de novo aí então, vai Alan, já que a gente já colocou aí, coloca novamente só pra gente ver então se por essa imagem, essa imagem eu vi, aí não dá pra ter certeza se a bola tá rolando ou não. A bola parada, bola parada. Então... Eu fico com a sensação... Dá a impressão que a bola tá parada. Eu também tive essa sensação de que a bola tá parada. Ali não dá para ter certeza, para afirmar por esse ângulo que ela tá rolando, né, Pretzel? Exatamente. De novo, revendo o lance várias vezes, bola parada. O Everton, ele escorrega a bola no chão, mas a bola para antes dele bater. Bola parada, não tem regularidade no lance. Eu também fiquei com essa sensação, revendo o lance no intervalo. Agora... Pode surgir uma imagem aí, um ângulo de cima, do lado, que a bola tá rolando, mas eu também, com essa imagem mais aberta, me pareceu que a bola estava parada. Vamos lá, atenção Gustavo Soler, Felipe Melo, festa aí no gramado do Allianz Parque, vai Soler!
Nesse momento, Capri, vou passar para o Melo porque está acontecendo o cerimonial do Santos. Exatamente, os jogadores do Santos já passaram aqui cumprimentando as autoridades que estão no cerimonial, o presidente da Federação Paulista de Futebol, também o prefeito de São Paulo, enfim, autoridades aqui nesse momento. E nesse momento, membros da comissão técnica, Fábio Carilli já passou, está passando o Marcelo Fernandes também, auxiliar técnico do Santos, enfim, para receberem a medalha de vice-campeão. Santos vice-campeão na temporada 2024, jogadores todos posicionados com as medalhas já para essa coroação de vice-campeão estadual. Santos em 2024, depois de 8 anos, volta ao pódio do Campeonato Paulista, mas como vice-campeão de 2024 do Paulistão. Capri. Ô Pretzel, essa é uma campanha muito digna do Santos, hein? Se a gente fosse no início do campeonato, no início, em janeiro, na véspera da estreia do Santos, falar que o Santos teria esse desempenho em 3, 4 meses, iam falar que a gente era maluco, que o Santos terminou 2023 literalmente caindo pelas tabelas. E esse vice-campeonato do Santos é a prova de que um trabalho com gente que conhece o futebol, com gente que entende de futebol e com competência, dá para recuperar um time em pouco tempo, não é? Não, sem dúvida, é uma reconstrução rápida através de um presidente que sabe o tamanho do Santos, Marcelo Teixeira, com um treinador que comprou a ideia do presidente, aceitou vir para o Santos, ajeitou o time para disputar o Paulista, né, e chega num vice-campeonato realmente muito bem. Eu achei que não chegaria, mas chegou. Para mim, os favoritos eram Palmeiras, Bragantino e São Paulo. Palmeiras favorito para ganhar o título e Bragantino ou São Paulo para decidir com o Palmeiras. E nenhum dos dois acaba chegando. Bragantino caiu para o Santos, então foi uma campanha realmente maravilhosa. Só 4 derrotas do Santos no campeonato, então isso realmente chama atenção. E agora vem uma Série B pela frente. Eu acho que não vai ser essa nadada de braçada, não. O Santos precisa de reforço, pelo menos mais uns 4 jogadores para dar uma encorpada no elenco, né? Neste momento levanta a taça de vice-campeão agora. E aplaudindo, hein, Pretzel? Aplaudido, né, Felipe? Pituca, né? Pituca. Jogadores do Santos aplaudiram ali o vice-campeonato. O Pituca levantou a taça ali de vice-campeão e todos os jogadores aplaudiram e permanecem com a medalha de prata. E o presidente Marcelo Teixeira também ao lado dos jogadores, grande gestão do presidente nessa reconstrução, mas o presidente sabe, não tem muito dinheiro, tem que ter criatividade para contratar, pegar jogadores agora do fim dos campeonatos estaduais, para que o Santos tenha um elenco mais encorpado, para que o Santos volte à primeira divisão, pelo menos entre os 4 primeiros colocados na Série B do Campeonato Brasileiro. Cai de pé o Santos, é um clichê, mas é uma verdade, caiu de pé o Santos. O Santos tem que ser aplaudido pela sua torcida quando chegar em Santos agora, mesmo como vice-campeão paulista nessa bela campanha, Capri. Tem mesmo, o torcedor santista pode abraçar esse time aí, foi muito digno, lutou, teve chances, teve oportunidades, não foi covarde, né? Deve ter sido covarde, se fechar, se trancar ali, mas jogou de igual para igual com o Palmeiras na casa do Verdão, no Allianz Parque. É claro que aí erros individuais, uma falha aqui, outra ali, acabaram determinando essa vitória do Palmeiras. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, tem o gabarito do jogo em instantes também com o Alexandre Pretzel. A gente vai poder analisar individualmente as atuações dos dois times, mas enquanto isso, começa a cerimônia aí que vai premiar os jogadores e a comissão técnica do Palmeiras, hein, Gustavo Soler? E pela primeira vez, o técnico Abel Ferreira recebe o prêmio de melhor treinador do Campeonato Paulista e ganhou um carro moderninho. Ele que é apaixonado por carro, acabou de ganhar um daqueles novos elétricos. Abel Ferreira, Capri, só um detalhe, nos últimos 48 jogos de Campeonato Paulista, o treinador português, ele tem a mesma quantidade de títulos e de derrotas. Em 3 edições de Campeonato Paulista, 48 jogos, 3 derrotas e 3 títulos. Tá comemorando ali, tá bom, ganhou um carro zero, o Pretzel. Carro novinho na garagem do elétrico, carro novinho na garagem. Que isso? Eu me lembro que o Jair, o príncipe Jajá, ganhou uma Toyota na final do Mundial. E aí os jogadores queriam que ele dividisse, não dividiu, arrumou uma confusão danada. Será que o Abel vai dividir com a sua comissão técnica os jogadores? Vende o carro e divide o dinheiro? Essa é uma boa ideia. Leva pra dar uma voltinha, né, Capri? Leva pra dar, bota no banco de passageiro ali, dá uma voltinha com o povo, deixa o carro com ele. Fala, Soler. Ele tomou cartão, hein? E lembrando, né, Capri, que no Paulistão de 2008, o artilheiro do campeonato também ganhava um carro
E aí na final do Paulista, todo mundo ficava dando bola pro Alex Mineiro ser o artilheiro do Campeonato Paulista. Ele fez 3 gols naquele 5-0 em cima da Ponte Preta e não deixou ninguém dar um rolê com o carro dele, não. Aquela história, Caprito, que a mulher dele vendia o carro, né? Se ele tomasse cartão. Só em caso de expulsão. Ele tomou amarelo hoje, mas quem sabe na próxima rodada do Brasileirão ele não é expulso. Mas vai com o carro zero na garagem, tá tudo certo. Jogadores do Palmeiras estão recebendo as suas medalhas, já vão se posicionando ali, porque daqui a pouquinho vamos ter o Gustavo Gomes levantando a taça e celebrando esse tricampeonato do Palmeiras, tricampeonato do Verdão, justo, merecido. Com Aníbal Moreno jogando muita bola hoje, não é, Pretzel? Esse rapaz chegou, tomou conta aí do meio de campo do Palmeiras e hoje jogou muita bola, foi fundamental nessa vitória palmeirense, hein? Impressionante, esse rapaz parece que está há 5 anos no Palmeiras. Tá uma naturalidade com que ele entrou no time. O Palmeiras fez um esforço gigantesco para contratá-lo e ele correspondeu. Correspondeu ao esforço, fez um campeonato paulista muito bom. Pela atuação de hoje até, de repente ele entra na seleção da federação, né? De repente ele entra, mas é um jogador que chegou com uma naturalidade, se integrou de uma maneira gigantesca, até porque não é fácil você chegar e ser titular nesse time do Palmeiras. É um time super vencedor, tem vários jogadores aí consagrados de contratos renovados, estão na história do clube, então o cara que vem de fora para entrar como titular num time tão forte, tão formado como esse, não é fácil. E ele é titular absoluto hoje desse Palmeiras tricampeão. Do Abel Ferreira, o que dizer? Apenas que é mais um trabalho espetacular. O jogo de hoje foi um jogo parelho. O Palmeiras mereceu ganhar, mereceu, mas o Santos em todos os momentos ameaçou sim o gol do Palmeiras. Criou oportunidades para fazer gols, não fez. Mas o Palmeiras hoje jogou também como campeão. Mais uma reversão de desvantagem, perdeu o primeiro jogo por 1-0, onde não jogou bem, mas hoje chegou aos 2-0, correu riscos, é verdade, mas também criou para fazer mais do que 2. Então foi uma final realmente de muito empenho, mais uma vez, de muita, como é que eu posso dizer, de muita raça, cara, que o Palmeiras correu hoje. Preparador físico do Palmeiras, alguém pode me dizer o nome dele também, que eu já não me lembro, porque a comissão técnica é muito grande, mas o que corre o time do Palmeiras em jogos grandes, em decisões, também é um negócio muito sério. Então, parabéns ao Palmeiras, com Abel Ferreira e sua comissão técnica vitoriosa na história do clube, Capri. E a camisa amarela do Palmeiras aí, né? Os jogadores receberam uma camisa amarela para ir lá pro palco, para levantar esse troféu, até porque termina o jogo, tá todo mundo encharcado ali com a camisa de jogo. Então, todo mundo com uma camisa amarela. O Endrick, ele é ótimo, é craque, é um jogadoraço e é bom de marketing também, hein? Porque ele tá ali desfilando com a chuteira dele no pescoço. Tá dando um agrado ali pro patrocinador, né? Então ele botou ali a chuteira, ele amarrou as chuteiras e passou pelo pescoço ali. Então ele tá com a medalha dele é a chuteira, né? Tá com a chuteira ali. Tá gravando tudo, tá com uma câmera nas mãos ali. A câmera que é do próprio cinegrafista oficial do Palmeiras. Depois vai gerar um vídeo. Que também aí, um filme, é de um né? patrocinador do clube, Capri. É do patrocinador também? Então, ele tá então, gravando a tudo câmera ali, é do patrocinador do clube, a chuteira é o patrocinador dele, a camisa também é a patrocinadora do clube, né? Então, o homem sabe vender alguma coisa, né, Capri? Tem o talento do gol e o talento do marketing, né? Sabe, tá sendo muito bem preparado o Hendrick. Aí, tá nesse momento, aprendendo, claro tá que o patrocinador da chuteira vai ficar muito feliz. Mas vai chegar pronto já lá em Madrid, viu, Ulisses? Já vai chegar pronto lá, é só chegar e entregar a camisa pra ele, que o rapaz já tá pronto pra ser titular do Real Madrid. E sai aí cumprindo aquela promessa que ele fez, aí o desejo de ir embora com um título. E era a última chance que ele tinha, porque o Palmeiras agora até julho não disputa mais nenhum título, né? Então agora vai embora com o último título da carreira no Palmeiras, a não ser que ele volte no futuro, claro, mas por enquanto o Paulistão de 2024, o último título conquistado pelo Hendrick, e ele que foi fundamental, não é, Pretzel, na conquista do Brasileiro do ano passado. Brasileiro de 2023. Sem dúvida. Ele foi o e entra na minha seleção. Entra na seleção do Paulista também. Entra na minha seleção do Paulista também. Hoje, como o Zaidan disse, um trabalho comovente, até porque sem a bola ele também tinha que voltar para marcar. É jovem, corre muito, né? Causou problemas aqui pro lado esquerdo de defesa. O Felipe Jonathan foi substituído também porque não aguentou marcá-lo. Eu não teria tirado o Hendrick, né? Mas o Abel Ferreira, quando ele é campeão, né? Fica difícil contestá-lo nas suas escolhas. Mas ele tirou, né, o Hendrick, o Palmeiras
Pois é. Tu acha que tá machucado? Eu acho que sim. Ele foi né? meio pro sacrifício. Ele jogou com uma proteção na coxa ali, uma espécie de uma cocheira ali, não é? Pode ser. Ele não tá 100% das condições dele, então... vou tirar o menino aí pra dar uma poupada, que ele já tinha resolvido o jogo pro Palmeiras. E ele né? tirou e deixou o Marcos Rocha lá atrás e adiantou o Mike, e o Palmeiras criou 3, 4 oportunidades para fazer o terceiro gol. Porque o Santos se mandou, abriu espaço, abriu o buraco, e os contra-ataques do Palmeiras, quando o Palmeiras levanta agora a taça, Soler. Levanta a taça a Sociedade Esportiva Palmeiras para comemorar o tricampeonato consecutivo do Paulistão, 26º na história palestrina. Pretzel. Claro aí, que a festa palmeirense. E aí tá lá a presidente Leila Pereira também, claro. Ajuda a levantar a taça, todo mundo ali levantando a taça de campeão. Gustavo Gomes e a festa palmeirense no Allianz Parque nesse momento. Tá cheio aí o Allianz ainda? A torcida ficou aí, ô Solé, pra ver a festa? Olha, Capri, nas arquibancadas tem 41.400 pessoas. No gramado tem quase umas 200. Todo mundo aí acompanhando a festa do Verdão, linda festa palmeirense, o Allianz Parque com os fogos de artifício no entorno ali do estádio do Verdão. Liberaram, então vamos lá, tá liberado, agora vamos ouvir a boleirada. Festa daí do torcedor do Palmeiras e dos jogadores também. Vai lá, Soler, vai, Felipe Melo. Vamos lá, Capri, agora tem um cordão pro Palmeiras tirar as fotos oficiais do título. Assim que terminarem as fotos, é microfone na boca de todo mundo aqui. Só tô no aguardo para poder entrar no bolinho aqui, que fecharam um novo corredor, mas estão liberando, hein? Daqui a pouco a gente consegue ouvir alguém. Então é isso aí, ó, festa aí dos jogadores do Palmeiras. Daqui a pouquinho a reportagem Bandeirantes ouvindo esses atletas todos aqui no apito final do melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Quero ouvir o segundo gol do Palmeiras, o gol que garantiu o título. Aníbal Moreno foi pra rede, Ulisses Costa narrou assim. Vai, Ulisses! Capri! Oi! Capri. Estamos aqui com o João Martins, auxiliar técnico do Abel Ferreira. Primeiramente, João, parabéns pelo título. E além do título, essa comissão técnica se igualou à comissão técnica de Oswaldo Brandão, como a mais vitoriosa na história do Palmeiras, com 10 taças. Queria que você falasse dessa sua passagem como auxiliar do Palmeiras, o que esse clube significa, porque hoje a gente vê até o seu filho com seu irmão lá na festa da torcida. O que hoje o Palmeiras significa para a família Martins? Muito boa noite, obrigado. É uma pergunta difícil e especial de responder. O meu filho veio para o Brasil quando tinha 3 meses, numa altura muito difícil da pandemia. Ele não sabe o que é a vida sem o Palmeiras. É diariamente, quando eu lhe posso dar um presente, é ir jogar futebol ao Palmeiras, é estar aqui, conhece todos os jogadores, os ídolos dele são os jogadores do Palmeiras, ele não consegue imaginar a vida dele sem isto. E nós só temos uma dívida de gratidão gigante por este clube, por tudo o que nos proporcionou, por estes jogadores fantásticos e maravilhosos que dão tudo. Muitas vezes não conseguem mais e nós entendemos isso. Houve jogadores hoje num grande sacrifício e sofrimento a nossa obrigação é puxar por eles e entender quando as coisas não estão bem e não correm bem, aceitar, seguir em frente e o dia a seguir é o mais importante. E obrigado, Palmeiras, por tudo o que nos proporcionou até hoje. Rapidinho, João. Teve uma homenagem, não sei se alguém já te perguntou, mas fizeram uma homenagem a um mosaico com a bandeira de Portugal. Palmeiras, um time italiano, com cores da Itália. O que você sentiu? Qual a emoção que você ali e o Abel subiram ali? O que passou pela sua cabeça? Porque é um time italiano com uma comissão portuguesa e vencedora. Para nós é muito gratificante, especialmente no momento em que vivemos hoje. Tantos casos que existem passam dos limites. E vamos dar o exemplo hoje, parabéns ao Santos, porque muitas vezes é preciso saber ganhar e saber perder. E nós, sempre que perdemos, respeitamos o que aconteceu. Mas vemos cenas por aí que eu não quero comentar, mas são tristes, principalmente para nós que damos tudo para esta profissão e temos que ser o exemplo. Sabemos que muitas vezes durante os 90 minutos passamos às vezes dos limites, porque isto tem muito sentimento envolvido, mas no momento em que o árbitro apita temos que saber ganhar e perder, faz parte da nossa função. E quando vemos homenagens como esta, só nos resta agradecer e dizer obrigado. São essas Marcos homenagens Rocha. que fazem a comissão técnica do Palmeiras pensar um futuro além de 2025? É dia a dia. Vou-lhe dizer, desde que estou no Palmeiras, nunca senti aquele momento de acordar e dizer hoje pagava para não ir trabalhar.
Nunca passou isso na minha cabeça, porquê? Porque nós amamos estar aqui, adoramos tudo o que fazemos aqui e não conseguimos imaginar o dia da manhã sem trabalhar aqui. Tá aí, vai aí, Melo. Marcos Rocha. Almejando algo importante dentro do clube e fico feliz em poder mais uma vez estar conquistando o título, né? Presenteando o nosso torcedor que compareceu em peso, fez uma linda festa desde a saída do CT. Quero desejar esse título para ele, que eles possam comemorar. Rocha, quantos títulos com a camisa do Palmeiras? Vamos lá. Uma campanha que vocês não puderam usar aqui o Allianz Parque desde o início por conta da troca do gramado. O Abel sempre dizia, a gente não está jogando em casa, Barueri nos atende, mas não é nossa casa é o Allianz Parque, né? Com certeza, olha a festa que a torcida fez hoje, né? A energia que é jogar aqui, isso motiva a nossa equipe, nos deixa mais confiante, né? O gramado ficou bom, período de adaptação novamente, né? Para que a gente possa novamente fazer grandes jogos, novas decisões, mas parabenizar a todos aí pela superação, né, nessa ausência do Allianz, mas graças a Deus no final a gente pode comemorar dentro da nossa casa. Rocha, quantos títulos com o Palmeiras? Você tem todas as medalhas guardadas lá, você já sabe de cor quantos títulos você já conquistou? Cara, acho que são 12, né? São 12 títulos com a camisa do Palmeiras. Muito feliz por isso, né? Deixando o meu nome na história do clube, junto com outros jogadores, fazendo história. Então parabenizar o Palmeiras, agradecer o Palmeiras, né, pela oportunidade de jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas o ano está só começando, né? Temos mais 3 competições importantes antes que a gente quer brigar por títulos. Valeu, Rocha. Gustavo Soler. Vamos lá, chegando aqui no Murilo, que está atendendo o pessoal. Vamos conversar aqui com o zagueirão do Palmeiras, o Murilo, vamos lá. Brasileira, mais um título com o Palmeiras. Fala um pouquinho da dificuldade que é se manter no topo e também a sua temporada. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu sempre almejei isso, né? Um grande clube que sempre está brigando por títulos, então nada melhor do que você estar sempre em alto nível, dando felicidade a todos os torcedores, é isso que eles merecem. Então sempre quando eu entro em campo é para dar vida por eles, pelo meu familiar e também por tudo que eu venho fazendo fora de campo, passando sacrifícios ali, renúncias e muitas outras coisas, então é para a gente estar sempre comemorando e ganhando muitos mais títulos. Murilo, foi uma final muito mais apertada do que a dos últimos anos, né? O quanto o desempenho do Santos engrandece esse título do Palmeiras também, conquistando esse tricampeonato consecutivo. Então, uma boa equipe, desde do primeiro jogo, foi uma boa equipe e a gente, inteligentemente, a gente sabia o que a gente queria desde o começo do jogo, então a gente pôde marcar ali o primeiro gol, depois o segundo e a gente controlar depois. O que importava era o título, então a gente sabia muito bem que não precisava ampliar nem nada, era só segurar e graças a Deus a gente está sendo campeão mais uma vez. E Murilo, não sei se você sabe, foi a primeira vez que o Palmeiras venceu o Santos no Allianz Parque com uma diferença de 2 gols. Como que é para você que seu terceiro paulista, terceiro título, como que é pensar que a todo momento o Palmeiras quebra marcas, atinge momentos que na história não tinha conseguido e agora mais uma vez sai vitorioso? Então, exatamente, os jogadores que estão aqui nasceu para fazer histórias e graças a Deus isso vem se cumprindo, a gente vem cada vez mais quebrando recordes e fazendo história cada vez mais, então hoje mais um dia a gente provou isso, a gente estava ligado desde o começo do jogo e graças a Deus a gente pôde vencer sendo tri e graças a Deus com esse placar aí a gente nem sabia, mas vencendo de 2 gols de diferença. Tá aí, Capri, palavra do zagueiro Murilo, o homem está invicto, são 3 campeonatos paulista, 3 títulos, vamos encostar aqui no trem, no Zé Rafael. Eu acho que o Abel é muito importante para a história recente do clube. Acho que as conquistas dele falam por si só, então só elogiar e agradecer ele pelo trabalho e pelo que ele trouxe para a gente e desfrutar e aproveitar dando o nosso melhor. Zé, você que nunca escondeu que é um torcedor do Palmeiras, depois de 90 anos, o seu clube do coração volta a conquistar um tricampeonato consecutivo do Paulista e com você em campo nessas 3 decisões, queria que você falasse desse sentimento de mais uma vez vencer com a camisa do clube que você torce. Acho que é gratificante para mim e é um sonho realizado. Acho que como Sociedade Esportiva Palmeiras é a primeira vez que isso acontece. Antes era a Palestra Itália, a última vez que tinha sido tricampeão, então feliz demais por fazer parte dessa história e por estar escrevendo mais uma vez uma página bonita aí na história do Palmeiras. E você deixou muito claro nas suas redes sociais que uma meta esse ano é terminar 2024 com 350 jogos pelo Palmeiras. Físico a gente sabe que você tem,
e o que o Palmeiras pode preparar também para você atingir essa marca? Não, acho que a gente se prepara todos os anos para estar jogando, para estar fazendo o melhor. E eu espero que eu consiga fazer isso. É lógico que é uma marca única e eu espero que eu tenha condição de completar essa marca com títulos e com grandes jogos. Tá aí, Capri, palavra do Zé Rafael. Gustavo Gomes. De dia, de tarde, de noite. E fico muito feliz por ajudar meu time aí que acho incrível. Família, Gustavo Gomes. Bem. Gustavo Gomes passando por aqui, tirando foto com o pessoal, todo mundo cercando o Gustavo Gomes aqui no gramado do Allianz Parque. Chegando aqui mais jogadores do Palmeiras. Vamos chegar aqui, passando aqui. Vamos lá, Menino. Conversar com o Gabriel Menino aqui. Mais um título. Menino, mais um título. Palmeiras campeão paulista. Foi difícil o jogo hoje contra o Santos? Foi muito difícil, uma equipe bem organizada. Foi do primeiro ao último minuto ali. A gente teve a chance de matar o jogo, mas a gente perdeu as oportunidades. Sofremos até o fim, mas graças a Deus aí a gente conseguiu sair com mais um título. Você continua no Palmeiras, como é que tá em relação ao seu contrato? Tá feliz ainda no clube? Tô muito feliz, mas não quero falar sobre isso. Valeu então, Gabriel Menino passando rapidamente, não quer falar sobre isso, Gustavo Soler. Porque o futebol mexicano está babando por Gabriel Menino, então pode ser que no meio do ano ou no final da temporada uma novidade aconteça no futuro dele, porque o André Jardim, ex-técnico da seleção olímpica, que tem o Paulo Vitor como técnico, como auxiliar técnico, melhor dizendo, eles já fizeram muitas investidas pelo futebol do Gabriel Menino, então pode ser, Capri, que em algum momento ele aceite essa proposta do futebol mexicano para trabalhar no América do México. Vamos ver de repente aí o futuro dele no futebol mexicano, não é? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir mais jogadores do Palmeiras, mais estrelas do Verdão. E já também um registro, né, o Felipe Melo? Tem a impressão que o Fábio Carilli vai tentar explicar um pouquinho aí dessa derrota. Tá falando, então vamos ouvir um pouquinho do Fábio Carilli aí, um registro do Carilli, porque depois é festa do Verdão. Vamos lá, sobe o som do Carilli aí, coletiva do técnico do Santos. A bola tava rolando quando o Everton bate. Assim, repetindo, lição a gente tem todos os dias, todos os treinamentos, todos os jogos. É um aprendizado constante a nossa profissão. Mas repetindo, cara, triste pelo jogo, mas muito feliz por esses 3 meses de trabalho aí. Estamos conversando, tá? Com os pés no chão, com bastante sabedoria aí, para que, se realmente chegue jogadores aí que nos acrescente. Carilli, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria entender um pouco a situação que você tem o Júlio Furch como o seu centroavante titular, mas para essa segunda partida ele não conseguiu trabalhar em campo, pelo menos a informação que nós tivemos. E aí hoje ele entra nos minutos finais. Como é que foi essa preparação sem ele, colocando o Morelos no time titular e a reação que você tem ali no banco em ver os seus jogadores brigando principalmente no campo de ataque e tentando ter aquela casquinha que o Furch tinha, pelo menos nas fases mata-matas, e que hoje faltou bastante para o time do Santos? Em relação ao Júlio, quando eu recebi a notícia ali que eu ia ter pelo menos alguns minutos, foi algo que nos acrescentou, né, na forma de pensar no jogo. Realmente não trabalhou nem um dia comigo, mas trabalhou ali com a fisioterapia, na piscina, foi para campo fazer trabalhos específicos sexta e sábado, se eu não me engano. Se eu não me engano, não. Sexta e sábado ele esteve no campo, junto ali fazendo um trabalho para que ele pudesse suportar ali 30 minutos. Pensei em colocá-lo sim no início, mas fiquei na dúvida se ele não suportar o primeiro tempo, eu já queimar uma substituição no primeiro tempo. Os médicos me garantiram que 25, 30 minutos ele suportaria, como suportou, né? Acho que coloquei ele com 15, 17 minutos, alguma coisa assim. Mas é um jogador que é sim o titular, mas por conta dessas circunstâncias eu optei em deixar ele para a parte final do jogo. Fabio, muito bom. Aí o registro com o Fábio Carilli, o técnico do Santos, explicando sobre o Júlio Furch, que teve que entrar no segundo tempo, né? Passou a semana tentando se recuperar, mas não deu certo não. Vamos lá, ainda no campo, vamos lá, reportagem Bandeirantes, vai Gustavo Soler, vai Felipe Melo. Vamos lá, Capri, chegando aqui nos jogadores do Palmeiras, rapaziada fazendo a volta olímpica por aqui, vamos ver.
E a rapaziada tá longe. Vamos ver, tentar chegar aqui. Você tá perto de alguém aí, Melo? É volta olímpica agora, né? Os jogadores estão dando a volta olímpica no Allianz Parque, estão comemorando, celebrando com a torcida que não deixou o campo, não deixou o Allianz Parque. O torcedor tá aí lotando o Allianz Parque, não é, o Pretzel? Não, sem dúvida. Os torcedores das uniformizadas ainda continuam, os demais, poucos continuam acompanhando, porque depois que levantaram a taça, aí sim o estádio começou a esvaziar. Agora, a torcida fez um espetáculo maravilhoso, 41.446, por uma renda de 5.244.000. Nesse momento tem muita gente dentro do campo, entre fiscais, entre amigos dos jogadores, familiares, conselheiros, integrantes da diretoria. É uma festa agora familiar dentro do gramado do Allianz Parque, porque liberaram para as famílias, para os funcionários. Então tá todo mundo confraternizando neste momento. Agora o título realmente espetacular do Palmeiras, tricampeão. Segunda vez que o Palmeiras é tricampeão paulista. Como é difícil ser tricampeão paulista. Então é um grande título nessa era Abel Ferreira. E a gente está fazendo parte disso, né, Capri? É impressionante como o Palmeiras chega nesses momentos de decisão e aí fica difícil na hora de dividir com o Palmeiras, Capri. Ah, fica muito difícil, né? E convenhamos, isso é trabalho, mérito do Abel Ferreira. Esse cara é muito fora da curva, muito fora da curva. É um profissional muito, muito diferenciado. E o Palmeiras precisa aproveitar bem, muito, muito bem. É que o Palmeiras teve tantos técnicos emblemáticos, o próprio Oswaldo Brandão, que hoje o Abel Ferreira igualou o número de títulos, né? Mas você tem aí ao longo da história técnicos fantásticos na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Oswaldo Brandão, Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari, né? O Felipão, tanta gente importante que sentou no banco de reservas do Palmeiras, mas tem a impressão que o Abel Ferreira, esse cara, lá na frente, ele vai ser coroado como o grande treinador, se já Veiga. não é? O grande treinador da história do Palmeiras. Vamos ouvir Rafael Veiga. Não jogou tudo aquilo que se espera do Veiga, mas é sempre muito importante. Cobrou o pênalti, né? Que abriu o caminho da vitória do Verdão. Vai lá. O Santos vem num ano de reconstrução pela queda na Série B, né? Muita gente não esperava que o Santos nem chegasse na final. O Santos, ele vendeu caro, mais caro do que talvez se esperava esse título aqui pro Palmeiras? Cara, o Santos é uma grande equipe. Ele tem mérito de estar aqui onde eles estão nessa final e a gente tem mérito de mais um título. Veiga, você hoje se transformou no maior artilheiro do século pelo Palmeiras, já é o maior artilheiro do Allianz em clássicos nesse século. O que tudo isso representa em vestir a camisa do clube do seu coração? Cara, eu fico feliz, confesso que eu não tenho noção do que está acontecendo. Vai cair a ficha daqui a alguns anos. E é isso, é comemorar hoje, quarta-feira eu quero começar para ganhar o título. Tá aí, palavra do Rafael Veiga, já tá empolgado. Quinta-feira tem Palmeiras em campo na Copa Libertadores da América e ele tá procurando a família, coitado, tá perdidinho aqui, Capri. Como ele mesmo disse, ele não tá entendendo nada. Só não tá perdidinho no pagode, porque o pagode foi ontem aí, né, no Allianz Parque, mas tá perdidinho. Verdade, né? O único SPC que é bom, né, Capri? Porque o outro complica a vida de muita gente, né? É, o único que faz sucesso, o outro é insucesso. Caiu no outro, o outro ninguém quer saber, né? Não, o outro é tristeza, mas o de ontem fez sucesso demais, e ontem mais uma vez. Agora, impressionante, né? Eu tava vendo aí nas redes sociais a operação para deixar o Allianz Parque pronto em menos de 24 horas, desmontar toda a estrutura do show que teve do Só Pra Contrariar, sexta e sábado, e deixar o Allianz pronto, viu, Pretzel? Foi um negócio incrível ali, centenas de profissionais que deixaram o estádio pronto. Foi uma coisa incrível. Quer dizer, dá para fazer, né? De um dia para o outro dá para deixar pronto o estádio. Dá para fazer. Ainda tem uma estrutura de palco atrás do gol à esquerda das cabines, mas absolutamente normal, que não incomoda. Então, assim, ó, parabéns a todo mundo que participou desse trabalho, porque o campo totalmente perfeito, o estádio totalmente apto para receber esse grande jogo, essa grande decisão, e deu tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certo. A gente costuma bater tanto em dirigentes e federações, né? Então eu quero fazer um elogio ao presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Sou muito crítico dos dirigentes brasileiros, mas ele transformou o Paulistão num produto realmente atrativo e num produto muito forte. E a gente termina mais um campeonato financeiramente rentável para os clubes grandes, também para os clubes médios, também para os clubes pequenos. Então o Campeonato Paulista hoje, ele está mais, olha, ele está muito à frente dos outros. É disparado o campeonato mais importante, o campeonato estadual mais importante que tem no Brasil, e muito à frente dos outros, respeitando os demais. 5 milhões de prêmio para o campeão,
2,5 para o vice-campeão, além de 40 milhões de cotas para os 4 grandes só para participar do campeonato. Então é um negócio realmente impressionante. Parabéns à federação e parabéns ao presidente Reinaldo Carneiro Bassa, ao Mauro Silva, que vai ser o sucessor do Reinaldo quando ele tentar ser presidente da CBF. E assim vai. Paulistão, ano que vem, vai ser ainda muito forte, porque os adversários vão querer evitar um tetracampeonato inédito do Palmeiras. E aí, realmente, o atrativo vai ser ainda maior, Capri. Certamente. Certamente. Vamos ter aí Palmeiras lutando, brigando por outros títulos importantes e relevantes nesta temporada de 2024. Faltam 10 minutos para as 9 horas da noite. Daqui a pouquinho vamos ouvir mais jogadores do Palmeiras aí. Continuam dando a volta olímpica aí no Allianz Parque, ô Soler? Ó, Capri, eu tô do lado aqui do Flaco Lopes, ele tá tirando foto com a família. Assim que terminar a foto, já vou puxar o artilheiro do Campeonato Paulista. Ó, vamos lá. Flaco. Tá cumprimentando aqui a família, só um instantinho que a gente já fala com ele aqui, que a foto não ficou boa. Acho que é o pai dele aqui, terminou a volta olímpica então, né? Já deram a volta olímpica. Isso. Tem um monte de jogador que se perdeu, Capri. O Hendrick, ele sumiu daqui, não sei onde ele foi parar. Tá na entrevista no YouTube. Ah, então é isso. Então ele tá reservado ali. Eu tava acompanhando a entrevista dele agora há pouquinho e ele confirmou, viu, Pretzel, que ele jogou machucado. Ele falou na entrevista agora há pouco, eu tô machucado, mas pelo Palmeiras eu faço qualquer coisa. Exatamente, ele falou, ó, tô machucado, mas pelo Palmeiras eu faço qualquer coisa. E acho que machucado ele jogou bem. Machucado ele foi destaque do time do Palmeiras. Imagina esse rapaz. Sem dúvida. 100%. Sem dúvida. Imagina, né? Inteiro. Deu um trabalhão pro Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan chegou a ser substituído, que não jogou nada. Foi engolido pelo Hendrick. Machucado ele correu uma loucura. Machucado que esse rapaz correu machucado é um negócio impressionante. Imagina esse menino aí sem lesão, sem nada. Realmente ele vai ser um espanto. Ele vai ser um espanto, a não ser que é um grande azar. Mas olha, o Hendrick vai ser daquelas coisas que o futebol vai se orgulhar lá na frente. Eu não tenho muita dúvida disso não. 8h52 no apito final. Posso botar um gol do Ulisses Costa aqui, o gol do Aníbal Moreno, que foi o melhor em campo, o craque Bandeirantes, ou Soler? Antes disso, o artilheiro do Campeonato Paulista está conosco. Aqui ele está tirando a última foto. Antes de responder a pergunta, Flaco, depois de 8 anos, um artilheiro do Campeonato Paulista, ele chega a pelo menos 10 gols, no caso, você. O que você pode falar dessa sua volta por cima, se é que a gente pode dizer isso, com a camisa do Palmeiras, atingir o posto de titular e agora artilheiro do Paulistão? Muito feliz que o trabalho que uno faz em casa, faz no CT, o trabalho de todo mundo aqui nesse grande grupo de Palmeiras, está dando resultado. Muito feliz. E hoje você não balançou as redes, mas deixou um compatriota na cara do gol e ele fez o gol do título. O que você pode falar também do Aníbal Moreno, que acabou de chegar, tomou conta da posição e hoje foi fundamental para ajudar vocês a conquistar mais um título? Feliz por ele. Feliz que chegou no momento justo para nós. E desfrutando ter ele ao lado. Gosto muito dele. Estou feliz de ter ele no nosso time e feliz por ter feito o gol do campeonato, né? Lopes, você ajudou demais o Palmeiras com os gols, mas teve um tipo de jogada que, principalmente no mata-mata, você fez muito, que é ajeitar para o companheiro fazer a finalização, e foi assim que saiu o gol do Aníbal. Queria que você falasse dessa importância também. O artilheiro do Campeonato Paulista servindo também como o garçom nessa reta final. Como falei, feliz de ter ajudado nesse Palmeiras aqui, ficar nessa história grande, né, de Palmeiras. Então hoje é mais um dia que a gente fica na história e feliz de poder ajudar ao time como seja, às vezes na raça, às vezes nos gols e às vezes dando assistência. E dá para traçar alguma meta de gols para esse ano ou está muito cedo ainda? Isso eu vou guardar para mim, né? Melhor. Tem umas metas aí personais que a gente vai trabalhar para cumprir. Tá aí, Capri, palavra do Flaco Lopes, o artilheiro do Campeonato Paulista com 10 gols marcados. O homem tá aprendendo a falar português, hein, Capri? Tá arranhando bem já tá indo bem aí o Flaco Lopes. Tem uma boleirada que nem se interessa, né? Palavrão deu pra perceber que ele já aprendeu a falar, né? Ele soltou uns dois, começa com P aí, que tudo bem, né?
Isso é a primeira coisa, né? Isso é o básico. Mas ele já tá dominando um pouquinho mais aí a língua portuguesa, isso é muito bom. Flaco Lopes, na festa do Verdão. Vamos ouvir então o gol do Aníbal Moreno, vai. Aníbal Moreno, compatriota do Flaco Lopes, foi pra rede, o segundo gol do Verdão. Narrado assim pelo Ulisses Costa. Pra você, torcedor do Palmeiras, tá deixando o Allianz Parque, tá em casa, tá circulando pelas ruas do Brasil e do mundo, celebrando esse título, esse tricampeonato do Palmeiras. Aníbal Moreno foi pra rede. Ulisses Costa, narra pra gente aí, vai Ulisses! Ulisses Costa! A bola sobra pela esquerda, campo de ataque para Luiz Guilherme, tem Piquerez, enfiou pra Piquerez, vai tentar o cruzamento, vem pro quarto em cima da marcação do Otero, dominou, puxou, perna esquerda, cruzou, levantou, no gol, tentou o toque de cabeça, Flaco Lopes entrou, bateu! Aníbal Moreno! Pelo setor de direita do campo de ataque, o Gil travou, mas a bola sobrou pro Flaco Lopes, que cruza na medida, o Aníbal Moreno entra as costas da zaga do Santos e mete a bola no fundo da rede. Ele estufa o céu da boca do gol do Palmeiras, no céu Aníbal Moreno, na rede no céu Aníbal Moreno, depois do lance bonito do Piquerez, depois uma invertida de bola da esquerda na direita, de cabeça ajeitou bem Flaco Lopes, Aníbal Moreno entrou para meter do fundo da rede, agora 2 Palmeiras, 0 pro Santos, gol da emoção maior do futebol, e essa emoção Aníbal Moreno que você proporciona, Aníbal Moreno, essa é a proporção, essa é a emoção que você proporciona à torcida peixeira, agora Santos 0, Palmeiras 2. Aí, Ulisses Costa e o gol do Verdão, gol do título palmeirense, 8h57 no apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, estamos falando da vitória do Verdão, do tricampeonato paulista, terminou o Paulistão 2024 e a reportagem Bandeirantes está flagrando tudo ali no novo gramado, o gramado artificial aí da Sociedade Esportiva Palmeiras, do Allianz Parque, e o Marcelo Teixeira vai falar aqui. Vamos lá, o presidente do Santos. Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho aí do Marcelo Teixeira falando. Presidente do Santos, pode subir aí. Ao alcançarmos esses objetivos, nós temos agora o terceiro. Nós sabíamos que o elenco foi formado de uma maneira muito rápida, mais eficiente, bem assertiva, e agora nós tivemos a dificuldade do transfer ban, ainda temos, apesar do acordo com o clube russo, mas demanda um tempo para que isso seja homologado pela FIFA, e com isso nós pretendemos em seguida fazer alguns anúncios de contratações, porque já imaginávamos que o Campeonato Paulista seria um campeonato de observação que nós tivemos. Essa observação é favorável, porque grande parte do elenco ele permanece, e nós vamos fazer contratações agora mais pontuais. Não vamos, lógico, ter um número tão elevado como nós tivemos, com quase 15 contratações e mais as dispensas, mas nós temos agora algumas posições importantes, apenas não questionando os atletas que disputaram o Campeonato Paulista, mas sim melhorando a qualidade do grupo para que a gente continue prosseguindo, não agora apenas visando o Campeonato Brasileiro de 24. Queremos também já começar a programar o que nós faremos a partir de 25, com o elenco vice-campeão paulista e com aquele que estará disputando o Campeonato Brasileiro. Até porque um fator é você disputar apenas 2 competições no ano, que é a realidade do Santos hoje. A outra, que já começa a ficar boa, é você aumentar o número de competições, como disputar a Copa do Brasil. E respondendo aí essa sua pergunta, o transfer ban, ele também prejudica muito,
porque são volumes, valores, neste caso até do clube russo, muito altos, mas que houve também essa compreensão por parte do clube russo, a negociação foi muito boa, não tanto quanto nós esperávamos, mas adequada para essa realidade, pelo desgaste que nós tínhamos com o russo. Então agora é programar bem, respiramos aí financeiramente, creio, até setembro, agosto, setembro, o Santos respira bem, cumprindo as suas obrigações, não pretende negociar jogadores. Noto muitos comentários falando sobre possíveis Muito saídas. bom, olha, tá, a gente vai continuar monitorando aí a entrevista do Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, mas a festa é do Palmeiras. E os jogadores do Verdão seguem no gramado aí do Allianz Parque. Soler, Felipe Melo. Seguem por aqui, Capri, mas tá todo mundo meio espalhado, né? O Hendrick ainda tá lá com o YouTube, o Gomes também, o Zé Rafael também. Vamos ver se a gente encontra mais algum jogador que participou da partida hoje. O Everton tá com a Band, então assim que ele sair da TV, porque não dá para chegar ali, a gente conversa com o goleiro do Palmeiras também, Capri. Muito bem, vamos ouvir já. O Everton fez uma defesaça hoje no começo do jogo, hein, Pretzel? Olha, Capri, dá para pôr aqui, ó. Achei um lugarzinho aqui no Everton. Então vai, vamos lá. Realmente a gente pode carimbar aí o Palmeiras como o time da virada, né? O time do amor, porque uma vez é difícil, 2 vezes é muito difícil, 3 vezes realmente só o Palmeiras para fazer isso. Então é isso, vamos desfrutar agora, comemorar e já daqui a pouco também pensar em quinta-feira também. Então, me fala da sua defesa com o Guilherme, rapaz, porque foi uma defesa decisiva e voltando novamente ser aquele goleiro que pega a bola do jogo. Cara, é isso que o torcedor espera de mim, é isso também que o torcedor acostumou ver. Eu fico feliz de poder ajudar, acho que essa é uma das maiores alegrias, é poder ser protagonista também, protagonista pelo lado bom. A vida de goleiro é isso, lógico que ninguém quer passar pelo que eu passei, mas também, sendo sincero, aquilo ali te fortalece, ele te leva a um outro nível de resiliência, de sabedoria, de olhar, às vezes, o futebol de outra maneira. Às vezes as coisas vêm, eu digo que o mar tá calmo, tá tranquilo, parece que Deus vem ali para mexer as águas, para te dar uma chacoalhada e às vezes também poder te levar para um próximo nível. E eu tive tranquilidade, sabedoria para poder também suportar e seguir firme trabalhando e poder ajudar a equipe na hora certa, no momento certo. E estamos felizes por mais esse título. O Everton, e as suas defesas no jogo de hoje fez com que o Palmeiras, pela primeira vez contra o Santos no Allianz Parque, vencesse um jogo por 2 gols de diferença. Não sei se você sabe, hoje você entra para a lista que tem Ademir da Guia, Junqueira e Dudu como um dos maiores vencedores de títulos na história do Palmeiras. Queria que você falasse sobre esses números e como foi importante você ajudar o Palmeiras a conquistar mais uma taça. Cara, sendo bem sincero, de verdade, às vezes é difícil para a gente ter noção de tudo que está acontecendo aqui. E é natural porque também a gente é julgado quarta, domingo, porque tem jogo atrás de jogo. Eu acho que a real noção de tudo que está acontecendo nesses últimos anos a gente vai ter o dia que não estiver mais aqui, o dia que parar. Eu acho que cabe a nós agora, e isso é uma marca do Abel, nunca deixar os jogadores acomodados. É sempre pensar no próximo, o próximo título é sempre o mais importante. Se a gente vai vencer ou não, a gente não sabe. Mas a gente vai fazer o que for preciso fazer para vencer. Então, aqui foi mais um, a gente está muito feliz por isso. Agora, desfrutar, celebrar, porque eu particularmente foi duro para mim tudo que aconteceu nesses 3 primeiros meses. E tem sabor, é óbvio que especial, porque é difícil. Opa, também, tivemos uma interrupção. Voltou. Não tá legal não, hein? Conexão não tá legal, não tá bacana. O Everton falando aí pro Gustavo Soler. Vamos ouvir a defesa dele então. Essa defesa aí no chute do Guilherme, fantástica, uma defesaça e uma narração sensacional do Ulisses Costa. Conta pra gente aí como foi essa defesa, Ulisses. Lançamento para Guilherme, vai na área, o goleiro saiu, ele bateu em cima, defesaça do Everton, deu no peito
peito do Everton. O Guilherme perdeu a chance de fazer o gol de empate pro Santos. Saiu na cara do Everton e meteu a bola no peito dele. Não foi bem essa defesa, foi a do primeiro tempo, no comecinho ali, em que a bola ia no ângulo, né? Ele bateu com uma curva fantástica ali. O Everton fez uma defesa maravilhosa, defesaça mesmo, que garantiu ali o 0-0, né? Porque se o Santos faz 1-0 ali, aí o negócio ia ficar complicado pro time do Palmeiras. 9h05. O Pretzel tá me ouvindo? A interrupção foi só lá com... Claro. Opa! Não, tô aqui. É conteúdo, aqui, né, Pretzel? Conteúdo aí, Palmeiras campeão tem que ter conteúdo, né? Não, e o Everton tava bom o som, viu? Tava tudo certo, irmão. Tá tudo certo, então. mas vamos lá. Aqui deu uma desaparecida ali no som, né? Uma pena, né? Porque o Everton é sempre importante ser ouvido. Ele teve um momento de instabilidade, né? Eu acho que o torcedor do Palmeiras, como o Everton tem muito crédito, não é, Pretzel? Ele teve um momento de instabilidade ali, principalmente naquele jogo contra o Corinthians, né? Aquele lance ali na Arena Barueri, aquele gol que ele tomou num golpe de vista, do gol do Garro, né? Mas depois ele acabou se recuperando no restante do campeonato, né? Tirou a mão, ele se recuperou sim, mas ele não quis dar entrevista naquela ocasião, até o Soler flagrou na ocasião que ele saiu escoltado por seguranças, que não queria se manifestar. Achei um grande erro dele não ter se manifestado, porque quando você se manifesta, você se humaniza quando você erra, né? E encerra qualquer tipo de interpretação e discussão. Vai lá, errei, falhei, fiz uma bobagem, ok, passa. E vale isso para todos nós, não tem problema nenhum. Então eu acho que ele ficou meio em dívida com a torcida começou a pegar no pé, né? Ele não foi convocado para a seleção também, ele vivia sempre na seleção. Então meio que ficou um compromisso dele dar uma resposta e ser campeão paulista. Acabou fazendo isso. E a atuação dele hoje foi boa. Ele evitou um ou outro gol do Santos, né? E é um goleiro vencedor, né? É isso que eu gostaria de dizer. Você tem Everton, Mike e Gomes, isso vamos colocar assim, do primeiro time campeão, né? Everton, Mike e Gomes. Aí você tem Zé Rafael, você tem o Veiga, você tem o Rony. Você tem 5 jogadores, pelo menos, e o Marcos Rocha, 6. O Mike também chegou um pouquinho depois do Rocha. 7 jogadores. Esses caras estão em praticamente todas as conquistas. Tem o Luan também, que é uma espécie de 12º, né? Então faz parte desse grupo vencedor também. Então tu tem uma espinha dorsal, tu tem 8, 9 nomes, que são caras vencedores todo ano. E esses caras dão uma segurança para quem chega depois, para quem é da base e está entrando, muita segurança. Então dá para ver que o Palmeiras é um clube integrado. Quando sai o gol de pênalti do Veiga, todo mundo vai abraçá-lo, né? Tem elenco, tem organização, sem esse negócio de família, profissionalismo mesmo, e com uma comissão técnica gigantesca. E começa pelo Everton como o goleiro grande vencedor que há. Vamos lá com o Bruno Milhozzi, do lado de fora do Allianz Parque, acompanhando a saída da torcida do Verdão, a festa palmeirense, né? Bruno Milhozzi, vamos lá, Bruno, nos braços do povo aí, o que é que tá acontecendo do lado externo do Allianz Parque? Fala, Bruno! Fala, Capri, beleza? Olha, a festa segue por aqui, não tem hora pra acabar e tá tudo rolando, ó, churrasquinho aqui sendo vendido, inclusive... Que eu vim do interior. De onde você veio? Aparecida do Norte. Aparecida, qual o seu nome? Milena. Tudo pra ver o Palmeiras ser campeão. Tô muito feliz, eu não sabia que era assim. Primeira vez que você vê o Palmeiras campeão? Sim. Tá fazendo tudo, cervejinha, churrasquinho. Tô feliz demais, ó. Aí sim, Capri, o torcedor curtindo. Vamos ver rapidinho, Capri. Quanto Mas dessa vez só de Aparecida, né? Não da Aparecida do Norte. Isso. Vai lá. Quanto é que tá o churrasquinho aí? Pra você que é da Bandeirantes, o canal do esporte é R$10. E R$10? R$10? Não é baratinho não, pra Bandeirantes? Fazer 8 pra Bandeirantes, então. 8, tá bom? 8? 8 pra Bandeirantes. Pode vir aí então, Capri. 3 por 20, 3 por 20 aí, Bruno. 3 por 20, vai. 3 por 20, tudo certo. 3 por 20, tudo certo. Olha aí, 3 por 20, aí você quebra o... Você quebra o trabalhador, aí não... 3 por 20, velho. Pô, ajuda a gente aí, amigão. Que isso? Ajuda a nutrir bem o nosso repórter aí, que tá faminto. Bruno Milhozzi desde que tomou o café da manhã e não comeu mais, né, Bruno? Não, que isso. Que é cheiroso esse espetinho, hein? É um cheiro maravilhoso isso aí. Tá bom, Bruno?
Você tá me ouvindo aí, Bruno? O Bruno tá nos braços. Então vamos lá, pode emendar o seu destaque final aí. A última entrevista pra você liberar a torcida do Verdão aí. Vai, Bruno. Então, pra ir embora pra casa, eu quero chamar esse grupo de palmeirenses aqui. Vieram de onde, pessoal? Sou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, veio acompanhar o Verdão. Primeira vez que veio pra uma final? Não, já veio algumas vezes pra cá, mas agora eu não consegui ir pro estádio, vim só pra curtir o ambiente daqui. Não, e tem muita gente, viu, Capri? Acho que tinham 40 mil lá dentro, pelo menos mais 40 mil aqui fora, curtindo a festa do Palmeiras. E pra gente finalizar nosso apito final, aquele grito de tricampeão, pode ser? Pode, bora. Vamos lá. Tricampeão! 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 Aí, Capri, o pessoal vai seguir curtindo por aqui. A noite é longa nas proximidades do Allianz Parque, Capri. Valeu, Bruno. Vai lá pro teu churrasquinho aí, pro teu espetinho, 3 por 20. Chora lá que o rapaz faz. Valeu, parabéns pelo trabalho. Bruno Migliozzi, ao lado do torcedor do Verdão nessa final Palmeiras tricampeão paulista. Alô, Gustavo Soler, onde é que você tá, Soler? Alô, Felipe Melo. Oi, Capri, eu tô aqui com o Rômulo, tá tirando foto, fazendo vídeo. Rômulo, revelação do Campeonato Paulista. No Novo Horizontino foi muito bem, no Palmeiras agora na expectativa para jogar aqui no gramado do Allianz Parque. Então já o Rômulo aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, está ali nesse momento tirando algumas fotos aqui com a galera aqui no gramado. Tá sendo muito tietado o Rômulo, chegou agora aqui, deixa eu falar com ele aqui. Rômulo, estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes. Cara, você fez um baita campeonato, mas no final das contas o Palmeiras foi campeão, mas você estava no Novo Horizontino. Qual que é o seu sentimento hoje vestindo essa camisa do Palmeiras depois de tudo que aconteceu? Meu sentimento é de alegria, né? Eu tenho certeza que eu vim pro time certo, né? O Palmeiras, que sempre tá brigando por títulos, não é à toa que hoje foi campeão paulista. Então, eu venho pro Palmeiras fazer o meu melhor e buscar mais títulos ainda, fazer um grande ano aqui. Tô muito feliz mesmo. Lá no começo do campeonato, quando tocou a ligação do Palmeiras, como é que foi o sentimento? Na hora que tocou a ligação do Palmeiras, eu não pensei em duas vezes, né? Eu já falei sim na hora, então tô muito feliz com a minha decisão, muito contente. E agora é correr bastante aí, dar alegria aí pra todo mundo. Uma última, agora no meio de semana já tem Libertadores da América. Vai estrear aqui no gramado do Allianz Parque? Aí vamos deixar com o professor Abel, né? Eu tô trabalhando, tô fazendo o meu melhor. Então isso daí vai da decisão dele, mas na hora que ele falar que eu vou jogar, eu vou estar preparado. Muito bem, valeu, Rômulo. Muito obrigado, viu? Tá aí o Rômulo, destaque do Novo Horizontino, mas hoje com a camisa do Palmeiras, porque é jogador do Palmeiras, foi contratado após o Paulistão, assinou com o Verdão e já veste a camisa do Verdão, está aqui no gramado do Allianz Parque comemorando esse título também, Capri. É uma boa alternativa aí pro Veiga, não é? Até para jogar um pouquinho mais adiantado também, não é, o Pretzel? Sim, ele já ficou no banco no jogo contra o São Lourenço, não entrou. E aí o Abel tem esse critério, né? O jogador que vai chegando de cara, ele não põe. Espera um pouquinho para receber oportunidades. Talvez ele jogue contra o Liverpool. O jogo é na quinta-feira. Depois o Palmeiras estreia na Série A do Brasileiro no próximo domingo às 6h30 contra o campeão baiano Vitória, hein? Que hoje foi campeão em cima do Bahia. Bom trabalho do Léo Condé. Então, é uma semana aí com 2 jogos teoricamente, não vou dizer fáceis, mas teoricamente acessíveis para que o Abel possa testar novos jogadores aí, tanto na Libertadores quanto na Série A do Brasileiro. É isso aí. No apito final da Bandeirantes são 9h13. A gente tá ouvindo aí jogadores, tá ouvindo. Já ouvimos aí o Fábio Carilli, ouvimos o Marcelo Teixeira, mas eu quero ouvir também o gabarito do jogo. Porque o Alexandre Pretzel, ele fica assim, vai tremendo, não é? Enquanto ele não dá as notas, ele fica em estado de tensão permanente. Esse é um momento importante do apito final, né? Esse é um momento histórico do apito final. Muito importante. Claro que a gente vai ouvir o Abel Ferreira ainda aí, não é? O treinador vencedor, tricampeão paulista. Mas eu quero aqui também com você já dar uma antecipada no gabarito. O gabarito de Palmeiras 2, Santos 0. Porque tá frio aí, Pretzel. Eu tô vendo você tá agasalhado, tá encapotado. Não, é o ar-condicionado e eu estou na rua desde as 10 da manhã, então o corpo vai ficando, entendeu? O corpo vai ficando, com o passar do tempo, vai ficando mais frio, então eu só botei um casaco aqui, apenas isso. Entendi, porque tá uma temperatura até que agradável em São Paulo nesse momento. Temos 23 graus de temperatura em São Paulo. Tá gostoso, tá uma noite bacana pro palmeirense comemorar, celebrar esse título paulista. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pro antes do gabarito e antes de a gente ouvir todo mundo, acho que o gramado aí do Allianz Parque já tá mais esvaziado, não é, o Soler e Felipe? Acho que agora é o Abel Ferreira quem vai falar, não é? O Abel ainda tá aqui no gramado, Capri. Alguns jogadores seguem por aqui fazendo festa, né, com as suas respectivas famílias.
mas a maioria segue ali naquela estrutura de uma das transmissoras do campeonato, né? O Hendrick não saiu de lá até agora e eu achei o Aníbal Moreno, ele tá ali também, então quando ele sair a gente tenta falar com ele, Capri. Mas será que o Abel vai ficar aí mais um pouquinho ainda? O Abel tá falando aí pras emissoras também, é isso? Não, o Abel não tá aqui. Aqui onde estão as emissoras, né? Ele não está. Mas o Abel, ele tá no gramado com a família dele. E provavelmente ele só vai começar a coletiva quando todo mundo descer. Pelo menos foi assim no último título do Palmeiras aqui no Allianz Parque. Sim, então vamos fazer o seguinte, ó. Antes do gabarito, antes de ouvir mais estrelas dessa conquista palmeirense, deixa eu ir pro intervalo rápido, que é rapidinho mesmo, né? Então, uma parada bem rápida aqui no apito final. E na volta, muito mais dessa comemoração, dessa celebração. Já estamos há mais de 1 hora aqui falando desse título palmeirense. O jogo terminou já faz mais de 1 hora lá no Allianz Parque. Então o intervalo é rápido, uma parada rapidíssima. Na volta, ouvimos os gols. Os 2 gols narrados pelo Ulisses Costa e mais estrelas palmeirenses nesse tricampeonato do Verdão, depois de Palmeiras 2, Santos 0. Não saiam daí não, hein? É rápido mesmo, apito final volta em instantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Organize sua oficina com a Loja do Mecânico. Máquinas e ferramentas com preços especiais. Kit estante gaveteiro Presto, R$ 499,90. Carrinho de ferramentas Orc, R$ 389,90. Ofertas válidas até 13 de abril. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Fone Whats 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé à milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional, muito crocantes. E você conhece a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias, pimenta branca, processo artesanal de cozimento no vapor, garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famigliadiani. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087 @Famigliadiani. Famigliadiani, da nossa família para a sua família.
inspirando bons momentos sempre. Festival da Construção para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte. Confira as ofertas. Conjunto tomada simples de Compel 4x2, 12,90. Conjunto interruptor simples de Compel 4x2, 14,90. Cabo flexível Perlex 1,5 mm, diversas cores, rolo de 100 metros, 146,90. Ofertas válidas até 8 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! Tiro de meta batido para foi chuta pelo comando de ataque em velocidade. Hendrick tentou chegar. João Paulo vai sair do gol para fazer a defesa. Não! E o Eric cai, pede pênalti! E o João Paulo mandou seguir, tá parado o jogo. Para mim, o João Paulo acerta o Hendrick. Para mim, João Paulo acerta o Hendrick. Vamos ver a decisão do Klaus. VAR deve entrar em ação. Vamos ver. Tá lá o Klaus analisando se foi pênalti ou não. Ele vai dar pênalti pro Palmeiras. É pênalti pro Palmeiras bater do João Paulo no Hendrick. Tá marcado penalidade máxima pro time do Palmeiras. Pênalti pro Verde cobrar. Se posiciona para a cobrança. Veiga. Rafael Veiga. Partiu pra bola. Bateu! O João Paulo ameaçou, ficou parado no meio do gol, ele encheu o pé mais pro canto esquerdo alto e meteu no fundo da rede. Veiga, 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 gol, emoção maior do futebol, e essa emoção Veiga que você proporciona à torcida do Verdão. Palmeiras 1, Santos 0, nesse momento tudo igual no placar. Bola sobra pela esquerda do campo de ataque para Luiz Guilherme, tem Piquerez, enfiou para Piquerez, vai tentar o cruzamento, vem pro quarto em cima da marcação do Otero, número puxou, perna esquerda, cruzou, levantou no gol, tentou o toque de cabeça, Flávio Lopes entrou, bateu! Aníbal Moreno! Pelo setor de direita do campo de ataque, o Gil travou, mas a bola sobrou pro Flávio Lopes que cruza na medida, o Aníbal Moreno para as costas da zaga do Santos e mete a bola no fundo da rede. Ele estufa o céu da boca do gol do Palmeiras, no céu Aníbal Moreno, na rede no céu Aníbal Moreno, depois do lance bonito do Piquerez, depois uma invertida de bola da esquerda na direita, de cabeça ajeitou bem, Flávio Lopes, Aníbal Moreno entrou para meter do fundo da rede, agora 2 Palmeiras 0 pro Santos. Tá aí Ulisses Costa, e os 2 gols da vitória do Verdão sobre o Santos no Allianz Parque por 2-0 no apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil às 9h23. Estamos falando do tricampeonato do Palmeiras, o tricampeonato do Verdão. Alô, Gustavo Soler, alô, Felipe Melo, reportagem Bandeirantes no gramado do Allianz Parque. Como é que tá a situação por aí, hein? Ó, Capri, eu já estou aqui na sala da entrevista coletiva, porque daqui a pouco o técnico Abel Ferreira vai chegar por aqui, então a gente vai aguardar a chegada do treinador palmeirense. Então vamos fazer o seguinte, estou aqui no meio do gramado ainda. Tem gente desculpa, aí Capri, ainda, pode seguir. Não, tem gente aí ainda? Tem jogador aqui ainda, sim, tem. Já eu vou tentar conversar com o Caio Paulista, ele está aqui também tirando umas fotos aqui, fazendo uns vídeos, já eu tento conversar com ele. Maravilha. Então, enquanto isso, vamos fazer o seguinte. O Pretzel tá ali, ele não se aguenta, ele quer dar nota, ele quer dar o gabarito. Então, vamos lá. Torcedor do Verdão quer saber, torcedor do Santos também, como foi o desempenho dos atletas. O gabarito de Palmeiras 2, Santos 0. Chega agora. Vamos lá, Michel Lopes. Gabarito do jogo. Começando, então, pelas notas do Santos Futebol Clube. E começando pelo goleiro João Paulo. Fala aí, Pretzel.
O meu goleiro do campeonato hoje não foi muito bem. Saiu atabalhoado no pênalti e uma bola aérea também não foi muito interessante. E fez uma grande defesa num chute do Piquerez. Mas abaixo de um jogo de decisão, por exemplo. Não teve culpas nos gols. Então, para mim, no pênalti ele foi um pouquinho atabalhoado. Tem muita gente dizendo que o Klaus ajudou o Palmeiras, que o Palmeiras ganhou roubado. Os rivais estão colocando isso nas redes sociais. E eu discordo, viu? Tanto é que, na hora, eu achei que não tinha sido nada no Endrick. Depois, com mais calma, vendo a imagem várias vezes, o João Paulo toca no jogador. E, para mim, foi pênalti. Então, uma nota abaixo do João Paulo da média do campeonato, uma nota 5,5. Ali, no lance do pênalti, viu, Pretzel? O goleiro ali não pode titubear. Ali ele tem que sair rasgando. Ele tem que sair do gol ali e meter o pé na bola. Em direção à bola. Em direção à lateral. Claro. Mete a bola pra lateral. Dá um bicão na bola. Porque ali vem ele e o Felipe Jonathan. Um deixa pro outro, o outro deixa pro um. Ninguém resolve o que vai fazer na situação. O goleiro ali, ele tem que sair rasgando. Sai rasgando, não pode titubear. E aí, o Endrick, que é um rápido, veloz, ligeiro, ganhou do Felipe Jonathan na corrida. E aí o João Paulo não tinha mais o que fazer a não ser impedir ali a passagem do Endrick, não é? E eu tô com você, pra mim foi pênalti, eu revi o lance várias vezes. E tem uma imagem, a imagem que deram pro Klaus no VAR. A imagem que o VAR deu pro Klaus, ela é definitiva e mostra perfeitamente a perna do João Paulo impedindo a passagem do Endrick. A perna do João Paulo na perna do Endrick. Então, pra mim foi pênalti, também tô com você. Acho que o Klaus não teve nenhuma influência no resultado do jogo. Nenhuma. Só um detalhe, Capri. Nesse nosso debate, o Endrick agora percorre todo o gramado e tem uma multidão atrás dele. Então virou atrás do Endrick, né? Onde está o Endrick? É muita gente correndo atrás dele para tirar fotos e tudo. O menino é o grande personagem deste momento da comemoração do Palmeiras. Muito bom. Daqui a pouquinho a nota do Endrick, hein? Vamos ver quanto é que vamos ver se o Pretzel tá muito exigente com o menino que jogou hoje no sacrifício, machucado e ajudou muito o Palmeiras. Nota do Aderlan. 4. Ô, Aderlan, me ajuda aí, né, Aderlan? Ei, rapaz. Ele foi embora pra entrada do JP Sherman. Entrou quando tava 0-2, mas não entrou mal não, 5. É bom esse rapaz, viu? Gosto dele, hein? Abel. É bom, esse rapaz é um menino jogador. Do futuro aí pra lateral direita, né? É. Abel vai falar aí, ô Soler? Isso, vai falar aqui, já vai falar e vai tomar banho também, guarda... né? Vão dar um banho nele. Provavelmente, aí já, né? Daqui a pouco a rapaziada vai dar um banho no Abel, só estão esperando aqui as câmeras para iniciar a entrevista coletiva. Assim que tiver ok, a gente já vai abrir a entrevista coletiva com o técnico Abel Ferreira. Liberado, vamos lá. Abel, boa noite. Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Hoje, com esse título que o Palmeiras conquistou em campo, no seu currículo agora aparecem 10 taças, se igualando ao Oswaldo Brandão como os 2 treinadores com maior número de títulos na história do Palmeiras. Antes do jogo teve uma homenagem muito bacana também por parte da torcida para o elenco e também para vocês da comissão técnica. Queria que você falasse sobre esse título que depois de 90 anos o Palmeiras conquistou novamente o tricampeonato paulista. Boa noite. Sabes, não é só difícil ganhar, como é difícil lidar com todas as expectativas que vocês põem em cima da nossa equipa. É que eu procuro desmontá-la para os jogadores entenderem, porque é fácil pegar nas expectativas e metê-la nas mãos dos outros. Eu acho que os nossos jogadores nisso são jogadores equilibrados, que entendem as mensagens, que conseguem lidar com esses momentos de pressão, mas eu estou-lhes sempre a falar do mesmo, é nós estarmos focados no que nós controlamos, naquilo que nós sabemos fazer. Disse-lhes hoje, sinceramente, hoje eu não queria que eles estivessem, eles de 0 a 10, às vezes estão 10, outras vezes estão 8, outras vezes estão 5, eu só lhes pedi que tivessem nota 7, de forma consistente, porque nós, no jogo que fizemos na Vila Belmiro, tivemos abaixo do nosso normal. Não digo que estivemos num jogo ou num momento exuberante. A única coisa que eu lhes pedi hoje não foi mais do que a melhor versão deles, queria a nota 7 de cada um. Mas não posso deixar de referir o Santos, uma equipa
Já vos tinha dito isso, muito experiente, muito batido, um treinador também super competente, que sabia o que vinha aqui fazer, teve as transições deles, teve os momentos, porque ele sabe que o futebol brasileiro, ao contrário daquilo que alguns pensam, é um jogo de transições, e se vocês têm dúvida daquilo que eu digo, vejam os golos que se fazem, como é que se fazem, se é propor futebol ou é transitar. Não me perguntem a mim, perguntem às estatísticas do futebol brasileiro, às estatísticas do futebol paulista. É assim que se faz mais golos, através de transições, e o nosso adversário vinha com a lição muito bem estudada. Tem um ponto, eu não sei que idade é que ele tem, mas o Guilherme foi um jogador que nos deu muito trabalho lá e cá, e a minha opção tática teve também a ver com isso, poder anular as transições que vinham, não digo 90%, mas quase 90% pelo mesmo jogador, e ele teve essa oportunidade de poder fazer golo. Hoje o Everton teve nota 10, não é? Fico feliz por ele lidar com as críticas, com a maturidade que ele já tem, e foi muito criticado, não pelos colegas, não pela comissão técnica, mas pela imprensa, que a imprensa é assim que faz, que tem que fazer. Quando jogamos bem, elogiamos, quando jogamos mal é preciso lidar com essas críticas, desde que elas não sejam ofensivas, e que não ponham em causa tudo aquilo que é competência e um ser humano, porque ele é um homem antes de ser um jogador, e como homem que é, vai cometer erros. Às vezes até penso que só os jogadores, os treinadores aqui é que cometem erros, mas felizmente ele soube lidar com isso, e acho que ele hoje teve nota 10 e nos soube, em momentos chave do jogo, segurar o 0. E vocês sabem, por exemplo, na segunda parte, quando o Guilherme se isolou perante ele, e ele fez o que tinha a fazer. Mas bom jogo. Podia ter caído para o nosso adversário, reconheço, como te disse, veio à procura de transitar e teve as suas transições. E a primeira pergunta que te vou dizer, acho que fiquei mais emocionado com aquilo que o nosso torcedor nos fez, a minha comissão técnica, os nossos jogadores, ao mesmo nível do que o título. Acho que nem nos meus sonhos, como te disse, eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém ou ser melhor que algum treinador que passou aqui. Eu estou aqui para tentar ser melhor do que eu mesmo, para aprender com os meus jogadores, para aprender com o futebol brasileiro, para dizer aquilo que penso, porque é isso assim que eu sempre fiz, mas sem dúvida nenhuma, naquele momento o meu coração transbordou da palavra amor, porque acho que é isso que tem que ser. Eles dizem que eu sou um deles e sou mesmo. Eles dizem que me amam, eu também os amo. E obrigado, acho que foi muito lindo o que fizeram e que me comoveram e muito a minha comissão técnica, e obrigado de coração. Abel, boa noite. Você disse recentemente, né, que o Palmeiras ele se tornou um time que, quando ganha, vira meio que uma obrigação, né, porque o sarrafo está lá em cima, e quando perde acaba sendo uma frustração muito grande. Agora, internamente, né, passando o que você passa no dia a dia com os jogadores, né, tendo esse contato que a gente não tem aqui, e muitas vezes a análise acaba sendo essa, de ganhou o Palmeiras porque tem o melhor time, e acabam não vendo os méritos que esse elenco tem. O que você diferencia, o que você cita como fundamental para essa história estar sendo escrita? Olha, a primeira, a ambição que esta equipa tem e a fome de continuar a ganhar títulos. A segunda, o respeito que eles têm pelas decisões do treinador e o respeito que eles têm entre eles. Terceira, o bom ambiente que se vive dentro do nosso clube e dentro do nosso elenco. Eles sabem que quem não gostar de estar tem a porta aberta e pode escolher outro clube. Nós não prendemos ninguém, queremos jogadores que fiquem aqui. E os que estão aqui estão porque querem estar aqui. E quem não quiser estar aqui sabe perfeitamente, basta vir falar comigo ou com o Barros e nós resolvemos. Nós não vamos obrigar ninguém a estar no Palmeiras. E acho que é por isso que nós conseguimos também dentro criar uma boa harmonia. E depois tem paixão e o amor por competir e continuar a ganhar títulos. Claro que é difícil tu manteres este sarrafo e da forma consistente que nós temos feito, mas sinceramente eu acho que o grande mérito desta equipa é nem se deslumbrar quando ganha
nem deixar-se ir abaixo quando perde, como foi o caso da derrota que tivemos com o São Paulo, que eu também vos disse, durante os 90 minutos, na minha opinião, nós fomos melhores, mas nos penaltis o nosso adversário foi mais competente, ganhou. Ficámos de pé a assistir ao nosso adversário a festejar e a sofrer por dentro, porque também é preciso respeitar. Fiquei triste por não ter recebido a medalha, sinceramente, não entendo porque é que não recebi a medalha na Recopa, não consigo entender mesmo. Recopa? Supercopa, desculpem, não entendo, queria ter mais uma medalha porque eu valorizo muito o meu trabalho e valorizo o trabalho dos meus jogadores e fiquei triste, não só por ter perdido, mas fiquei triste porque não me deram uma medalha para levar para casa ou entregaram-nas no final, no balneário, e não é assim que se faz. Mas como te digo, eu acho que a prova desta equipa é a consistência no trabalho. Eles sabem, como eu, que umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder, e felizmente, graças ao trabalho de todos, temos ganho mais vezes do que aquelas que perdemos. Como te disse, também disse isso aos nossos jogadores. Eu não posso prometer que vamos ganhar sempre, não sei como é que a torcida ou vocês jornalistas vão lidar quando nós não ganharmos. Mas o importante é que estar de consciência tranquila, que damos o melhor que sabemos, o melhor que podemos a cada jogo, mesmo no jogo da Vila Belmiro, não fazendo um grande jogo. Eu sei que os meus jogadores deram aquilo que podiam, eu falei-vos a vocês, não tínhamos um dia mais de descanso, isto tem um impacto terrível, mas eles fizeram aquilo que puderam e depois tivemos que gerir a energia para jogar na máxima força, perder o foco de treinar esta final como treinou o nosso adversário. Estavam muito bem preparados para esta final, e nós, sinceramente, como equipa, nós preparamos esta final, ou pelo menos nós regressamos na quinta-feira, preparamos sexta e sábado. Não tivemos mais dias para preparar, sendo que alguns que jogaram tiveram que descansar. Por exemplo, o Gomes teve que descansar, que nem aguentou hoje o jogo todo. Mas pronto, acho que os jogadores estão comprometidos acima de tudo com os objetivos coletivos e são merecedores do meu respeito e da minha admiração, e assim como o treinador, como os nossos torcedores o admiram e respeito, eu também admiro e respeito cada um deles, os que jogaram, os que não entraram, os que ficaram de fora, o Loac, que fez um campeonato brilhantíssimo, o próprio Rocha, que fez um campeonato paulista excelente, mas eles sabem, o próprio Zé, que tem andado a jogar com um sacrifício tremendo, estava triste no final, mas tem que arribar, tem que entender que o treinador está aqui para os ajudar, e todas as decisões que eu tomo é pensar aquilo que é melhor para o elenco, mas todos eles têm a minha admiração e o meu respeito, sobretudo esses três, e os outros também, claro, mas o Rocha, como te disse, fez um excelente paulista, o Luá. E neste jogo eu entendi que tínhamos que fazer aqui algumas alterações em função do resultado que nós tivemos lá, mas foi preciso agora no final. Foi preciso o Rocha entrar e tirar o Hendrick, porque não dava para estar com dois centravantes quando o adversário ia arriscar, e acho que estamos todos de parabéns pelo trabalho que fizemos, e agora é recuperar rapidamente. Como te disse, nós infelizmente aqui não dá tempo nem para chorar muito quando perdemos, nem para celebrar muito quando ganhamos, porque daqui a 3 dias estamos aqui outra vez e tudo começa de novo. Boa noite, Abel e João Quer do Verdazo. Você comentou que hoje você achou melhor não escalar o Marcos Rocha e o Luan, que vieram atuando ao longo de boa parte do campeonato, e muitas vezes você disse que mesmo precisando do gol, mesmo querendo ser ofensivo, o esquema com 3 zagueiros e esse esquema que o Palmeiras tem utilizado ultimamente dá certo e pode sim ser ofensivo. Então eu queria entender melhor por que a opção hoje pelo Gustavo Gomes e pelo Lázaro. Obrigado. Boa ideia, boa, excelente pergunta. Se querem falar da tática, vamos falar da tática. Se comparar o Loá e o Gomes, são jogadores diferentes. O Gomes é um jogador muito mais disponível para ir ao corredor, fazer coberturas, até para o biotipo. O Loá é um jogador mais centralizado, mais cerebral, que nos consegue dar saída de jogo, melhor tecnicamente. Mas nós precisávamos de igualar, e se vocês olharem para o jogo, quem estava a marcar o Guilherme era o Gomes. Na fase inicial, quem estava a marcar o Guilherme era o Gomes. E o Gomes é mais ágil, é mais rápido e marca melhor
E o Guilherme, que ia jogar mais no corredor, e o Luá dá-me mais saída de bola, dá-me mais construção, dá-me mais jogo pensado, pausado, mas mais centralizado. E se vocês quiserem hoje, o Gomes fez quase que como um lateral direito. E eu, ao tirar o Rocha, inverti a construção, meti o Picarés de trás para a frente e demos largura ao Lázaro pelo lado esquerdo. Um direito à esquerda, bem aberto, para poder vir para dentro, rematar, fazer combinações com o Zé, que tinha como missão jogar um bocadinho mais à frente e não atrás. E sim, eu tirei o Zé por estas duas questões. Primeiro, o Zé tem, vocês não sabem só da missa à metade, o Zé tem tido muitas dores nas costas, tem tido problemas físicos, e vocês sabem que o Zé é um jogador físico, é um jogador que depende da forma física. Nem sequer o levamos para a Argentina, e depois levou amarelo, e com o amarelo eu não podia arriscar, até porque comecei a sentir algo dentro do jogo e achei que não era melhor não arriscar com o Zé dentro e substituímos o Zé. Mas foram essas as minhas intenções, construir do lado contrário, com o Picarés pensando, jogando baixo, não como zagueiro, mas como lateral de trás para a frente. E numa fase inicial, sim, o nosso Gomes jogou quase como um lateral, e jogámos em 3-3-4. Assim que nós jogámos 3 atrás, 3 para 3, 3 no meio, médios com médios, e 4 na frente, 4 para 4. Foi assim que nós iniciamos. Depois vocês viram, depois de 2-0, o Gomes voltou à posição inicial, o Rocha, precisámos do Rocha, porque o adversário a partir desse momento ia arriscar. O André estava a dizer, não, ainda mais um bocadinho. Eu disse, fora, vens aqui para o meu lado, que agora nós estamos a precisar de ti a torcer por fora, porque por muito que eu quisesse pôr o Hendrick a correr atrás do lateral esquerdo deles fresquinho, era impossível, e nós não nos podemos dar ao luxo de não respeitar o que o jogo está a pedir, pelo menos eu penso assim, e respeitamos o que o jogo estava a pedir, estávamos à frente do resultado, fechámos o corredor esquerdo. O Luís ainda se esqueceu ali uma outra vez no corredor esquerdo deles, direito deles, desculpem, de acompanhar o lateral, porque o lateral entrou fresquinho. Vocês viram que o treinador do nosso adversário, o treinador adversário fez 4-2-4, com os laterais, refrescou os laterais para quê? Para pôr os laterais a andar para a frente, pontas para dentro, com 2 centravantes. E acho que sim, acho que o nosso adversário é um excelente finalista, deu-nos muito trabalho, parabéns ao Santos, que 2 grandes jogos que fez contra o Palmeiras, e tenho a certeza absoluta, se eles mantiverem esta competitividade, este ritmo, que para o ano estão outra vez na Série A. Abel, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você analisasse o Flaco Lopes, e aí em cima daquilo que você costuma dizer, que é não desistir dos seus jogadores. É cultural no nosso país o torcedor criticar bastante um jogador que é contratado acima das expectativas. Não é criticar, é que matam os jogadores, não criticam. Matam no sentido, não é a crítica, é branda para aquilo que fazem com os jogadores aqui no Brasil. E não é só não estou a falar de Palmeiras, de forma geral. Sim. O jogador aqui no Brasil que consegue ser forte mentalmente, joga em qualquer campeonato do mundo, fácil. Só que aqui um jogador falha um golo debaixo da baliza e vocês olham para ele como se ele fosse o vilão da história. Mas espera aí, mas nós não tivemos 70 minutos para ir atrás do outro resultado? Não tivemos 70 minutos para ganhar o jogo, para virar o jogo? Porquê é que nós temos que olhar para aquele jogador e torná-lo um vilão? Não tem mais 11 dentro de campo? Não tem mais o treinador? Porquê é que nós temos que escolher um herói e um vilão? Isso para mim, eu não aceito isso. Eu não aceito que se faça de um jogador um herói e não aceito que se faça de um jogador vilão. Não aceito. E isso tem um impacto mental nos jogadores. Aqui não criticam. Aqui matam um jogador mentalmente. O matar é uma expressão forte, mas é esse mesmo termo. É que matam o jogador mentalmente. Eu queria que você falasse exatamente sobre isso, o desenvolvimento que ele teve no Palmeiras, com a paciência que você teve com ele, e acima de tudo, me parece que o torcedor, depois de 4 anos que você está à frente do clube, o torcedor parece entender a paciência que você tem, e aos poucos o palmeirense da arquibancada, ele parece entender o que você quer para cada jogador. Queria que você falasse dessa evolução do Flaco Lopes, principalmente nesse campeonato estadual. Obrigado.
Nós temos de ter paciência com os jogadores. Às vezes acho piada quando mas não tem que jogar o Breno, tem que jogar o Estevão e tem que jogar... Calma, eles vão jogar quando tiver que jogar. Eles vão jogar quando tiver que jogar. E chegou a hora do banho. Caio Paulista e Gabriel Menino. Hoje não tinha líquido, Capricho, só gelo. Aí é duro, hein? Ei, dureza, hein? Geladinho. Mas, tem que parabenizar aqui o staff do Palmeiras, Capri. Salvaram todos os microfones, então teremos a sequência da coletiva sem problema nenhum, porque os microfones estão a salvo por aqui. O Abel agora se ajeitando de novo, vão colocar os microfones de volta para retomar a entrevista coletiva. Mas tão ligeiro aqui, né, Capri? Tanto o título que a rapaziada já sabe quando vão invadir a sala. E os microfones sãs e salvos por aqui. Vamos lá, vai colocar de volta. Agora sim o Abel vai voltar a falar aqui. Eu estava aqui a falar há muito tempo a ver se eles entravam para me dar banho, que eu já estava a ficar chateado. E se queres ver que eles não vêm? Mas resistei. Foram 2 jogadores que não jogaram. Né? Foram 2 jogadores que não jogaram. O Caio e o Menino. O Caio é outro, por exemplo, que as pessoas têm que ter paciência, é um belíssimo jogador, está-se a habituar à casa nova, ainda não sabe onde é que ficam os tapetes na casa, mas ele aos pouquinhos vai lá. Se eles estão aqui é porque nós acreditamos neles, mas para te responder à pergunta do Flaco, existem treinadores que gostam de ter jogadores prontos, porque aí não tem que se preocupar. O que é um jogador pronto? É um Aníbal. O que é que o treinador fez? O que é que eu fiz com o Aníbal? 0. A Presidente, estão aqui 8 milhões, vamos comparar. Agradeço à Presidente. Eu com o Aníbal, 0. Só 0. Com o López, muita dor de cabeça, muito treino individual, muito esconde-esconde. Cheguei a alturas que isso parece que eu acredito mais nele do que ele próprio. Pergunto-lhe o que é que ele me disse no final do jogo, quando me abraçou. Perguntem, se ele quiser, eu não vou dizer o que ele disse, se ele quiser dizer, ele que o diga. E a minha missão como treinador é ajudar os meus jogadores a ser melhores. Por isso que eu sou treinador. A minha missão como treinador, isso eu digo-lhes a eles, se vocês chegarem ao final de uma época e não aprenderem nada comigo, eu não estou aqui a fazer nada. A minha missão como treinador, claro que se perguntar aos torcedores, só querem que eu... campeão. Mas eu sei para o clube que eu vim, sei de onde vim, sei onde foi a minha formação, eu vim das camadas jovens, eu promovi jogadores, e se houve coisa que eu fiz nos outros clubes por onde eu não passei, não foi ganhar títulos, foi dar dinheiro aos clubes que me contrataram. Não só porque me pagaram, mas eu dei-lhes em 5 ou 6 vezes mais em vendas de jogadores do que eles pagaram por mim. E aqui eu tenho essas 2 vertentes. Jogadores prontos eu não vou ensinar, e há treinadores que só gostam de jogadores prontos, e é bom, está certo. E há outros treinadores que não têm paciência. Eu não estou aqui para treinar moleques da base, esqueçam isso. Está muito trabalho. Quero jogadores experientes, já feitos, chegam aqui, montam a equipa, não vou ter chatices. Com os moleques é preciso ter paciência, metê-los no momento certo, saber que eles vão jogar e vão errar, e nós vamos corrigi-los a seguir, metê-los em jogos decisivos para os ajudar a crescer, como fizemos com o Hendrick, não é? Eu lembro muito bem quando toda a gente me criticou, né, porque não levou ao Mundial, tinha que levar ao Mundial, para a Disney. Sabe onde é que está o Hendrick agora? Está no Real Madrid. Sabe onde é que está o Hendrick? Ajudou a seleção nacional brasileira. Sabe onde é que está o Hendrick agora? A ajudar o Palmeiras a ganhar títulos. Mas na altura, os profetas do acontecido, porque é fácil, eu sei muito bem o que é que disseram. Eu sei muito bem, só que eu sei muito bem qual é o meu trabalho. Eu sei muito bem qual é o meu trabalho. E eu acredito naquilo que eu faço. Não é arrogância. É acreditar naquilo que eu faço. Eu gosto de pessoas positivas, que acreditem neles. Não é? Mas pronto, acho que mais do que tudo é mérito dele também, por aceitar as nossas dicas. E quando falamos do López, mérito dele. Ganhou um espaço dentro desta equipe, mas não deixa de ser um centroavante jovem. E se vocês têm dúvidas, olhem para os outros elencos e contem quantos centroavantes jovens têm na equipa como nós temos aqui. Não é um, são 2. E o Rony
se olharmos para a média de idade dele, ainda está dentro de um perfil. Portanto, essa é a minha missão. Sei que me te disse para o clube onde vim. Felizmente temos conseguido fazer tudo. Temos conseguido ganhar títulos, temos conseguido valorizar os jogadores, temos conseguido valorizar o futebol, temos conseguido reduzir a dívida do Palmeiras, temos conseguido ter cada vez mais patrocinadores, e eles lutarem para ver qual é que quer ficar no Palmeiras. É bom para todos, mas volto a referir, não é um trabalho meu, é um trabalho nosso. Eu não aceito que no futebol se fale no eu, e aceito sim, no futebol falamos do nós. Eu não me canso de valorizar o nosso clube, do qual eu faço parte, do qual eu também tenho uma cota parte de responsabilidade, mas isto é tudo como um relógio, não é? Um relógiozinho, tem aquelas engrenagens todas ligadas umas nas outras, sendo que no centro, a maior são os jogadores. Tudo o que eu faço é para os nossos jogadores. Tudo bem? Gabriel Rigoni da Globo. Queria aproveitar que você falou do Endrick para perguntar o que você conversou com ele antes do jogo, ou se conversou com ele depois da partida, depois do título. Afinal, hoje era o último título possível que ele podia conquistar pelo Palmeiras, nessa passagem pelo menos. O que você pode comentar sobre isso? Olha, foi difícil, porque ele chegou da seleção com uma pancada muito grande na coxa, e mesmo hoje ainda não teve o Endrick que nós conhecemos. Estava a 70%, mas ele mesmo a 70% é um jogador que tem algo dentro dele, e nós conseguimos descobrir como é que ele nos podia ajudar melhor, entendê-lo melhor, a posição onde ele gosta de jogar, a reverência que ele tem. Acho que devemos estar todos gratos por... Eu sou uma parte, não sou o único, de o poder ter ajudado a crescer, a dele entender a responsabilidade que ele agora tem. Ele acaba por ser um ídolo. Espero que ele tenha em mente que ele é mais do que um jogador de futebol, ele é um homem, e como homem que é, deve ser um exemplo para os mais jovens, um exemplo de valores. É claro, eu não lhe vou pedir a ele para vestir, com todo respeito, marcas menos boas, quando ele pode ter dinheiro para comprar, mas isso, o que eu visto, ou o carro que eu tenho, não pode interferir naquilo que são os meus valores enquanto homem. É só isso que eu lhe digo a ele. Tenhas o dinheiro que tiveres, ganhes o que ganhares, não percas essa humildade, não percas esse sorriso nos teus lábios, que é isso que o faz ser o jogador reverente que é, e que independentemente do que acontecer no futuro, que se mantenha sempre equilibrado, porque às vezes é fácil nós desalinharmos. E ele tem, na minha opinião, mais do que uma responsabilidade enquanto jogador. Ele tem uma responsabilidade enquanto homem, porque, desculpa-me o que eu vou dizer, mas nós, aqui no Brasil, porque eu também sou um de vocês, precisamos de referências de caráter e de valor, e ele tem tudo. Espero e acredito que sim, porque ele também vai para um clube onde tem treinadores e estruturas boas. Espero que continue com esta mentalidade de trabalho, de querer evoluir, de querer ser melhor, de saber lidar com as dificuldades que elas vão aparecer, as críticas que vão aparecer. Eu ser primeira página hoje e amanhã ser contracapa, mas queríamos também que ele fosse embora com um título. Foi o que aconteceu. Acho que aqui ele deu-nos muito, e nós, ou nós, Palmeiras, deu-lhe muito mais a ele, mas sempre bom poder fazer parte do crescimento de um jogador deste nível, que ainda só está a meio, né? Eu não sei, eu li algo, não sei se é verdade ou mentira, que o Guardiola disse que se eu pudesse ter 2 anos, mas não sei se é verdade ou não, que faria dele o melhor. Acho que isso é mentira, mas sem dúvida que tem um jogador e um miúdo que tem um futuro risonho pela frente. Só que Deus o continue a eliminar e continue a ter estes valores enquanto homem como ele tem. É só isso que eu desejo para ele. Abel. E quando eu quiser ir ver um jogo ao Real Madrid, que ele me deu uns 2 bilhetes. É só isso que eu lhe peço. Abel, Regis Darim, do Tifose 14. Parabéns pelo título, mais um título pelo Palmeiras. E baseado nisso, e pelo aquele mosaico sensacional que a gente viu no começo do jogo, antes ali do jogo, eu queria que você falasse sobre quando você recebeu aquela ligação lá atrás para vir mudar de continente, para vir treinar um time
que depois que você escolheu e estudou, era o melhor time do país, o maior time do país, o que você avalia nesses 4 anos de Palmeiras? Eu vou ser sincero, fiz um estudo muito rápido e disse, a minha mulher estava muito preocupada que eu vinha para aqui. Eu disse, calma, 3 meses. 3 meses eles mandam-me embora. É a média. Portanto, se eu conseguir ficar 1 ano, é bom, mas 3 meses, eu acho que não aguento mais que 3 meses. As pessoas lá não têm paciência. Não é para os treinadores, seja português, argentino, brasileiro, qualquer um. Mas não posso mentir, não estava à espera de ganhar tanto em tão pouco tempo. Vocês sabem quanto difícil é ganhar aqui no Brasil. Vocês ouvem grandes treinadores a falarem do Brasil como é difícil. Nem eu acho que mesmo tenho noção daquilo que nós estamos a fazer. Acho que, não sei, daqui a 15, 20 anos, o que estes rapazes estão a fazer seguramente que vai perdurar para a história do Palmeiras. Mas, para ser sincero, não estava à espera de ganhar tanto em tão pouco tempo. Conhecemos a nossa forma de trabalhar, sabíamos que vinhamos para um grande clube, com essa ambição, com esse desejo, mas acho que encaixou aqui muita coisa, a competência dos diretores, a competência de nos deixar em paz para nós fazermos o nosso trabalho, de mudar o que é preciso mudar, de continuar a inovar naquilo que é preciso inovar. Isso do clube é espetacular, aceita todas as nossas inovações e coisas que nós queremos inovar dentro do próprio clube, os próprios jogadores. Como digo, não nos garante vitórias nem títulos, mas que nos aproxima, e vocês veem este ano, começamos com um título que perdemos, mas mantemos consistência no nosso trabalho, acreditar nos nossos processos, acreditar naquilo que se faz dentro da academia e prepararmos para o próximo, e o próximo era hoje. E se não ganhássemos hoje, íamos fechar esta loja, íamos fechar a porta desta competição e prepararmos para a próxima, e é isso que vamos fazer. Eu até estava a dizer aos jogadores que gostava muito de ir a penaltis, porque tinha aí uma coisa nova para experimentar nos penaltis, queria fazer isso hoje, tinha dito aos jogadores ontem isso, mas os jogadores disseram, não, vamos resolver o jogo. Eu gostava de ir a penaltis, porque eu já lhes disse, um dia vamos ganhar uma grande competição em penaltis, mas já disse isso já há muito tempo. É verdade que esta não é a maior competição, mas é um título, toda a gente quer ganhar títulos. Eu estava preparado para ir aos penaltis, sinceramente, mas eles não quiseram e, portanto, como tu me estava a dizer, melhor não. Muito bem. Olha, é o seguinte, ouvimos aí o Abel Ferreira, eu preciso para o intervalo rápido e na volta nós vamos ao destaque final do Gustavo Soler, do Felipe Melo e fechar o gabarito com Alexandre Pretzel aqui no Apito Final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. O Apito Final volta em instantes. Mas antes eu também quero falar com você de um assunto muito importante. Quero falar de Soccer Hospitality. Conheça a Soccer Hospitality, que tem a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena, conheça o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi, é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Camarote Soccer Hospitality. A melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. O melhor serviço premium em estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. E nós já voltamos aqui com o apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você.
Volkswagen. Organize sua oficina com a Loja do Mecânico. Máquinas e ferramentas com preços especiais. Kit estante gaveteiro Presto, R$ 499,90. Carrinho de ferramentas Orc, R$ 389,90. Ofertas válidas até 13 de abril. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone Whats 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional, muito crocantes. E você conhece a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias, pimenta branca, processo artesanal de cozimento no vapor, garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Festival da Construção para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte. Confira as ofertas. Conjunto tomada simples de Compel 4x2, 12,90. Conjunto interruptor simples de Compel 4x2, 14,90. Cabo flexível Perlex 1,5 mm, diversas cores, rolo de 100 metros, 146,90. Ofertas válidas até 8 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Festival da Construção é na Telha Norte. Vem! Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Vamos lá, Gustavo Soler e Felipe Melo, os destaques finais da reportagem Bandeirantes no Allianz Parque, começando pelo Santos. Vai, Felipe! Vamos lá, Capri. Então, o Santos, agora depois do Campeonato Paulista, volta a jogar daqui 2 semanas. O jogo ainda não está definido o dia e nem o horário e nem o local, mas é pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B contra o Paysandu. Provavelmente ou dia 19, ou dia 20, ou dia 21. Santos e Paysandu, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e neste momento, nessas semanas antes da partida, o Santos deve buscar novos jogadores e anunciar reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Capri. Valeu, Felipe, bom descanso e até amanhã na programação da Bandeirantes. O destaque final do Verdão com você, vai, Gustavo Soler. Vamos lá, Capri, eu saí da sala da entrevista coletiva e falei, será que tem alguém no campo ainda? Tinha alguns jogadores, mas aparentemente até o pessoal do Allianz, Capri, tá com pressa para ir embora porque apagaram as luzes
E aí expulsaram os jogadores que ainda estavam aqui no gramado do Allianz Parque. Todo mundo já desceu então para os vestiários do Palmeiras, que retorna aos gramados na quinta-feira. Jogo contra o Liverpool do Uruguai aqui no próprio Allianz Parque. O Palmeiras, que estreou com um empate na Copa Libertadores da América contra o San Lorenzo, agora busca a sua primeira vitória na competição continental. Como destacou o técnico Abel Ferreira, existe a possibilidade de Endrick e Zé Rafael serem preservados para essa partida. O Zé com um problema nas costas, tanto que ele demorou para voltar no segundo tempo para ficar no banco de reservas, porque fez um tratamento ainda no vestiário. O Endrick pode ser que ganhe um respiro para recuperar das dores na posterior da coxa direita. Então, destacando, Capri, nos últimos 3 anos de Campeonato Paulista, o Palmeiras disputou 48 jogos e tem a mesma quantidade de derrotas e títulos. 48 jogos, 3 derrotas e 3 títulos conquistados, Capri. Valeu, Soler. Bom retorno, bom descanso e boas férias, né? Porque o Soler entra em férias a partir de amanhã. Boas férias, bom descanso e até o retorno, Soler. Valeu, Capri. Um abraço para você, uma boa sequência para todo mundo que acompanha aqui a Rádio Bandeirantes. Vamos lá, atenção, Pretzel, rapidinho aqui, eu preciso fechar rapidamente o nosso gabarito aqui, porque já estamos no limite do horário. Vamos lá, então, nós paramos nas notas do Santos e na nota do Aderlan. JP Sherman, né? O Aderlan foi 5. 4, né? 4 por Aderlan. Sherman 5. 5. Joaquim. 5. Gil. Um pouco melhor, 6. Salvou um gol do Palmeiras incrível, hein? Aquela em cima da linha, né? Sensacional. Não, e esse foi o melhor lance dele, porque ele sofreu depois com o ataque do Palmeiras. Felipe Jonathan. 3. A sorte, Felipe Jonathan, nós estamos sem tempo hoje, viu? Rainer entrou no lugar dele. Olha, pior, hein? 2. Que isso, Prédio? O Felipe Jonathan já foi um caos. O substituto dele foi Rainer pior foi pior ainda. Foi pior. Meu 2. Deus. João Schmidt. Melhor jogador do Santos, 7,5. Partidaço do João Schmidt. Diego Pituca. Pituca abaixo do primeiro jogo, mas ainda importante, obrigou o Everton a defesa espetacular. 6. Saiu para a entrada do Wesley Patati. O Patati entrou para correr, entrou tarde, sem nota. Juliano, um bom jogo do Juliano, 6,5. Muita luta e quando pegou a bola conseguiu escapar de algumas marcações. Bom jogo, 6,5. Otero, 6. Saiu para a entrada do Pedrinho. Pedrinho entrou pior, 5. Guilherme, um bom jogo do Guilherme, sempre perigoso, 6. O Abel Ferreira falou dele na coletiva, hein? É, exaltou ele nos 2 hoje, jogos. Hoje não foi tanto, viu? No primeiro jogo ele foi bem melhor. Morelos. 3. Quanto? 3. Você foi bonzinho com ele, eu ia dar 1 pro Morelos hoje. Ah. Esse cara é grosso demais, pelo amor de Deus. Não dá, esse cara é muito ruim. Ô, Carille, pelo amor de Deus, não escala mais o Morelos nesse time do Santos, tá louco. Júlio Furque entrou no lugar dele. Não poderia ser pior, né? 5 pro Júlio Furque, muita luta, mas entrou também com placar negativo. Nota do Fábio Carille. Vice-campeão, ele abriu demais o time hoje e aí se expôs ao contra-ataque e não tomou mais gols também. Mas assim, se terminasse 4-1 pro Palmeiras, não seria exagero. Ou 4-2 também não seria exagero. Então o Carille, pelo campeonato inteiro, para mim, ele é o técnico de destaque, respeitando o Abel Ferreira. Hoje a nota dele é 5,5. Vamos lá para as notas do Palmeiras e o goleiro Everton. 7,5. Mike, 7,5. Gustavo Gomes. Voltou sem ritmo, hein? E hoje deu uma sofrida um pouco, 5. O Luan entrou no lugar dele. Um pouco melhor, 5,5. Murilo, 6. Piquerez. 8. Nossa, o que jogou o Piquerez, meu Deus do céu. Não jogou nada no primeiro jogo, mas hoje jogou muito, 8. Muito. Zé Rafael, 5,5. Saiu para a entrada do Richard Rios. Achei pior, hein? Mesmo sem cartão amarelo, 5 pro Rios. Aníbal Moreno, 8,5, craque do jogo. Jogou demais. Rafael Veiga, 7, pelo gol de pênalti, no mais sumido no jogo, anulado pelo João Schmidt. Lázaro, 4.
Achei que ele ia ser uma boa alternativa. Eu vi o teu Twitter, eu te dei a letra no teu Twitter. Não jogou nada na quarta-feira. Luiz Guilherme entrou no lugar dele. Bem melhor, 5,5. Hendrick, 7. Saiu para a entrada do Marcos Rocha. O Marcos Rocha, jogador de jogo grande, mas entrou só para se posicionar. 5. Só 7 pro Hendrick? Você tá muito exigente hoje, Pretzel. Não, 7. Dá uma boa 8 nota. pro Hendrick, aí não, dá 8 7 é uma ele. nota alta, cara. Pô, 7. Flaco Lopes. 7. É um jogador lutador, de destaque do Campeonato Paulista e hoje cabeceou a bola pro Moreno de uma maneira maravilhosa. Foi embora para a entrada do Rony. O Rony, que eu queria que tivesse começado o jogo no lugar do Lázaro. E ele entrou e foi um lutador, né? Nota 5,5 pro Rony. Nota do Abel Ferreira. Campeão, o Palmeiras abre uma dinastia no futebol paulista, brasileiro também, se caminhando para isso. 10 títulos numa carreira meteórica, apesar de eu achar que a coletiva dele é um show de lamúrias, né? Parece que o cara não sabe ganhar. Sempre que ele ganha, ele vai para a coletiva para reclamar da imprensa e para reclamar de tudo. Ô Abel, vibre mais, pô. Comemore mais nas entrevistas. As tuas entrevistas pós-conquistas e vitórias são chatíssimas. Chatíssimas. Mas isso não tira toda a trajetória vitoriosa dele. Nota 8 para Abel Ferreira. E a nota do árbitro Rafael Klaus. Eu tô vendo muita gente xingar. Quando eu escrevi que o Palmeiras é uma dinastia hoje, com Abel e companhia, muita gente falou, mas e o Klaus? O Klaus tá nessa dinastia? O Klaus rouba pro Palmeiras? É o que tá surgindo aí. Engraçado que ninguém no Santos, nem o Carille, nem o presidente Marcelo Teixeira, reclamaram da arbitragem. Eu tô vendo mais reclamações da arbitragem em rede social. O lance do Everton, pra mim, pela imagem que eu tô vendo, eu não tenho a sensação de que a bola tá rolando. Vi muita gente colocar que a bola tá rolando. Pra mim a bola para. A bola para na hora que ele chuta. É uma impressão que eu tenho. Posso estar enganado, analisando amanhã, não sei, com várias imagens e tal. E o pênalti, na hora eu disse que não tinha sido nada. No lance direto aqui, ó, sem ver imagens. Na hora. Depois, com as imagens, pênalti. Então o Rafael Klaus, pra mim, leva uma nota 6. Eu não acho que ele tenha interferido no resultado, é uma opinião que eu tenho. Respeito quem pensa o contrário, mas é isso. Pra mim foi bem o Klaus. Não interferiu no resultado do jogo. Eu tô com você. Pra mim o lance do pé, insisto aqui. Pra mim eu também não vi a imagem da bola rolando. Pra mim a bola tá parada. Pode ser que surja uma imagem aí que mostra a bola rolando. Aí eu, claro, aí eu falo, tá rolando. Errou. É isso aí. Foi um erro. O gol foi irregular. Tá bom. Né? Agora, não via. Pra mim a bola tá parada. No intervalo, no intervalo do jogo eu fui atrás da imagem. Sim, já vi lá no intervalo que a bola pra mim não tá claro que ela tá em movimento. E para mim foi pênalti também. O João Paulo foi atabalhoado ali, ele acabou atropelando o Hendrick. Para mim o Rafael Klaus fez uma boa arbitragem nessa final do Campeonato Paulista. Valeu, Pretzel, bom descanso. Até amanhã às 7h30 no Esporte em Debate. Vamos falar mais dessa conquista do Verdão, hein? Sempre um prazer. Parabéns ao Palmeiras, tricampeonato. Parabéns ao Abel Ferreira. É uma dinastia do Palmeiras no futebol paulista. É impressionante e a gente faz parte disso todas as transmissões, acompanhando a trajetória do treinador e também desses jogadores vencedores. Grande abraço, Capri, uma honra mais uma vez e uma satisfação. Muito obrigado. Marcela Souza, os times foram campeões estaduais hoje, Marcela, pra gente fechar o apito final. Quem tá levantando a taça hoje, Marcela? Boa noite, Capri. Hoje o Flamengo, depois de fazer 4-0 no agregado sobre o Nova Iguaçu, foi campeão do Campeonato Carioca. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro conseguiu uma virada espetacular no segundo tempo e também foi campeão mineiro. No Castelo do Dragão, o Atlético Goianiense ganha por 3-1 do Vila Nova, placar de 5-1 no agregado e é campeão goiano. E no Baiano, o Vitória conseguiu reverter o placar no primeiro jogo, né? Agora na Arena Fonte Nova, com placar agregado de 4-3, foi campeão em cima do Bahia. Valeu, Marcela Souza, de olho em toda a movimentação do esporte nesse domingo no Brasil e no mundo. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse domingo de muito futebol. Começou cedinho, hein? De esporte, nós começamos às 8 da manhã com o Fôlego. Depois o Domingo Esportivo com Eduardo Castro, um grande concentração com Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. E agora finalizando depois da jornada esportiva da grande narração do Ulisses Costa na vitória do Palmeiras com o apito final. Tenham todos um bom final de domingo, uma excelente semana. Parabéns, palmeirense! Parabéns, Palmeiras, por mais um título pelo tricampeonato paulista. Glória palmeirense!
Grande Palmeiras, grande Verdão, pode comemorar, celebrar bastante. Tenham todos uma excelente semana. Tchau, São Paulo. Tchau. Obrigado ao Michel Lopes, ao Beto Rebeck e também a todo o nosso timaço técnico, Alain Marcel no switcher. Grande time técnico Bandeirantes com esse som maravilhoso pro Brasil e pro mundo. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.